Nossa prota agradece a Fenel. Ela diz que gostou do sótão e que queria apenas lhe dizer isso. Ele fica feliz que ela tenha gostado. Então, pergunta se ela gostou dos fogos de artifícios. Ele diz que os fogos foram realmente mais bonitos do que os dos festivais anteriores. Ela diz que sim, mas sem muito entusiasmo. Fenel está falando que o Duque deu a ordem de que ela podia abrir o sótão a qualquer hora que quiser. Ainda sem interesse, ela diz que são boas notícias. Ele fala que o Derek ordenou que eles preparassem adequadamente uma refeição em família toda vez que ela quiser. Mas ela o corta, dizendo que já é o bastante. Então ela diz que o chamou ali porque é algo que ela quer lhe perguntar. Ela pergunta como vai o Iclais. Ela lembra de ter deixado ele aos cuidados de Fenel. Fenel pergunta se com Iclais ela se refere ao escravo que ela trouxe. Fenel, com expressão séria, repete a palavra escravo. Então pergunta se ele o tem chamado assim na frente dos outros. Nervoso, Fenel diz que não. Ele apenas ficou confuso por um momento e cometeu um erro. Então pede perdão. Ela pergunta onde Iclais está morando. Fenel responde que ele está residindo no alojamento de aprendizes ao lado do campo de treinamento. Fenel pergunta como Fenel acha que Iclais está indo. Se ele está se ajustando bem, como parece que ele está se sentindo e coisas desse tipo. Fenel diz que já que a expressão dele é sempre a mesma, ele não sabe dizer como ele está se sentindo, mas ele não parecia mal. Fenel pergunta se é verdade. Ao que Fenel responde que de qualquer forma é muito mais confortável estar lá do que em um lugar apertado, então ele deve ser muito grato a ela. Suspirando aliviada, Penélope pensa que ele está certo. Ela que o tirou do leilão, então ela pergunta quem é o instrutor dele. Já que ele é um dos aprendizes dos Ecartes, ela tem certeza que ele deve ter ganhado um, então ela pergunta se é seu irmão Reynold. Fenel diz que ele não pode ter um mestre, e Penélope, confusa, pergunta por quê. Fenel explica que isso é porque ele é um escravo. Como a Penélope insistiu fortemente em fazer dele sua escolta, o jovem mestre fez dele um aprendiz, mas... Em choque, Penélope percebe que ele ainda é um escravo. Só porque ela o comprou não significa que conseguiu livrá-lo de seu status de escravo. Penélope então pergunta como ela pode mudar essa situação. Fenel responde que ela pode comprar uma nova identidade, um título, ou ele pode ser conhecido por fazer grandes contribuições, mas nenhuma dessas opções é fácil. Penélope pergunta por quê, e Fenel diz que por ele ser de um país derrotado. Usando todos os neurônios, Penélope pensa que está muito diferente da história original, então se pergunta como ele se tornou um cavaleiro oficial no jogo. Lembrando da história do jogo, lá Iclais dizia ter escondido o fato de ser um mestre da espada porque veio de um país derrotado, e até agora ele estava feliz em ser a escolta da Penélope, mas desde que a Yvonne apareceu, ele não conseguiu ficar parado vendo a Penélope incomodar a Yvonne. Então ele jurou proteger a Yvonne, e para isso iria se tornar um cavaleiro oficial. Jurou obedecer e amá-la eternamente. Portanto, Iclais impediu a Penélope de tentar ferir a Yvonne, e como resultado, ele foi capaz de se libertar da escravidão com o total apoio do Duque. Ao mostrar suas habilidades como mestre espadachim, foi recompensado tornando-se um cavaleiro no Palácio Imperial. Portanto, se tornar um mestre espadachim é crucial. Então ela se pergunta como ele conseguiu isso. Então ela se lembra que no jogo, Iclais foi comprado pelo Duque, o qual observou as habilidades dele com a espada. Ou seja, enquanto no modo normal o Duque o treinou desde o começo, no modo difícil foi Penélope quem o trouxe e o deixou sem saber se ele tinha ou não um mestre. Penélope se pergunta se calculou sua estratégia errado. Fenel então diz que atualmente há várias reclamações de outros aprendizes. Nossa prota pergunta que reclamações. Ao que Fenel responde que, pelo que ele ouviu, houve um conflito quando colocou em seu dormitório. Os outros aprendizes disseram que não iriam dividir o quarto com um escravo. Penélope começa a se afundar em seu próprio pânico. Fenel continua dizendo que isso é inevitável, considerando suas origens, já que os outros aprendizes vêm de famílias ricas. Então ele repara na expressão de Penélope e a chama. Nossa prota então pede que ele faça os preparativos, pois ele irá às compras agora. Fenel pergunta se de repente, mas então diz que irá preparar tudo imediatamente. Então Penélope chama por Emily, que prontamente levanta sua mão dizendo que está ali, e perguntando do que nossa prota precisa. Penélope pergunta se Emily conhece as serventes que se encarregam das vestimentas, então pede que elas as traga ali, pois ela quer se vestir o melhor possível. Emily diz que sim, mas logo em seguida fica confusa e pergunta por quê. Terminada, nossa prota diz que hoje começa a operação animando a preciosa criança. Vemos então as empregadas arrumando Penélope. Uma diz que ela está muito bonita, enquanto outra diz que ela parece uma deusa que acabou de descer do céu. Penélope pergunta se já terminaram, mas respondem que não, que ainda não arrumaram o cabelo. Vemos então nossa prota toda deslumbrante em um vestido branco. Com um sorriso em seu rosto, ela diz que aquilo a agrada.
As empregadas choram emocionadas. Penélope pediu a elas uma aparência boa o suficiente para hipnotizar até as pedras no chão, e foi isso que elas fizeram. Nossa prota agradece a elas pelo bom trabalho. Amy agradece pelo elogio, mas estou perguntando onde nossa prota planeja ir vestida assim, querendo ir com ela. Nossa prota toda fofinha diz que para o campo de treinamento. Já do lado de fora, nossa prota está andando enquanto se abana com um leque. Ela pensa que o dia está ensolarado hoje, e que isso é perfeito para ela sair e seduzir um dos alvos. Ela ainda pensa que como os cavaleiros dos Descartes são rígidos quanto à interferência, ela não vai distrair ou interromper. Afinal, ela não quer ser quase apunhalada como da última vez. Chegando no campo de treinamento, ela vê o Iclais treinando sozinho. Com toda a sua força, ele continua batendo no boneco de treinamento, até sua espada de madeira quebrar, fazendo ele parar o treino ofegante. Alguém o chama, e quando ele olha na direção do som, é recebido com um chute em seu estômago. Aflita, Penélope se pergunta quem aquele bastardo pensa que é. Iclais cambaleia depois do golpe, enquanto o homem o pragueja. Então pergunta quantas espadas mais ele está planejando quebrar e como ele planeja pagar pela espada de madeira. Iclais diz sentir muito e que será mais cuidadoso no futuro. Apontando o dedo para Iclais, o homem pergunta se ele acha que foram apenas uma ou duas e se ele faz ideia de quando ele foi se pedir ao vice-líder para comprar novas espadas. Ofendendo Iclais, o homem manda que Iclais se ajoelhe. Iclais fica parado em silêncio, enquanto encara o homem. O homem grita que diz para ele se ajoelhar. Penélope, ainda aflita, pensa que as ferramentas de treinamento são feitas para serem quebradas. Todo mundo sabe disso, então ela não acredita que eles estão brigando apenas por causa disso. Ela se pergunta se Iclais está sendo tratado assim todos os dias. Isso que dá ela ter abandonado ele durante tanto tempo depois de trazê-lo. Curvando levemente sua cabeça, Iclais informa o homem de que está no meio de seu treinamento e que aceitará qualquer punição depois de terminar. Com um sorriso irônico em seu rosto, o homem fala como se um escravo precisasse de treino. Provocando Iclais com tapinhas em seu rosto, o homem diz que ele deve confiar muito na Penélope, mas que ele está se agarrando na corda errada, porque a corda que ele está segurando está podre. A expressão de Iclais muda, se tornando mais séria. Cheio de confiança, o homem pergunta se Iclais acha que a falsa senhorita, que vai ser chutada quando a princesa do Cal e Gwen voltar, vai se portar como um mero escravo, e se ele acha que ela vai poder cuidar de si mesma sem o dinheiro do Descartes. Iclais pede que ele não insulte sua mestra. Cheio de arrogância, o homem pergunta por que não, enquanto diz que eles xingam até mesmo o rei quando ele não está na frente deles. Então por que ele não deveria insultar a mestra de Iclais, que o jogou ali e nem sequer mostrou o nariz lá? Iclais diz que por ele ser um cavalheiro, não deveria insultar a senhorita. Gritando, o homem diz ironicamente que as palavras de Iclais são muito comoventes, mas que elas não passam de lixo. Então pede que agarrem ele. Os homens seguram Iclais. Atordoada, Penélope pensa que Iclais não revida porque ela disse a ele que era para ele fazer com que todos o aceitassem ali, pois assim o Duque não o expulsaria. Portanto, ele deve estar com medo de que a notícia chegue até seus ouvidos ou aos do Duque, e ele seja mandado de volta para a casa de leilões. Penélope aperta o leque ao ver os homens batendo em Iclais. O homem empolgado continua incentivando os outros a pisarem no Iclais, mas de repente ele recebe um tapa em sua cabeça. Furioso, ele se vira perguntando quem ousou fazer aquilo. Penélope diz olá, deixando todos em choque. Ela está completamente séria. Então olha para Iclais e vê a pontuação dele subir de 25% para 27%. Ela diz que parece que eles estão se divertindo com a escolta dela. Então ela pergunta se alguém gostaria de explicar o que está acontecendo, mas todos apenas ficam em silêncio, desviando seus rostos. Ela então pergunta se eles não têm nada a dizer. Então ela pergunta o nome do homem que começou a implicar com Iclais. Ele leva um susto enquanto pergunta se ela se refere a ele. Ela confirma. Depois pergunta de qual divisão ele é. Ele responde que é da 3ª divisão. Então diz que seu nome é Mark Albert, do 2º batalhão da 3ª divisão. Com um sorriso irônico, Penélope pensa que é engraçado que ele bateu no Iclais como se ele fosse um rato. Então ela está se perguntando que patente alta ele deveria ter para agir assim. Mas na verdade, ele é apenas um guardinha. Ela pede então que ele se explique, pois se ela viu, ele que começou. Todo nervoso, o homem começa a gaguejar. Os outros perguntam se ele não está com problemas, já que eles ouviram o que aconteceu com a empregada que deu talheres de brinquedos a Penélope. Penélope pergunta o que ele está fazendo, pois ainda não explicou para ela. O homem concorda, enquanto diz que o escravo, mas logo em seguida se corrige, dizendo que o Iclais sofreu um acidente durante o treinamento. Penélope pergunta que acidente. Mark responde que ele quebrou uma espada de madeira, mas não foi apenas uma ou duas vezes,
e que o preço das espadas de madeira subiu recentemente. Ele disse que, como seu superior, estava o repreendendo, mas ele o confrontou de repente. Penélope pergunta se ele tem certeza. Sorrindo de nervoso, o homem confirma, enquanto pede que ela entenda. Penélope pergunta se ela estivesse vendo tudo, se ainda assim ele teria certeza. O homem fica confuso. E Claes fica sem entender nada. Com expressão assassina em seu rosto, Penélope diz ter escutado que ele xinga até o rei quando ele não está por perto, e que por isso iria xingar a mestra do Claes. Então pergunta o que iria acontecer se a mestra dele estivesse por perto e se estaria tudo certo em matá-lo ali e agora, por difamar alguém da nobreza. O homem fica paralisado. Alguém pede a Penélope se acalme primeiro, pois ele irá trazer o general ali para eles poderem resolver o problema. Mas apontando seu leque, Penélope manda que Claes mate aquele bastardo. Imediatamente, o olhar de Claes se torna assassino. Ele pula, agarrando a garganta do homem, que grita em desespero. Desesperado, o homem pergunta o que Claes está fazendo, enquanto manda ele parar, dizendo que é uma ordem. Os outros cavalheiros gritam em desespero que Claes vai mesmo matá-lo. Um dos homens diz que Penélope não pode fazer isso, pois matar um dos cavaleiros de Eckhart é proibido. Ele diz que é culpa deles e que irão relatar ao capitão e serão punidos voluntariamente, implorando a ela que pare. Penélope finge não estar ouvindo nada. Os olhos do homem já estão se revirando com a falta de ar. Os outros continuam a gritar senhorita desesperados. Então Penélope pede que Claes pare. E Claes solta o pescoço de Mark. O homem cai no chão enquanto tenta recuperar o fôlego. Penélope fica impressionada com o quão rápido ele cumpriu sua ordem. É claro que nunca foi a intenção dela matar o Mark. Ela deu a ordem preparada para usar o anel se ele não parasse de estrangular o sujeito que estava o atormentando. Ela pensa que ele não pensaria mal delas nessas circunstâncias. Claes colocou as ordens da nossa prota acima dos seus desejos, e Penélope ficou satisfeita com isso. Nossa prota pergunta se eles disseram que quando a verdadeira senhorita voltasse, se a falsa seria expulsa e não seria capaz de tomar conta dela mesma. Mas ela estava pensando no que seria mais rápido: ela ser expulsa ou eles serem demitidos, deixando todos assustados. Aparece uma mensagem do sistema avisando que a fama dela caiu 5 pontos, totalizando 10 pontos agora. Ela pensa que como os cavaleiros não são alvos, ela não precisa se importar. Penélope pede que Claes venha até ela. Sorrindo, ela pede para eles irem, pois hoje será a primeira saída deles como dama escolta. Vemos que agora a pontuação do Claes está em 32%. Penel avisa que a carruagem está pronta, e ele vê que ela já trouxe a escolta. Eles têm um cheque em branco, que o Duque diz para ele entregar, pois como já faz um tempo que ela não sai, o Duque quer que ela saia e aproveite o passeio. Penélope fala pai, enquanto pensa que isso é por causa do que aconteceu no dia anterior. Mas se ele soubesse que ela está indo depois de ter armado a maior confusão no campo de treinamento, ele nunca daria a ela uma coisa dessas. Aí então pede a Penel que ele diga ao seu pai que ela está muito agradecida. Reverenciando, ele confirma e pede que ela tenha um bom dia. Penélope levanta a mão e Claes fica sem entender nada. Com um sorriso em seu rosto, Penélope o chama de tolo e diz que essa é a hora que ele tem que agir como escolta de uma senhorita. Ele diz ser um escravo, e Penélope nega, dizendo que ele é escolta dela agora. Estendendo sua mão, Penélope perguntou o que ele acha que deveria fazer agora. E Claes encara surpreso, mas logo em seguida sorri. Ele então pega a mão de Penélope e se curva, colocando a mão dela em sua testa como sinal de respeito. Penélope fica surpreso, enquanto pensa que precisa ensiná-lo o jeito certo. E Claes então pede que Penélope pise em sua perna para subir na carruagem. Já na carruagem, Claes pergunta a Penélope por que ela não procurou por todo esse tempo. Ela pergunta se ele ficou magoado. Ele diz que ela prometeu a ele. E ela pergunta o que prometeu. E Claes responde que ela prometeu que o visitaria com frequência, como recompensa pelo treinamento árduo dele. Penélope pensa que quase esqueceu o motivo de não ter ido procurar ele. A memória daquele dia chuvoso, o terror que ela sentiu. Ele diz que esperou todos os dias. Penélope responde que não foi porque não tinha sentido. E Claes fica confuso. Penélope pergunta se ele mentiu para ela. E ele pergunta o quê? Colocando a mão no rosto do Claes, ela diz que ele havia dito que definitivamente não havia ninguém lhe maltratando, mas ele tem muitos hematomas em seu lindo rosto.
Virando seu rosto, ele disse que naquela época realmente não acontecia nada disso. Penélope sorriu ao pensar que isso não é verdade, pois ele estava sacudindo a espada como se fosse matar alguém. Então, é impossível que nada tenha acontecido. Quanto mais ela olha para ele, mais ela acha que ele não tem os modos de um nobre. Ela continua dizendo que mesmo assim ele não lhe informou nada sobre as coisas como as que ocorreram hoje. Por isso, a recompensa é inválida. Ele iria protestar, mas Penélope coloca seu dedo em frente à boca dele pedindo silêncio. Ela então diz que eles estão indo em um passeio para ela poder lhe dar outra recompensa. Então pede que ele pare de choramingar e espere um pouco. E Claes fica pensativo, mas vemos que sua pontuação subiu para 33%. Penélope fica encarando, enquanto se pergunta quantos anos tem o Claes. Agora que ela pensa nisso, Claes tem cerca de 17 anos de idade. Provavelmente é a mesma idade da Penélope, mas nossa prota atualmente tem 20 anos. Então ela está tentando seduzir alguém mais jovem. Então por que ela sente que ela é quem está sendo seduzida ali? Quando eles chegam à loja, o vendedor animado logo se recepciona, dizendo que ali eles vão encontrar as melhores espadas do Império, e que lá eles não têm apenas espadas, mas também todo tipo de armas raras. Então basta eles lhe dizer se quiserem algo. Penélope pede para ver as espadas de madeira primeiro. O homem diz que elas estão por aqui, pedindo para ela lhe acompanhar. Penélope então chama Claes para ir com ela. Chegando lá, Penélope pergunta se alguma das espadas interessou Claes. Olhando para elas, Claes diz ainda não ter certeza. Ela pergunta se ele não gostou de nenhuma. Claes responde que não é isso. A questão é que elas parecem exatamente iguais às que tem no campo de treinamento. Então, ele pode usar aquelas lá mesmo. Agitado, o vendedor disse que isso é impossível, pois tudo que tem ali é forte o suficiente para competir contra uma espada real. Aquelas feitas com madeira da árvore imperatriz, que só cresce na floresta das fadas, são especialmente afiadas. Afiadas o suficiente para cortar um grão de arroz. Penélope diz que então não tem jeito. O vendedor, um pouco nervoso, diz que tal então eles irem para a parte das espadas reais, ao invés de ficarem ali nas espadas de madeira. Mas Penélope o corta, perguntando o que ele está falando, deixando o vendedor confuso. Apontando de cima até embaixo, Penélope pede que mande todas aquelas para a mansão Eckhart. O vendedor e Claes ficam sem reação, enquanto Penélope diz que será bom comprar as mais rígidas para não quebrarem com facilidade, e que agora eles precisam ver uma roupa de treinamento. Olhando Claes na roupa de treinamento, ela diz que não está nada mal. Ela pensa que com essa altura e esse rosto, ele fica bem nessas roupas, então pergunta se ele gostou. O vendedor empolgado diz que está perfeito, que aquela roupa é feita com material da melhor qualidade que a capital tem a oferecer. Essas roupas novas fazem até mesmo as pessoas comuns que as usam parecerem angelicais. Nenhum outro uniforme parece tão bom quanto este. Ignorando completamente o vendedor, Claes retorna a pergunta e pergunta se Penélope gostou da roupa. Penélope responde que ela escolheu de acordo com o gosto dela, então é claro que ela gostou. Mas ela está perguntando se ele gostou. Claes responde que se ela gosta, ele também gosta. Penélope sorri diante da resposta, enquanto pergunta se é sério. Então diz que nesse caso, é para o vendedor enviar mais 3 desses de cada tipo. O vendedor diz que os enviará imediatamente. Se virando, Penélope então diz que por último irá comprar uma espada real, mas Claes chama por ela. Ele diz que para ele, aquilo é o suficiente. Surpresa, Penélope pergunta o quê? Enquanto em completo pânico, o vendedor pergunta por quê, enquanto diz que a espada é a coisa mais importante para o cavalheiro. Penélope diz que ele precisa ter uma espada. Então pergunta se isso incomoda. Ele responde que não é isso, que na verdade ele acha que nunca vai ter a oportunidade de usar uma espada de verdade, então não queria manter um presente que a mestra o deu para nada. Penélope pergunta por que ele não teria a oportunidade de usá-la, pois quando o treinamento básico de esgrima acabar, ele terá que usar uma espada de verdade de qualquer jeito. O vendedor concorda, dizendo que as palavras da nossa prosa são certas. Claes responde que é porque ele sabe que um escravo de uma nação derrotada nunca poderia se tornar um cavalheiro. Ele diz que o fato de não existir maneiras dele se tornar oficialmente um cavalheiro é algo que ele sabe há muito tempo. Então tudo o que ele precisa são espadas de madeira para o treinamento. Penélope fica sem palavras. Ela pensa que isso é verdade. É de conhecimento público que um escravo não pode ser nomeado um cavalheiro. E Claes mesmo sabia muito bem disso.
E ela é a única pessoa que sabe que ele virará um cavaleiro no futuro. Ajeitando os óculos, o vendedor pergunta se um escravo, mas logo em seguida diz que mesmo assim, que se é para ele proteger sua mestra, uma espada seria essencial. Mas Iclais o corta, dizendo com uma cara séria e um pouco assassina. Seu corpo é suficiente para protegê-la. O vendedor se esconde atrás de Penélope, tremendo de medo. Penélope diz que entende se ele pensa assim, enquanto pensa que não é bom forçar uma coisa em alguém que não quer. Ela diz que ainda precisa ver mais algumas coisas, então pede que ele saia primeiro e espere lá fora. Iclais se vira e vai embora, sem nem ao menos dizer adeus, fazendo se próxima perguntar quem é o mestre ali. Ela já vem notando isso tem algum tempo, então ela percebe que se ela não apontar cada erro que ele comete, é capaz de ele nunca endireitar suas maneiras por conta própria. Ele é bom em ouvir, mas definitivamente não tem modos. Penélope diz ao vendedor que, já que está ali, gostaria de ver as espadas mágicas. O vendedor é pego de surpresa, mas logo concorda, pedindo que ela o siga. Olhando para as espadas, Penélope diz que elas são realmente bastante chamativas, então pergunta se ele não teria algo mais simples. O vendedor pergunta se ela se importaria de esperar um pouco, e então começa a procurar algo. Pega uma caixa vermelha, ele assopra a poeira de cima dela. Mostrando para Penélope, ele pergunta que tal aquela, dizendo que ela é uma espada ancestral mágica. Surpresa, Penélope pergunta sua espada ancestral mágica, enquanto o homem abre a caixa. Com uma cara desconfiada, Penélope pergunta o que é aquilo, olhando para um colar com um pingente de espada. Penélope pergunta ao vendedor se ele está brincando com ela. Ela pediu uma espada simples, e ele vem dar a ela um colar com um pingente em forma de espada. Nervoso, o homem diz que não se atreveria a brincar com ela, então Penélope pergunta o que é aquilo. O homem responde que se ela pegar esse colar e colocar um pouco de mana nele, esse pingente de forma de espada se torna real. É assim que funciona. Esse é um item muito misterioso. Segurando o colar, nossa prota pergunta se aquele objeto que parece mais um brinquedo faz isso. Então isso significa que uma pessoa que não tem mana não pode usá-la. O vendedor diz que cavaleiros que treinaram por muito tempo costumam ser capazes de dar um pouco de magia. Senão, eles não poderiam usar espadas mágicas. Penélope diz que o Iclais, mas o vendedor a corta, pedindo que ela não se preocupe. Ele está nesse ramo há décadas e pode dizer que o escravo dela, mas não se corrige, dizendo que o espírito daquele guarda é de certa forma excepcional. Ele pode contar nos dedos o número de pessoas que emitem uma aura assustadora como aquela. Penélope pergunta se é verdade, mas em pensamento ela diz que tem certeza que sim, pois não é à toa que ele se tornará um mestre espadachim. Chorando emocionado, o homem disse que na verdade essa espada é um item tão raro que eles compraram ela por um preço bem alto no mercado negro. Mas talvez por ela ser muito cara, os cavaleiros normalmente preferem olhar as espadas mais chamativas primeiro, lamentando pela pobre espada. Ele continua dizendo que apesar de não ter um feitiço de reforçamento nela, a espada é muito forte, pois é feita de um mineral muito raro. Eles se interessaram nela por ela ser feita de um ferro vindo de uma mina de anões, e esse mineral foi extinto há muito tempo. Pegar a pergunta se é tão boa assim. O homem responde que não há jeito de fazer outra dessa atualmente, porque o segredo dela só é conhecido pelos anões. Quando ela fica pequena, a mana que flui dentro dela também diminui, então ninguém vai perceber que é uma espada mágica, mesmo em lugares onde armas são proibidas. Ela pode até entrar no palácio que ninguém vai perceber. Penélope acha que essa explicação foi bem cumprida, mas ela não ligou para isso, pois estava muito interessada nessa espada. Uma espada que não fica à mostra, mas sempre pode ser carregada consigo. Ela estava pensando em pegar algum tipo de adaga ou espada pequena, mas essa é bem melhor. Se for o Iclais, não importa se é uma espada real ou um colar de brinquedo, vai se tornar uma arma mortal no momento em que estiver nas mãos dele. Penélope não diz que vai levar ela. Emocionado, o homem agradece, pois seu bebê finalmente encontrou um dono. Ele então pergunta se ela quer que ele mande para o ducado junto das outras coisas. Penélope nega, pedindo que ele a entregue agora. Ele concorda, dizendo que vai embrulhar. Enquanto o homem embrulha o colar, algo chama a atenção de nossa prota. Apontando para um canto, ela pergunta o que é. Já na carruagem, alguém pergunta como foram as compras de Penélope, então pergunta para onde ela quer ir agora. Ela diz que ouviu que existe um lugar tranquilo no lago ao leste. A pessoa diz que ela quer dizer o lago Calha, então fala que irá levá-la imediatamente. Chegando no lago, Penélope pede que Iclais caminhe com ela. Ao ver a relutância do homem, ela pergunta se ele não acha que ela vai se sentir solitária se andar sozinha.
Então, delicadamente, ele segura a mão de nossa prota. E eles começam a andar de mãos dadas. Sentados em um banco, Penélope pergunta se Clyde se sente melhor, pois ele teve um dia ruim mais cedo. E Clyde diz não ter sido grande coisa. Com um sorriso tranquilo em seu rosto, Penélope pergunta quantas vezes coisas assim aconteceram, ao que o homem responde que essa é a primeira vez. Penélope pede que Clyde não tente enganá-la com uma mentira tão óbvia. Ela disse a ele antes para ele fazer as pessoas da mansão o aceitarem, mas ela não vai lhe repreender por não ser capaz de fazer isso agora. Ela se intrometeu porque aquilo estava além do que ele poderia cuidar. Então pergunta se é o reino de quem está liderando as pessoas que estão maltratando. Ela pede que ele diga o que Reynolds fez a ele, pois ela vai cuidar disso. E Clyde pergunta como. Confusa, Penélope pergunta o quê? Então Clyde pergunta o que ela pode fazer contra os cavalheiros. De um jeito ou de outro, nada vai mudar enquanto ele for um escravo. Então, se for por causa dele, é melhor ela fingir não saber de nada, pois isso não importa. Penélope se pergunta se ele está sendo sarcástico. Então chega à conclusão de que não, que ele está realmente falando sério. Eu vou ficar do seu lado por minha própria vontade. Então não me faça ser expulso por nada e fique na sua, é o que ele quer dizer. Ela pensa que Clyde deve ter se adaptado à vida no ducado mais rápido do que ela pensava. Ela tem certeza de que ele já deve ter percebido a posição de sua senhorita. E Clyde era o adversário mais difícil no modo normal, que na verdade era para ser chamado de modo super fácil. Nossa prota pensou que era porque ele tinha alguma lealdade à sua mestra, Penélope. Mas agora, ela sabe o motivo. A verdade talvez seja que ele sempre esteve em uma guerra rigorosa de paus e pedras para sobreviver. Essa é a personalidade original do Clyde. Depois do incidente dessa manhã, Penélope estava ansiosa para curtir esse passeio juntos. Então ela arrastou por todos os lados, sem saber de nada. Isso é realmente engraçado. Então ela concorda com ele, dizendo que ele tem razão. Em pensamento, ela se pergunta por que ela não pensou que enquanto estava tentando ganhar o interesse dele, ele também poderia estar olhando para saber se ela poderia ajudá-lo ou não. Penélope diz que agora ele sabe um pouco sobre a posição dela dentro do ducado. No momento, ela não tem poder para libertá-lo. Enquanto ele permanece um escravo, não há solução para eles pararem de incomodá-lo. E Clyde apenas fica em silêncio. Penélope continua dizendo que ainda assim vai ter que manter ele junto com os cavalheiros. Se as habilidades dele com a espada são de alguma forma úteis, elas não serviriam pelo menos para chamar a atenção do Duque? Então ela pede que ele aguente mesmo que seja triste, que suporte tudo isso e treine para melhorar suas habilidades. E Clyde fica surpreso. Penélope diz que vai aparecer por lá de vez em quando, como hoje, e bagunçar tudo, dando aos cavaleiros muito trabalho. Por fim, ela diz que ela e o Clyde realmente têm vidas patéticas. Então ela entrega a ele o colar, dizendo que quer que ele fique com aquilo. E Clyde pergunta o que é. Penélope diz que pode parecer um brinquedo, mas é uma espada. Ela pede que ele pegue e coloque um pouco de mana nele. Então pergunta se ele pode fazer isso. E Clyde pega. E logo em seguida, vemos um brilho. A espada cresce diante dos olhos de todos, deixando tanto Penélope quanto Clyde surpresos. Penélope saiu da loja falando que se o vendedor mentisse sobre isso, ele teria que lhe devolver 10 vezes o valor pago, mas quem diria que era real? E Clyde pergunta por quê, enquanto encara a espada. Penélope responde que lá no Império de Ioka, não é apropriado que um escravo de um país derrotado tenha uma espada mágica. Mas se Clyde não tiver mudado de ideia sobre tê-la como sua mestra, então o cavaleiro que ela vai ter ao seu lado a partir de agora será apenas ele. Ela também pergunta o que ele lhe diz. Ele aceitará a espada ou permanecerá como escravo? Ela pede que ele escolha. E Clyde fica encarando em silêncio. Um pouco aflita, ela pensa que isso realmente soou como uma ameaça. Se ele não aceitar a espada, ela irá pegá-la de volta e dar como se fosse um presente ao Duque ou ao Derek. Ela não queria fazer o clima ficar estranho. E Clyde move a espada e a finca no chão. Ele agarra a mão de nossa prota, que, confusa, pergunta o que ele está fazendo. Ajoelhada em frente à nossa prota, enquanto beija a mão dela, e Clyde diz que como seu único escudo, ele jura que lhe dará sua eterna obediência e lealdade. Penélope pergunta se lealdade, enquanto pensa que, no modo normal, ele jurou a Ebony sua eterna obediência e amor. Não. É só a situação que é diferente. Ele agora está com 40%. Penélope pede que ele não a traia, pois sua traição... E em pensamento,
Ela completa que pode fazer com que a morte seja o seu único final. Agora, Penélope se encontra em frente ao Duque, seu coração batendo a mil. Um silêncio angustiante parando na sala. Penélope pensa que é assim que termina. Ele provavelmente chamou ali por algo que ela fez. Ela não sabe o que poderia ser, porque há muitas razões para ele lhe chamar. Primeiro, a discussão com o Reynolds. Segundo, o que aconteceu no campo de treinamento. E terceiro, a quantidade de caixas de espada de madeira que ela comprou com o cheque em branco. O Duque finalmente quebra o silêncio perguntando se nossa próxima gostaria de tomar chá. Ainda nervosa, ela diz que se ele lhe der um pouco, ela agradeceria. O Duque começa a servir o chá, enquanto nossa prota pensa que essa é a primeira vez que ela toma chá com um personagem do jogo. Toda vez que ela foi ali, era para resolver problemas, pedir desculpas por seus erros, salvar sua vida e partir o mais rápido possível assim que a conversa terminasse. Até um tempo atrás, ela nem sequer era tratada como igual. Agora que as coisas são assim, ela não sabe se se sente aliviada ou apreensiva. Ele entrega a xícara e ela agradece. Ele chama seu nome e diz que ouviu que aconteceu uma comoção no campo de treinamento. Penélope pensa que no final foi a segunda opção. Ela responde que sim, e teve alguns problemas com os cavalheiros, então diz sentir muito. O Duque diz que gostaria de ouvir a história toda. Ela responde que tem certeza que ele já ouviu tudo o que aconteceu. Ele diz que sabe muito bem o que ouviu, então pergunta se ela quer dizer que foi até o campo de treinamento e sem hesitar fez o Iclá estrangular um cavalheiro. Ela diz que se ele chamou ela ali para confirmar o que aconteceu, então sim, é verdade. Se ele ordenar que fique em confinamento por ter machucado um dos cavalheiros da família, ela irá aceitar obedientemente. Ela irá ficar no quarto até quando ele desejar. Mas ela não acha que fez algo errado dessa vez. O Duque apenas a encara com um olhar frio em seu rosto. Em pânico, ela pensa que já que disse isso tem um pingo de vergonha na cara, o Duque provavelmente vai ficar bravo com ela. Se ela ficar em seu quarto, perderá o concurso de caça que o Duque mencionou na hora do almoço. É um evento ao qual comparece apenas as famílias nobres respeitáveis. Mas como ela não é filha verdadeira, isso pouco importa para ela. Uma vez que todos os protagonistas vão se encontrar lá, exceto Iclás, haverá 4 vezes mais chances de perigo a cercando no local. Ou seja, esse é o episódio perfeito para morrer sem saber o motivo. Como Yvonne fez no modo normal, é melhor ela ficar na mansão e aumentar a favorabilidade do Iclás. Além disso, esse evento acontecerá no Palácio Imperial, e ela não pode ir lá porque não quer se envolver com o louco do príncipe Calisto. Seu pai diz que ela quase matou um cavalheiro da família, e mesmo assim diz que não fez nada de errado. Firme, ela responde que sim. Seu pai suspira, depois pergunta então por que ela ordenou que a escolta dela fizesse isso. Penélope fica confusa, enquanto se pergunta o que é aquilo, pois ele está reagindo diferente do que ela estava imaginando. O Duque continua dizendo que ela, que nunca esteve interessada nos cavalheiros deles, não faria uma coisa dessa sem um motivo. Além disso, Penélope contou com detalhes o que a escolta dela tem feito. Penélope pensa um pouco, então diz que a culpa é toda dela. Foi capricho dela ir para o campo de treinamento, e ela não gostou da atitude dos cavalheiros. Mas seu pai interrompe, dizendo que a história que os cavalheiros lhe contaram determinará a punição do escravo que ela trouxe. O Duque a chama de Penélope Ecarte, deixando nossa prota nervosa ao perceber que ele falou seu nome inteiro. Irritado, o Duque diz que em nome da família Ecarte, irá pedir que ela lhe conte o que aconteceu pela última vez, pedindo que ela escolha suas palavras com sabedoria. Se ela não falar, ele vai ter que chutar o escravo para fora da posição de aprendiz, já que foi ele a causa de toda essa confusão sem saber o seu devido lugar. Penélope chora em pensamento, enquanto pensa que só queria ficar de castigo. Seu pai pede que ela lhe diga nos mínimos detalhes o que aconteceu naquele dia. Caso contrário, ele vai considerar o escravo responsável por toda a comoção. Penélope pensa que isso não é bom. Ela não teve outra escolha. Então ela começa a dizer que um cavalheiro castiga no Iclás por quebrar uma espada de madeira durante o treinamento. O Duque diz que não é incomum ver punições severas dos ranks mais altos sobre os mais baixos nas relações entre cavalheiros para propósitos militares. Ele já é velho o suficiente para saber disso. Penélope continua dizendo que nesse meio tempo, o cavaleiro insultou a dona do Iclás. Confuso, o Duque pergunta o quê. Penélope pensa que, como esperado, essa foi a parte que eles esqueceram de mencionar. Ela continua dizendo que Iclás a defendeu. Então os cavalheiros e seus colegas tentaram bater nele todos juntos. Então ela diz para o Iclás proteger a honra de sua senhorita, que foi manchada por aqueles cavalheiros.
O silêncio na sala é tão grande que tudo que é possível escutar é o tic-tac do relógio. O Duque chama de bastardos. Então pergunta como ele insultou e o que ele disse. Calmamente, Penélope responde que eles disseram que ela é uma princesa falsa e que não irá poder cuidar do Iclaes quando ela for expulsa dali. Então esse mesmo cavalheiro diz para o Iclaes tomar consciência logo que a mestre dele é uma corda podre. O Duque fica em silêncio. Penélope está cansada. Elas perguntam quantas vezes mais eles terão que repetir esse tipo de conversa até que ela possa escapar. Triste, seu pai pergunta por que ela não foi procurar o Derek ou ele imediatamente para lhes contar isso. Penélope respondeu que o puniu imediatamente, por isso achou que não valia a pena reportar isso. O Duque pergunta o que ela quer dizer com não valia a pena. O Duque grita que um cavalheiro qualquer se atreveu a dizer coisas vulgares para a senhorita da casa. Penélope, nervosa, diz que eles juraram lealdade a ele e à família, não para ela. O Duque pergunta o que ela disse. Então ele diz que todos os cavalheiros da família são seus cavalheiros também. Isso não vai mudar enquanto ela for um membro dos Ecartes. Penélope fala que o Iclaes é o suficiente para ela, mas o Duque grita dizendo que não estão falando simplesmente de uma escolta. Penélope fala que o que ela quer dizer é que Iclaes vai ser seu único cavalheiro. Quando o cavaleiro chamado Marca insultou, nenhum dos outros cavaleiros tentou pará-lo. Ela não quer ao seu lado gente que não está disposta a lhe proteger. Ontem, assim como no primeiro dia do festival, Iclaes foi o único cavaleiro que a protegeu. O Duque inicialmente fica em silêncio. Depois ele pergunta se foi por isso que ela resolveu comprar 600 espadas de madeira. Surpresa, Penélope pergunta se foram 600. Então por que o mordomo não importunou com isso? Ela diz que Iclaes ainda segue sendo aprendiz. Ela sentiu pena e por isso comprou uma espada mágica para ele. O Duque novamente a chama pelo nome completo. Então disse que usar um cheque em branco para esse tipo de coisa. Fazendo um beicinho, nossa prota diz que ele lhe deu o cheque para ela se sentir melhor. Enquanto toma um gole de chá, Penélope pergunta se isso não vai funcionar. É desconfortável ter que tentar de toda fofinha desse jeito. Então ela se pergunta por que sempre tem que lidar com coisas assim. Ela é simplesmente uma péssima atriz. Fazendo um som de desaprovação enquanto vira o rosto, o Duque diz que ela vai pegar um resfriado tomando chá frio desse jeito. Então ele vai pedir outro chá quente para ela tomar. Penélope pensa que parece que esse fingir de fofa funcionou. Foi bom ela ter pensado em um plano de contingência depois do incidente do sótão com Reynolds. Nem sempre é bom se desculpar assim tão fácil. O modo difícil está ficando mais complicado. Então ela deve mudar sua estratégia de acordo com a situação. Seu pai então a chama. E quando ela olha para ele, seu pai está emitindo uma aura assustadora. Ele diz que não acha que esse seja o caso, mas ele não pode ser um escravo. Penélope fica absolutamente confusa, sem entender nada. Aflita, ela pergunta o quê? Refletindo, o Duque diz que mesmo que ele tivesse um status de nobreza antes, ele veio de um país que foi derrotado. Penélope não sabe o que ele estaria planejando por trás de seu rosto bonito, e o Duque acha que tem uma ou duas pessoas que estão atrás da única princesa dos Eckhart. Penélope pede que ele espere um pouco. Nossa prota pensa que rostinho bonito que. Toda vez que ela sente que talvez ela vai perder o interesse dele, seu coração para de bater. Então ela diz que sabe que não é muito inteligente como a maioria das pessoas, mas ela também não é tão burra assim. O Duque diz que está dizendo isso porque viu o rosto dele, e ele é apresentável. Perplexa, ela responde que isso não é uma novela onde a princesa e o cavaleiro se apaixonam e fogem para se casar, e ela não é o tipo que gosta de pessoas mais novas do que ela. Tossindo, o Duque diz que se ela diz, ele acredita. Ela pede que ele não se preocupe, pois isso nunca vai acontecer. Em pensamento, ela completa que, afinal de contas, todos os personagens pertencem à heroína. Quando ela chegar ao final, irá embora dali sem olhar para trás. Pois expectativas vazias e sentimentos inúteis só irão atrapalhar a fuga dela dali. De forma cuidadosa, Penélope chama pelo seu pai. E diz que se ele está realmente preocupado, ela não vai sair para lugar nenhum durante um tempo e irá ficar refletindo em seu quarto. O Duque diz que ela já ficou bastante tempo refletindo. Então pede que ela se prepare para participar da próxima competição de caça. Confusa, Penélope pergunta o quê? Ia protestar, mas seu pai a corta, dizendo para ela não ficar apenas no quarto. Ela deveria pegar essa oportunidade para se dar bem com as pessoas da idade dela, pedindo que ela melhore esse temperamento difícil um pouco. Ela protesta, dizendo ter causado uma grande confusão no dia anterior. O Duque pergunta o que tem isso, enquanto diz que isso não vai mudar em nada. Ele fala que eles irão parar de falar desse assunto. Fazendo um som de frustração, ela pensa que, em primeiro lugar, ela mandou estrangular um cavalheiro. Então como assim isso não vai mudar nada? Até ela acha que isso foi uma grande coisa.
Seu pai empurra uma caixa na direção da Penélope pedindo que ela pegue aquilo. Penélope fica pensativa. Ao abrir, Penélope percebe se trata da besta. Aparece uma notificação no sistema informando que ela obteve a recompensa. Penélope percebe que essa era a besta que ela ganhou da missão com o chato do Reynold. O Duque diz que essa é a arma dela que estava com ele, mas dessa vez ele fez uns ajustes para ficar mais segura. Penélope pensa que essa besta parece mais um ornamento de parede que uma arma. Seu pai disse que ela está mais segura, mas a menos que ele tenha feito ela ficar impossível de atirar, ela não vê como. O Duque coloca um saquinho na mesa e pede que ela olhe aquilo. Ao abrir, Penélope percebe que são diversas bolinhas. Ela pergunta o que é isso, ao que o Duque responde que essas esferas mágicas vão substituir as flechas. Penélope pergunta se mágicas e de que tipo de... mas seu pai a corta, dizendo que se alguém for golpeado por uma das esferas, sentiram como se tivessem sido atingidos por um raio e ficaram atordoados por um tempo. Não é uma magia forte, por isso não corre o risco de matar ninguém. Mesmo que a pessoa fique ferida por ter sido acertada, ela não vai sofrer nenhum ferimento sério. Suspirando de forma triste, Penélope diz entender. Ela pensa que o Duque parece estar muito determinado em fazer ela participar dessa competição de caça. Ela não pretende caçar nada. Ela vai ficar feliz em conseguir se esconder bem o suficiente para não ser notada pelo príncipe herdeiro. O Duque continua dizendo que tem mais uma coisa. Essa arma também possui uma magia que faz perder a memória assim que a esfera acerta o alvo. Confusa, ela pergunta o quê, enquanto repete em dúvida a magia que apaga a memória. Em pensamento, ela se pergunta por que uma besta tem tal magia. De forma séria, o Duque diz que se ela quiser mesmo atirar em alguém, é para ela atrair a pessoa para um lugar que não tem ninguém. Não sei quanto a vocês, mas morri de rir nessa parte. Esses pais deixam os filhos fazerem qualquer coisa desde que ninguém veja. Penélope fica completamente chocada. Ela grita o quê? Podendo ser ouvida até mesmo do lado de fora. Penélope pergunta o que ele quer dizer com isso. Então pede que ele não lhe diga que... Mas ele a corta parecendo um pouco irritado, enquanto diz para ela não ir atacando as pessoas na frente de todo mundo igual ela fez antes. Eles vão perder a memória depois de desmaiar de todo jeito. Então não é para ela deixar ninguém ver quando ela for atirar em alguém, perguntando se ela entendeu. Penélope pensa que normalmente não era para dizerem a ela para não fazer isso. Não disseram que ela quase matou a filha de um conde? Talvez o Duque esteja com medo que algo aconteça. Ou Penélope realmente é uma pessoa fora de controle. O Duque pergunta por que ela não estava respondendo. Então Penélope diz que usará com cuidado, agradecendo. O Duque diz que estava tentando dar isso a ela depois de ouvir a versão da história dela, e não para lhe dar um sermão. Penélope fica surpresa. Pigarreando, o Duque diz que se ela entendeu, eles irão parar por ali. Fala para ela voltar para seu quarto, já que eles conversaram bastante por hoje. Penélope não diz que tem algo para ele também. Ela abre uma caixa, e surpreso, o Duque pergunta se aquilo é um amuleto. Retornando ao passado, ainda na loja, Penélope pergunta o que é aquilo naquele canto. O vendedor diz que são amuletos. Penélope questiona se amuletos. O vendedor diz que sim. Eles possuem feitiços que são esculpidos e inseridos nas gravuras mágicas originais. Em caso de emergência, o feitiço será ativado automaticamente para proteger o dono. Há praticamente aqueles que lhe teletransportam para um lugar seguro e aqueles que possuem magia defensiva. Ele pergunta se a competição de caça não está se aproximando, comentando que é um presente muito popular para dar um amante ou um membro da família que participa da competição. Penélope diz ao seu pai que o amuleto tem um feitiço de teletransporte de emergência gravado nele. Confuso, o Duque pergunta por que ela lhe daria algo assim. Penélope responde que é o presente mais comum entre os aristocratas que participam de competição de caça hoje em dia. Surpreso, o Duque pergunta se é um presente. Penélope confirma, dizendo que ouviu dizer que dessa vez haverá vários visitantes de outros países, e por isso vão liberar alguns animais raros que trouxeram desses locais. Apenas por prevenção, ela espera que ele mantenha isso com ele o tempo todo. O Duque pergunta quem nesse império se atreveria a machucá-lo, ao que Penélope responde que ninguém ousaria machucá-lo, mas eles não sabem quantas forças políticas se aproximam por causa da posição dos Ecartes. Os Ecartes são uma família que se manteve neutra. Se algo acontecer à segurança do Duque, eles não sabem que tipo de força se aproveitariam disso para atrair a família deles para sua facção. Com um olhar desconhecido no rosto, o Duque diz que ela tem uma brilhante ideia. Ele toca no amuleto enquanto diz que não. Está tudo bem. Distraído, ele diz que irá manter o amuleto com ele. Se levantando, Penélope diz que então irá se retirar agora. Ela pensa que originalmente ela trouxe aquilo para poder apaziguar nem que fosse um pouco a raiva do Duque. Ele acabou não atendendo ao propósito inicial, mas tanto faz. Ela fez o que tinha que fazer. Quando ia abrir a porta, seu pai a chama. Se virando para ele, ela diz sim.
Ele diz que ela amadureceu um pouco ultimamente. Ela fica surpresa. Então, chamando de Duque, isso não pode dizer que não tem ressentimentos. Mas, enquanto aperta sua mão, ela se pergunta se isso é pela pobre Penélope ou se é porque ela não está mais sendo tratada como a filha imatura e bobo que era Penélope. Ela continua dizendo que nunca deixou de se sentir grata por ele ter lhe trazido para lá. Aparece então a notificação do sistema avisando que a reputação dela aumentou em 15 pontos, totalizando agora 25 pontos. Nossa prota pensa que de qualquer maneira, ela tem vontade de chorar um pouco. Já em seu quarto, Emily pergunta se ela já está ali, informando que a limpeza do quarto terminará em breve. Então pede que ela espere um pouco. Penélope concorda. Emily continua dizendo que ouviu dizer que todos os presentes que chegaram de manhã são para a escolta dela. Os presentes se amontoaram como uma montanha em frente à entrada, e agora está um caos. Penélope pensa que sabia que o boato já havia se espalhado. Emily então pede que ela não lhe diga que o Duque a chamou para falar disso. Penélope responde que não era grande coisa. Mais importante que isso, Penélope pergunta onde está o mordomo. Ele está quieto apesar de toda essa bagunça. Emily concorda, dizendo que Fennel não disse nada. Ele ficou um pouco surpreso, mas disse que Penélope deveria ter suas razões. Ele disse que manteria os presentes em um depósito privado para uso exclusivo de sua escolta. Perplexa, Penélope pergunta o quê? Se aquele velhote... Mas logo em seguida se corrige, perguntando se o mordomo disse isso. Emily diz que sim, e Penélope pede que ela lhe agradeça em seu nome depois. Triste, Emily pede que da próxima vez que nossa prota for fazer compras, que ela leve junto, dizendo que pode segurar suas coisas. Agora que Penélope pensa nisso, Emily não teve a chance de agir como sua empregada ultimamente. Penélope acende um amuleto para Emily pedindo para ela pegar. Emily fica confusa. O objeto é incrivelmente brilhoso. Penélope pergunta que reação é aquela, pedindo que ela pegue logo. Emily pergunta o que é aquilo. Penélope responde que é o seu presente, enquanto pergunta o que mais seria. Emily, ainda sem acreditar, pergunta se um presente. Ao que Penélope responde que vai lhe proteger de perigos inesperados enquanto ela carregar aquilo com ela. Ela continua dizendo que tem muitos inimigos e que agora que ela faz parte do seu pessoal, nunca se sabe quando ou onde coisas ruins podem acontecer, pedindo que ela sempre mantenha com ela. Penélope pensa que é mais barato do que aquele que ela deu ao Duque, mas é um presente comum que se dá entre amigos queridos. Nossa pró sente uma pequena pontada de culpa por causa da última vez em que ela soltou sua raiva na Emily. Além do mais, ela tem um histórico de reeditar joias caras que ela tinha tentado dar a Emily. Se ela não aceitar isso dessa vez, ela vai pensar que Emily tem algum motivo oculto. Emily começa a chorar e a soluçar emocionada. Ela diz que essa é a primeira vez que ela recebe um presente assim em todos os anos em que trabalhou ali no Ducado. Penélope diz que então isso é um alívio. Emily diz que é tão bonito e que ela vai usá-lo bem. Enxugando as lágrimas e colocando um sorriso no rosto, Emily diz que vai trabalhar mais no futuro, e então agradece. Aparece a notificação do sistema informando que a reputação de Penélope aumentou mais 5 pontos, totalizando agora 30 pontos. Sorrindo enquanto vê Emily agradecer, nossa prota deseja que as coisas continuem assim, pois dessa forma... Mas então vamos para alguns dias antes da competição de caça. Vemos Fennel dizer para Penélope que ele trouxe as flechas de treino para usar na besta que ele mencionou outro dia. Penélope agradece. Ele completa dizendo que também trouxe uma carta. Nossa prota pergunta o que é aquilo, dizendo que pediu para ele queimar todos os convites que fossem enviados a ela. Fennel diz que é uma carta do Palácio Imperial, por isso ele não poderia simplesmente queimá-la. Penélope apenas começa a se quebrar por dentro ao ouvir tais palavras, completamente em choque. A carta está entreaberta na frente de Penélope. Nossa prota encara a carta com a testa franzida, claramente se sentindo desconfortável. Ela pensa que não quer ler, mas ela tem que fazer isso. Penélope começa a tirar o papel de dentro do envelope. A carta diz: Querida princesa Penélope Eckhart, vários meses passaram desde o nosso encontro no labirinto do jardim. Durante esse tempo, se houvesse um grande ou pequeno banquete no palácio, eu lhes diria para enviar um convite à princesa. Mas eles responderam que ela não iria participar. Você ainda está vagando por aí com aquela dor de estômago? Felizmente, terá competição de caça em breve. Assim não demorará muito para que eu possa vê-la novamente. Você deve ter ouvido que a proibição de sua participação foi suspensa. Eu pessoalmente levantei minha voz em prol da minha princesa doente. Espero que melhore logo e possa me encontrar nesse dia, no dia do início da competição. Quem olha assim até pensa que ele realmente está preocupado. As mãos de Penélope tremem enquanto lê a carta. Na parte do PS está escrito: Você não esqueceu da sua promessa comigo, não é?
É melhor você lembrar, princesa. Eu tenho esperado pela resposta que você vai me dar. E há muito tempo tenho sido muito paciente para que você se recupere dessa maldita dor de estômago. Assinado, Calisto. Penélope se lembra. Na próxima vez que eles se encontrarem, ela terá que explicar em detalhes o porquê e como começou a gostar dele. Chamando de louco, ela começa a amassar a carta. Penélope pergunta que tipo de carta era. Penélope responde em pensamento que é uma carta ameaçadora de um louco que não tem nada para fazer. Mas ela pergunta a ele quanto tempo levará o treinamento dos cavaleiros hoje. Ele responde que sabe que vai durar até as 3 da tarde, questionando por que ela pergunta. Suspirando, Penélope pensa que originalmente ela ia tirar 1 ou 2 vezes para ver quais são as habilidades com a besta no corpo da Penélope. Mas não será mais assim. Agora, ela tem um motivo para aprender com urgência a manejar a besta. Então ela diz que irá usar o campo de treinamento. Dito isso, Penélope se arruma para ir treinar. Ela diz que está perfeito, que aquelas roupas lhe caem bem. O traje de caça é só para homens, então ela só pegou um e experimentou. As mulheres aristocráticas do Império de Yoka raramente caçam. Portanto, não há outro tipo de traje. Pegando a besta, ela pensa que reencarnou dentro de um jogo e anda praticando tiro ao alvo com uma besta, que não é uma arma tão comum. Mas não há muito o que fazer. Depois de receber aquela carta ameaçadora, ela tem que proteger sua vida. Mas quando Calisto tentar matá-la, ela irá atirar nele com isso. As esferas mágicas que ela recebeu do Duque explodem no momento que atingem o alvo, sem deixar evidências e apagando a memória. Enquanto caminha em direção ao campo de treinamento, ela pensa que é apenas uma medida defensiva. Ela não está levando isso para o lado pessoal. Os empregados que a vez perguntam surpresos se ela está andando como uma besta. No meio do caminho, Penélope se encontra com Reynold. A pontuação dele está em 17%. Penélope pensa que maldição. Ela encontrou logo a pessoa número 1 da lista daqueles que ela deve evitar. Não acredito que ela está mais receosa de encontrar o Reynold do que o Calisto, que literalmente colocou uma espada no pescoço dela. Ela se pergunta sobre o que deve fazer. Seria ridículo depois de ter brigado com ele feito cão de briga, se do nada ela o cumprimentasse normalmente. Mas será que é aceitável se ela apenas virar as costas depois de ter feito contato visual? Se perguntando como ela pode ser tão azarada. Se aproximando, ela se pergunta o que ele vai fazer, e que se ele tiver alguma vergonha, irá ignorá-la. Ele então diz com desdém que para a primeira caçada dela, ela está parecendo uma caipira. Então pergunta se por acaso ela pretende passar vergonha no campo de treinamento com aquela coisa. Mas Penélope apenas passa por ele o ignorando. Reynold pergunta se agora ela irá o ignorar. Penélope pensa que talvez ela devesse ouvir o que ele quer dessa vez. Então ela pergunta se ele tem algo que gostaria de lhe dizer. Reynold fica em silêncio, enquanto nossa prota pede que se ele não tem nada para lhe dizer, então não é para falar com ela, continuando a andar. Reynold diz que eles ainda não terminaram o treinamento. Eles terão treinamento noturnos por alguns dias a partir daquele dia. Se ela for agora, vai dar de cara com alguns cavalheiros. Penélope pensa em ser verdade. Ele provavelmente ouviu sobre o incidente também. Mas o que é que tem? Se alguém tem que evitar alguém ali, o certo seria eles a evitarem. Penélope diz já saber disso. Mas ela não se importa, pois deve haver um alvo que ela possa usar. Eu disse que já que eles terminaram, ela está saindo. Então ela começa a andar. De repente, Reynold diz que se ela quiser ir até o sótão, ela pode ir. Penélope então para. Reynold continua dizendo não se importar se ela vai lá ou não. Com um sorriso irônico no rosto, Penélope pergunta se agora ele quer fazer caridade. A Penélope talvez tivesse uma certa atração por aquele lugar, mas ela não. Ela prefere evitar futuros problemas. Ela então diz que não quer. Ele, confuso, pergunta por quê, ao que nossa prota responde que é porque ela não quer o ver. Nossa prota está mais interessada no que ele disse antes, pois se eles ainda estiverem treinando, isso significa que Claes ainda estaria lá? Ela deveria passar um tempo com ele antes de ir ao palácio. Reynold tem uma expressão incrédula em seu rosto. Sua pontuação começa a brilhar. Ele começa a dizer que naquela época ele fez... Penélope pergunta o quê? E ele continua dizendo que falou um pouco mais do que devia. Penélope diz que não consegue o escutar, o xingando por dentro. Reynold começa a dizer que isso, mas Penélope continua dizendo não conseguir ouvi-lo. Ela pede em pensamento que se ele não tem nada para falar, Mas ele a corta gritando com todas as suas forças um pedido de desculpas.
dizendo que naquela época ele se comportou muito mal com ela. Tapando os ouvidos atordoada, Penélope pergunta se ele comeu algo estragado hoje. Com o coração batendo a mil e levemente corado, Renard continua dizendo que no passado ela sempre aparecia e se desculpava primeiro, perguntando o que aconteceu dessa vez. Ele disse que meninas são tão complicadas e o temperamento dele... Penélope fica parada sem saber o que dizer. Ela pensa que acha que sabe como tem sido a relação entre Renard e Penélope até agora. Se fosse a rota normal do jogo, como ela deveria proceder? Se ela aceitar suas desculpas e dizer a ele obrigado por se desculpar primeiro, ela poderá continuar sem problemas. Penélope pergunta então por que ela tem que continuar dizendo obrigado todas as vezes, mesmo que ela não queira. Penélope chama pelo nome. Sem encarar ela nos olhos devido à vergonha, ele pergunta o quê? Ela diz que irá aceitar seu pedido de desculpas, pois também não fez uma coisa boa. Renard fica confuso, mas diz que fica feliz em saber, dizendo que ela deveria ter dito isso antes. Com um sorriso no rosto, ela pergunta se ele sabe o quê. Confuso, ele pergunta o quê, enquanto Penélope diz que é só que este é o primeiro pedido de desculpas que ela recebe dele. Ela pensa que não irá lhe agradecer por esse pedido de desculpas tão fajuto. Então diz que ele já feriu com sua língua afiada inúmeras vezes, e ela sempre o perdoou, sem receber um único pedido de desculpas. O que ela quer dizer é que ela o perdoa dessa vez também. Renard fica chocado. Ela pensa que vai sorrir até o fim, para mostrar a ele que esse pedido de desculpas não significa nada para ela. Ela simplesmente aceitou por aceitar. Ao perceber que tudo está muito quieto, o Saprota olha na direção de Renard e ainda o encontra completamente chocado. Então do nada ele cora. Enquanto diz não precisar do perdão dela, ele gira e começa a andar, avisando que está indo embora e que já disse tudo o que precisava dizer. Penélope apenas se pergunta o que há de errado com ele, mas então ela fica confusa ao reparar que agora a pontuação dele está em 22%. Posteriormente, nossa próxima pergunta se viu certa a barra de interesse mais cedo. Por um momento, ela pensou que estava errada. Ela pensa que Renard estava certo sobre o treinamento extra. Felizmente, o campo de treinamento de arco e flecha está vazio. Então ela se pergunta se deveria ir até lá. Ela não queria arrumar confusão com os cavalheiros por causa do que aconteceu recentemente. Chegando ao campo de treinamento, Penélope se pergunta por que a besta parece tão pesada. Ela havia pensado que aquele corpo estaria acostumado com essa arma, já que a Penélope a usou, mas está sendo mais difícil do que ela esperava. Nossa próxima pergunta se a Penélope não atirou com isso antes, enquanto vê como recarrega a arma, até que ela consegue, mas sem perceber que alguém se aproximava dela. De repente, a pessoa coloca as mãos ao redor de nossa prota, dizendo que se ela segurar assim, não será capaz de mirar. Penélope leva um susto com um gesto repentino, mas quando olha, vê que é o Iclais. Penélope pergunta o que ele... Mas ele a corta, fazendo um som pedindo para ela não falar, enquanto diz que ela precisa olhar para a frente. Sussurrando no ouvido de Penélope, ele diz que a presa pode acabar fugindo. Penélope fica sem dizer nada. Ainda guiando, ele pede que ela relaxe o braço esquerdo, segura o gatilho com a mão direita e posicione a arma próximo ao seu peito, fazendo Penélope engolir em seco. Com sua mão sobre a dela, aguiando suavemente, ele pede que ela coloque a mão esquerda no corpo da besta o mais próximo possível da mira. Então fala que agora é para ela mirar no alvo. Ele pede que ela respire. Ela atira, acertando o alvo na mosca. Ela fica surpresa com o resultado, enquanto Iclais a parabeniza pelo bom trabalho, a soltando. Ele então se afasta dela e Penélope abaixa a arma. Se virando para ele, ela pergunta se ele já terminou seu treinamento. Ele ignora a pergunta de nossa prota, perguntando desde quando ela está ali. Ela diz que não faz muito tempo. Chateado, ele diz que ela não o procurou. Penélope pergunta se ele está chateado, dizendo que os outros provavelmente não gostam dele, por isso não há necessidade de fazer isso pior do que está com a presença dela. Iclais pergunta se ela está preocupada com ele. Com um sorriso, Penélope responde que está sempre preocupada com ele. Ele vacila, e a pontuação aumenta para 44%. Ainda sorrindo, nossa prota diz que agora ele se parece um pouco mais com um cavalheiro. Ela está feliz que o novo traje de treinamento fique bem nele. Voltando a treinar, ela diz que irá tentar outra vez, mas logo em seguida fica triste ao perceber que não está indo mais tão bem, mesmo que isso tenha funcionado ainda agora. Iclais pergunta se isso é por causa da competição de caça. Determinada, Penélope diz que sim, que irá ganhar o primeiro lugar e fará ele feliz com o dinheiro da recompensa. Iclais faz um som de que não está acreditando, enquanto sorri. Penélope olha para ele confusa, se perguntando se ele acabou de rir. Então ela questiona se ele está rindo dela.
Negando com a cabeça, ele diz que vai ser difícil para a mestra tirar bem com a besta. Penélope pergunta por quê. Porque Cleis responde que é porque ela é muito pequena e... confusa. Penélope fala pequena e o quê? E Cleis responde que se ela não tiver uma postura adequada, ela vai ter dificuldade em resistir ao rebote. Se ela fizer isso do jeito errado, poderá torcer o pulso ou até mesmo quebrar ele. Suspirando, ela pensa ter achado que ele estava falando de outra coisa. Mas então não era nada. Ela começa a murmurar que se isso acontecesse, ela não poderia desejar mais nada. E completa em pensamento que assim ela poderia não ir a essa maldita competição. Mas ao ver a expressão de Cleis, ela percebe que falou demais. Mudando de assunto, ela pergunta a ele como ele sabe tanto sobre bestas. Ela havia achado que ele não tivesse aprendido artes marciais formalmente. Ele responde que em Delma, na cidade natal dele, ele aprendeu arco e flecha como uma habilidade básica. Delma, um país que foi terrivelmente devastado pelo Império de Oca. Penélope questiona se arcos ao invés de espadas, e Cleis concorda. Ela diz que entende, enquanto pensa que é surpreendente que Cleis, que se tornaria um mestre espadachim, tinha aprendido a usar o arco antes da espada. Sorrindo, ela diz que isso é genial, falando que então ele pode ensiná-la a posição que deve usar para ganhar o primeiro lugar. E Cleis pergunta se é igual agora há pouco. Penélope confirma, pedindo para ele ir para trás dela. A pontuação dele brilhando, então sobe para 49%. Penélope pensa que valeu a pena ir ali. E Cleis então vai para trás dela, a envolvendo suavemente com as mãos. Ele volta a segurar a mão dela sobre a arma. De repente, alguém pergunta o que eles pensam que estão fazendo. Surpresa, Penélope rapidamente se vira na direção da voz. Nisso, ela acaba apontando sua arma para o Derek. E Cleis encara o Derek com expressão fria. Em pensamento, Penélope pergunta por que ele está ali. Excluindo os irmãos Eckhart, existem poucos eventos no jogo em que dois protagonistas aparecem ao mesmo tempo. Derek a chama por Penélope Eckhart. Soltando o Cleis, ela pensa que isso não é bom. Não importa como, ela tem que resolver essa situação rápido. E Cleis começa a apertar o pulso de Penélope a fim de a manter por perto. Ela pede que ele a solte, pois está machucando. E Cleis então a solta. Bravo, Derek diz ter perguntado o que eles estavam fazendo. Penélope pergunta por que o Derek está tão bravo. Não faz muito tempo, ele havia terminado seu trabalho com os cavaleiros com a ajuda do Duque. Uns dias depois, Derek não falou nada. E nossa prota não fez nada que pudesse lhe causar problemas. Penélope responde que estava praticando a besta com a escolta dela. Suspeitando, Derek pergunta se ela estava deixando de fora os arqueiros da família. Colocando a mão na frente de Cleis a fim de protegê-lo, ela disse que não poderia perturbar os soldados em seu treinamento. E a escolta dela sabe como manejar uma besta bem o bastante para lhe ensinar. Derek pergunta se ensinar. E então sua pontuação começa a brilhar. Ele diz que ela não tem um mínimo de senso comum, tanto que ela já até apontou a besta dela para algumas garotas. Então o que ela quer aprender? Penélope responde que é por ela não ter um mínimo de bom senso que ela está tentando aprender algo antes de ir para a competição. Ela então diz que irá para outro lugar se ele não se sentir confortável com ela usando um campo de treinamento. Então chama Cleis para ir com ela, mas Derek segura seu braço, perguntando aonde. Ele diz que se ela precisar de alguém para instruí-la, ele mesmo ensinará. Confusa, Penélope pergunta o quê? Se dirigindo a Cleis, Derek diz que se ele não tiver mais treinamento para fazer, é para ele voltar para o dormitório. Penélope pensa que agora acabou. Não importa se foi ela quem trouxe o Cleis, Derek ainda é o capitão dos cavalheiros. É graças à sua permissão implícita que o Cleis pode participar dos treinamentos. As posições superiores e inferiores dos cavalheiros são meticulosas. O Cleis não pode fazer nada além de obedecer. Mas de repente, Cleis pega a mão de Penélope, deixando ela surpresa. Cleis não diz que a mestra dele quer que ele a ensine. Penélope se encontra no meio dos dois, com cada um segurando uma de suas mãos. Petrificada, ela se pergunta o que há de errado com eles. Derek pergunta o que um mero escravo tem para ensinar. Cleis responde que o exército imperial sofreu uma perda devastadora na Batalha de Lívios, por causa das tropas de Delma. Penélope pergunta se eles podem discutir depois de as soltarem, pois na situação atual, ela está impedida de se mover. Derek questiona se Delma, mas logo em seguida parece lembrar do que se trata. Com uma expressão de superioridade no rosto, ele pergunta se Cleis está falando daquele país cheio de selvagens, que foi traído por um país pequeno com quem eles tinham um acordo e foi apagado do mapa sem deixar rastros. Cleis fica irritado, então começa a apertar o braço de Penélope com força. Em pensamento, Penélope diz que isso machuca, enquanto pensa que eles vão entrar em uma briga. Penélope pede em pensamento que Cleis pare, pois de qualquer maneira,
ele não é páreo para o status de Derek. E Claes não diz para eles colocarem isso à prova hoje. Confuso, Derek pergunta o quê? Com uma expressão assassina no rosto, Claes responde que como um bárbaro vulgar ensinará a única princesa do Império a segurar uma besta. Irritado, Derek o xinga. A pontuação de ambos começa a brilhar. Vendo isso, Penélope grita para eles pararem, os afastando. Ela diz que vai embora, pois perdeu a vontade de praticar. Ela pensa que não esperava que isso tomasse esse rumo. Se for um dos episódios que eles se enfrentam, ela tem certeza que vai ser a única que vai se dar mal. Então ela precisa sair dali agora. Ela começa a se afastar e ambos a chamam. Determinada, ela diz que não é para eles a seguirem, pois ela irá voltar ao quarto sozinha. Derek para surpreso. Penélope pensa que parece que ela está falando para o Claes, mas ela também está falando para ele, o Derek. E ele parece ter sentido que as palavras são para ele também. Ela diz que se eles vão lutar, é para eles fazerem isso em outro lugar. Então ela se despede e vai embora, deixando os dois para trás, completamente imóveis, sem reação. Ofegante, Penélope diz quase ter morrido por estar no meio daqueles dois. Elas perguntam se eles estão brigando agora. Nesse caso, a barra de interesse vai... Mas logo em seguida, ela nega, dizendo que se a barra de interesse cair, pode sempre levantar de novo. Mas se ela morrer ali, barra de interesse ou o que quer que seja não vai ter a mínima importância. Mas foi bom que ela conseguiu sair dali. Ela vai pedir ao Duque para lhe dar um professor de arco, e então vai praticar sozinha no quintal. Indo embora, ela disse que não irá voltar ao campo de treinamento por agora. Nunca. Além disso, aquela maldita competição de caça está a apenas um dia de distância. Emily bate a porta do quarto de Penélope chamando. Ela diz que, conforme solicitado, ela trouxe escoltas da nossa prota, antes da hora de sua partida. Penélope pede para ela entrar. Quando Claes entra no quarto, ele fica surpreso. Vemos então o motivo da expressão dele ao vermos nossa prota deslumbrante em um vestido vermelho. Com uma expressão sedutora, ela diz para ele ser bem-vindo. Emily informa que então vai descer com a bagagem de nossa prota. Penélope confirma, agradecendo pelo bom trabalho. Emily então sai fechando a porta. Penélope diz para o Claes que não vai poder levá-lo com ela ao Palácio Imperial, e por isso não irá poder vê-lo por um tempo. Então ela o chamou ali para se despedir dele. E Claes, ainda focado no vestido, questiona Penélope a respeito da roupa. Penélope diz que as criadas têm feito uma algazarra sobre isso desde o amanhecer, mesmo que ela tenha dito que irá usar calças durante a competição. Elas insistiram para que nossa prota usasse isso pelo menos até hoje à noite. A pontuação do Claes então chega a 50%. Penélope pede para Claes se aproximar. Então pede que ele se ajoelhe. E Claes então se curva diante de Penélope. Penélope segura o queixo de Claes, levantando seu rosto. Ela então diz que parece que ele não está ferido, concluindo que eles não lutaram. E Claes diz que se ela está falando naquele dia, o líder saiu assim que Penélope saiu. Então ele pergunta se ela estava preocupada. Penélope pede que no futuro ele não seja imprudente. E Claes fica em choque. Ela continua dizendo que ele disse que poderia fazer isso. Então pergunta se ele quer ser expulso antes mesmo de ser autorizado a estar ali. E Claes diz que ele foi o primeiro a segurar a mão dela. Mas Penélope o corta, tirando sua mão do queixo dele e perguntando o que ele quer dizer com ele. Com uma expressão fria, Penélope diz que o irmão mais velho é que vai pedir ele viver ali. Então ela questiona se ele parece ser tão gentil quanto ela para ele. E Claes então fica desanimado. Penélope percebe que está começando a sentir que pode ler as emoções dele por trás daquele rosto inexpressivo. Ela continua dizendo que quer que ele fique com ela por muito tempo. Mas para isso, ele terá que excluir o Derek da lista dele de hostilidade pessoal. Isso significa que ele não deve descarregar seu ressentimento contra o Império no Derek. Depois que ela ouviu o que o Claes disse, imediatamente ela pensou naquele dia chuvoso. Uma espada de madeira que ele estava segurando como se fosse a matar. E Claes parece reconhecer o fato de ela ter o trazido para lá e cuidado dele. Mas ao mesmo tempo, ele repudia fervorosamente o fato de ter caído nas garras do Império. Para a fuga ser um sucesso, e Claes não pode mais continuar alimentando tais pensamentos. Nossa prota pergunta se ele a odeia por ter lhe comprado. Se ele acha que a casa de leilões seria melhor do que estar ali e ter que aturar certo desprezo. E Claes fica triste. Penélope continua dizendo que precisa de alguém que a ajude. Se ele não gosta disso e acha que ela está o forçando, ela vai lhe dar um anel de rubi e ele poderá ir embora a qualquer hora, deixando Claes surpreso. Penélope começa a tirar o anel, mas Claes a para. Ele diz ser tudo culpa dele e que não vai fazer algo imprudente novamente. Esfregando a mão de nossa prota em seu rosto, e Claes diz sentir muito,
pedindo que por favor ela o perdoe somente dessa vez. Olhando para o anel, Penélope pensa que queria ter a coragem de pegar aquele anel e jogá-lo fora. Talvez se ela fizesse isso, não sofreria de ansiedade com a possibilidade de ser estrangulada a qualquer momento. Colocando o anel de lado, ela pensa que não sabe se o Iclaio está sendo ingênuo ou astuto. Penélope segura o rosto dele enquanto diz que no momento que ela deu a espada a ele se tornou o cavaleiro dela. Então, ela é a única senhorita dele. Ela pede que ele não se esqueça disso em momento algum. Ele concorda, e sua pontuação agora é 55%. Penélope sorri ao perceber que finalmente está acima da metade. Então ela diz que ele vai ter que se comportar até ela voltar, e que se ele fizer isso, ela irá recompensá-lo muito bem. Ela estende a mão para ele, pedindo que ele a escolte até o primeiro andar. Em pensamento, ela pede que por favor ele segure sua mão como sempre tem feito. Fenel fala para o Duque, a senhorita e os jovens mestres terem uma boa viagem, pois o ducado será bem guardado por ele. A carruagem então começa a partir. Penélope está olhando pela janela quando, de repente, Reynolds começa a falar, perguntando o que ela está vestindo. Penélope pergunta o que tem as roupas dela. Vemos que a pontuação dele desceu para 21%. Reynolds diz que é um garoto nobre vestido desse jeito vulgar. Então ele pergunta por que ela não anda por aí nua, pois assim iria economizar os caros tecidos. Derek, com sua pontuação agora em 27%, diz que no último banquete ele achou que ela tivesse amadurecido, mas parece que continua a mesma. Penélope pergunta por que eles estão tentando discutir com ela do nada. Analisando as barras de interesse deles, ela percebe que a barra de interesse do Derek aumentou por algum motivo, já que estava 5% mais baixo no incidente da prática com a besta. Ela pensa que foi por ter se sentado ao lado dele, pois quando o Duque a apressou, ela só escolheu sentar ao lado dele porque ele tinha maior favorabilidade. Ela pensa que isso é uma pena, já que o reino é mais fácil de aturar. Nossa própria se pergunta se esse não é o estilo que Penélope costuma usar. Além do mais, aquele vestido nem é particularmente erótico. O Duque pede que eles parem. Parecendo um pouco tímido, ele diz que ficou bom nela, questionando por que eles estão a criticando assim. Penélope fica sem entender nada, pensando que isso é surpreendente, ainda mais vindo do Duque. Reynolds questiona se ele está falando sério. Com um sorriso radiante e com um alto poder de combate, Penélope diz que escolheu com cuidado, então fica feliz que seu pai tenha gostado. O Duque pensa que ainda bem que ele escutou o Fenel. Então vemos que anteriormente, o Duque falou que ela se veste assim apesar de ainda não ser uma adulta. Ao que Fenel diz que elogios são a melhor resposta, ou então pode ficar pior, pedindo que ele acredite na sabedoria deste velho homem. Falando com os filhos, o Duque diz que eles estão vestidos para a competição de caça. Então, onde são os amuletos deles? Confusos, os meninos questionam sobre isso. Mostrando o amuleto em seu peito, o Duque diz que sempre é bom ter um amuleto como aquele caso haja alguma emergência. Suando frio, Penélope pergunta em pensamento por que ele está fazendo isso, enquanto os meninos questionam quem coloca um amuleto naquele lugar. Derek questiona por que um amuleto. Se gabando, o Duque diz que uns dias atrás a Penélope, mas ela bruscamente o corta, dizendo que realmente combinou com ele. Todo convencido, ele pergunta se isso é sério. Penélope pergunta se por segurança, se não seria melhor se ele colocasse o amuleto dentro da roupa, falando que alguém pode ver isso como uma coisa ruim para a competição. Reynolds comenta que realmente seria honorável ouvir rumores de que ele está muito velho para participar de eventos políticos. Irritado, o Duque diz que se quiserem fofocar sobre ele, pode deixá-los falar, pois ele quer ver quem vai ser burro o suficiente para falar do adorável presente que ele ganhou da sua única filha, falando que eles não sabem com quem estão mexendo. A carruagem fica no mais completo silêncio. Penélope pensa que aquele silêncio é desconfortável e que ela está ferrada. Derek pergunta se a Penélope deu para ele. O Duque responde que sim, dizendo para eles escutarem seu conselho. Ele diz que eles deveriam ser mais amáveis e que eles não são populares com as mulheres porque as personalidades deles são assim, pedindo para eles terem mais cuidado com as palavras deles. Reynolds fica irritado com as palavras do pai. Derek olha para Penélope. Então começa a dizer que ela, para ele, mas logo em seguida desiste de dizer o que ia falar, virando seu rosto. Sua pontuação diminuiu 1 ponto. Incrédula, Penélope indaga se só porque ela não lhe deu um amuleto. A carruagem agora está parada em uma fila de carruagens em frente ao Palácio Real. Penélope pensa que no último banquete, eles entraram rapidamente. Então fala que eles já estão na entrada, questionando por que está demorando tanto. O Duque responde que é para ter certeza de que não há armas mágicas, monstros ou magos. Penélope questiona se uma inspeção. O Duque confirma, dizendo que é uma competição de caça organizada pelo próprio príncipe herdeiro. Então ele vai checar com atenção se achar que a vida dele é preciosa. O príncipe herdeiro é um herói de guerra com inimigos dentro e fora do Império. Até que ele consiga assumir o trono, terá de enfrentar constantes tentativas de assassinato. Penélope tem certeza que esse é um dos motivos de Calice ter a personalidade tão distorcida.
Talvez seja por isso que ele seja um psicopata. Mas ela não sente simpatia por ele, já que sua vida é muito mais miserável. Um homem chega informando que fará uma verificação rápida. Penélope pensa que se eles estão barrando magos, então provavelmente o Winter não poderá entrar. Alguém concorda com o homem. De repente, o homem diz que detectaram humano nessas esferas, mas foi confirmado que elas não têm nenhum efeito mortal, portanto são aprovadas, liberando eles para seguirem adiante. Reynolds comenta que ela está trazendo esferas mágicas para uma besta, dizendo que ela se preparou bastante questionando o que ela vai aprontar dessa vez. Derek apoia o irmão. Seu pai pigarreia, enquanto Penélope completamente para baixo, pensa que isso realmente é injusto, pensando que foi seu pai que preparou tudo. A festa da véspera está ocorrendo em um dos jardins fora do palácio. Penélope e Emily estão andando pela festa, já que o Duque e seus irmãos foram inspecionar a cabana e os cavalos. Emily comenta que aquilo é mesmo surpreendente. Ela pede que Penélope olhe todas aquelas decorações extravagantes. Penélope apenas concorda. Olhando ao redor, Penélope se pergunta onde está o príncipe herdeiro, questionando se ele ainda não está ali, e se ele ainda não chegou. Ela pensa que devia ter seguido o Duque, pois seria mais fácil evitar o Calisto com eles ali com ela. Alguém murmura que se envergonha, dizendo que não importa que a proibição tenha sido retirada, parece que ela ainda não aprendeu seu lugar. Outra mulher diz que era disso que ela estava falando. Ela não sabe como o Duque educa seus filhos. Alguém pede para a mulher não culpar o Duque, perguntando se ela acha que furacões podem ser controlados e ter bons modos. Alguém murmura que o vestido dela é muito vulgar, e outra pessoa completa dizendo que ela ainda não chegou à idade adulta e já é tão sem vergonha assim. No fim das contas, todos estão fofocando sobre a nossa prota. Emily parece um pouco desconfortável, enquanto Penélope pensa que é compreensível, já que a estrela do ano passado apareceu depois de ganhar uma suspensão. Essa é a quarta vez que ela reprime por causa das roupas dela hoje. Segundo um ditado, se você aguentar uma crítica 3 vezes, poderá evitar a morte. Sorrindo, Penélope se pergunta se então ela pode causar uma pequena confusão, pensando que uma estrela deve fazer o que o público pede. Penélope então chama a Emily. Com uma aura sinistra, Penélope pede que Emily busque sua besta. Emily concorda, dizendo que irá voltar logo. Todos ali ficam surpresos. Penélope se senta encarando a besta, enquanto pensa que ninguém quer ser acertado pela besta da chimpanzé arqueira. Emily dá risinhos. Penélope chama um garçom. Completamente em pânico, ele diz sim. Então nossa prota pede que ele lhe traga uma bebida. Ela não quer um copo, mas a garrafa toda. Ela pensa que vai mostrar a eles como se faz. Ela começa a colocar munição na besta. As pessoas perguntam por que ela está carregando agora. Alguém fala que alguém deveria parar ela. Uma pessoa pede que chame os guardas. Penélope olha para a multidão, então aponta sua besta para eles, perguntando se eles têm mais alguma coisa para dizer. Alguém pergunta o que ela está fazendo. É o Duque e os irmãos dela que voltaram. Reynolds, irritado, diz que parece que ela está se preparando para... Mas parando a frase na metade, ele muda de assunto, a chamando de chimpanzé e perguntando se ela não entendeu que não é para causar problemas. Penélope guarda a besta nas costas. E calma, ela diz que está tudo bem, pedindo que ele não se incomode com ela. Mais irritado depois do comentário da Penélope, Reynolds começa a gritar, enquanto aponta seu dedo para ela. Ele questiona se ela não vê que todo mundo está olhando, e quais rumores ela pensa em criar esse ano. Exaltado, ele diz que se soubesse que ia passar vergonha por causa dela, mas seu pai o interrompe, dizendo que ele está falando muito alto. Então Reynolds continua a falar, mas agora sussurrando. Ele pergunta se ela vai mesmo ficar sentada com a cabeça nas costas, falando que a aparência dela é ridícula, enquanto a xinga. Completa dizendo que a cabeça dela nem combina com a roupa vermelha que ela está usando. Penélope vira o rosto, enquanto pensa que também acha aquela combinação meio ridícula, mas isso é para sua proteção. Ela pode até acertar o Calisto. Então Derek, que estava em silêncio até agora, a chama por seu nome completo. Ele diz que a proibição dela foi suspensa há pouco tempo, advertindo de que é melhor ela conter o seu comportamento precipitado, a instruindo a não fazer nenhuma besteira. Penélope, toda inocente, diz que o seu pai lhe deu permissão. Bravo, Reynolds se vira para o pai e pergunta se isso é verdade, mas o Duque apenas desvia o rosto. Pigarreando, ele questiona se tem algum motivo para não portar armas no salão de festas. Ele pede para ele parar de fazer tanto barulho, pedindo que ele não seja chato e se sente. Não sei quanto a vocês, mas o fato de ele ter desviado o olhar só me faz achar que ele não tem muita coragem de enfrentar os filhos, e que pelo visto ele não manda tanto assim. Reynolds grita que aquela garota tem uma grande ficha criminal. Sério, o Duque diz que ela já disse que se arrependeu e pediu desculpas, pedindo para ele dar uma chance à irmã dele. Então fala para a Penélope que já chega também. Se ela fizer qualquer escândalo esse ano, ele vai deixar que a levem para a prisão do palácio. Com sua voz mais fofa, ela concorda, pedindo que ele acredite nela. Reynolds se segura para não falar mais, mas está bravo, desviando o olhar enquanto bebe algo,
Penélope pensa que se ele não gostou, então deveria comprar todos os amuletos do mundo para o Duque, pois ela gostou do resultado de ter dado ao Duque um amuleto. Puxando a cadeira para se sentar, Derek pede que ela faça um favor a ela mesma e se comporte, pois se ela envergonhar a família deles novamente, a prisão não será a única preocupação e punição dela. É então anunciado que o príncipe herdeiro está entrando, Sua Alteza Callisto Regulus. Nossa prota só consegue pensar em como hoje também o cabelo dourado dele está brilhando. Ela pensa que sempre vê a pontuação acima da cabeça dos alvos primeiro, mas na primeira vez que o viu e agora, o cabelo dele é a primeira coisa que ela nota. Callisto olha na direção dela. Nervosa, tentando se esconder e com o coração batendo a mil, Penélope implora ao jogo que eles não tenham feito contato visual. Os irmãos a questionam sobre o que aconteceu. Logo em seguida, Callisto gira o rosto voltando a olhar para a frente. Ele anuncia para todos ali que o imperador foi para o sul para se recuperar. Então, ele será o anfitrião da competição de caça daquele ano. A competição está recebendo convidados importantes de nações amigas, então será mais intenso. Haverá muitos animais exóticos desses países, então ele diz para eles aproveitarem. Ainda escondida, Penélope espia Callisto e então vê ele se virando para sair, mas alguém o chama. Penélope aflita se pergunta quem foi o bastardo que interrompeu o príncipe herdeiro, pedindo para apenas deixar ele ir embora. O príncipe olha na direção do som e a pessoa diz saber que é atrevido, mas ele tem uma dúvida. Callisto cumprimenta chamando de Marquês Ellen, dizendo que eles não se veem há muito tempo. Marquês Ellen é o pai da imperatriz e avô materno do segundo príncipe. Com um sorriso irônico, Callisto pergunta qual é a dúvida dele. O Marquês questiona por que a imperatriz e o segundo príncipe não irão participar da caça. Callisto responde que parece que a imperatriz está tão doente quanto o rei, pois ele não recebeu uma resposta ao convite. Aflito, o Marquês comenta que ela estava bem quando a viu recentemente, questionando se ela adoeceu de repente. Callisto diz não saber, supondo que ela deve ter odiado ter ele como anfitrião e ficou doente por causa disso. Ainda preocupado, o Marquês pergunta então onde está o segundo príncipe. Com um sorriso provocador, o príncipe responde que seu único irmão chorou, dizendo que sentiria falta de sua mãe durante a competição de caça. Então ele mandou para o sul com sua majestade. Sendo sarcástico, Callisto diz que se uma criança não quer ficar sozinha, deve ficar perto de seus pais, perguntando se ele não concorda. Todos ao redor começam a rir e a concordar, dizendo que Sua Alteza é muito bondoso, tendo enviado o irmão e ficado com toda a responsabilidade. A expressão do Marquês, no entanto, não parece as melhores, e ele parece desconfortável. Penélope questiona se uma criança. O segundo príncipe já tem idade para não ser considerado uma criança. Isso deve ser o troco pelo que aconteceu no aniversário dele. Callisto mantém sua compostura por causa da presença das outras nações, mas normalmente as brigas imperiais são tão intensas quanto rinhas de cachorros. Nossa prota pensa que é muito estranho estar vivenciando tudo isso dali. Esse é um jogo de romance, então ela não sabe de onde tiraram tanta violência, pensando que não combina muito. Callisto olha diretamente para nossa prota. Penélope se assusta. Dessa vez, ela não conseguiu evitar e fez contato visual. Callisto então sorri, e sua pontuação sobe para 3%. Penélope diz que ele não é o seu escolhido, pedindo para parar. Callisto volta sua atenção para o Marquês, falando acreditar já ter lhe respondido o suficiente. O Marquês concorda, agradecendo. Penélope pede em pensamento que agora que ele já respondeu, para ele por favor ir embora. No entanto, Callisto anuncia que inicialmente iria se retirar depois do discurso de abertura, mas ele mudou de ideia. Olhando para Penélope com um sorriso provocador, ele diz que irá aproveitar a festa até o final. Penélope começa a morrer por dentro, dizendo que queria chorar. No entanto, após observá-lo por um tempo, ela chega à conclusão de que talvez ele só vai conversar com os aristocratas que o apoiam. Mas então ela percebe que parece que ele está se aproximando da mesa dela aos poucos. Vendo o nervosismo da nossa prota, eu, preocupada, pergunto se ela está se sentindo mal. Penélope afirma estar bem, mas pede que Emily lhe traga um pouco de água fresca. Ainda preocupada, Emily diz que irá perguntar se tem um bom chá de camomila, pois ela pensa que isso será melhor. Com um sorriso muito fofo, Penélope agradece. Enquanto vê a Emily se afastar, Penélope pensa que ela lhe disse que nossa prota pode estar com um problema no fígado, e desde então, ela parece realmente estar prestando atenção à saúde de nossa prota. Olhando para o irmão, Penélope pensa que o Duque foi saudar os outros nobres, então ela está aliviada que os dois filhos estão à direita e à esquerda dela. Ela pensa que nenhum dois deveria matá-la na frente da família do Duque. Mas de repente, Reynolds se levanta. Desesperada, Penélope o agarra pela roupa, perguntando onde ele está indo. Depois disso, os dois ficam se encarando em silêncio por um tempo. Surpreso, Reynolds diz que irá cumprimentar alguns de seus amigos. Penélope questiona se ele tem mesmo que ir, dizendo com uma carinha fofa que se ele ficar ali com ela, mas é interrompida por Reynolds, que, irritado, pergunta se ela ficou louca, puxando seu braço das mãos dela. Penélope diz em pensamento que ele não precisava ser tão grosso. Além do mais, ele gostou, já que sua pontuação subiu para 22%. Ela se vira para o Derek falando que ele é o único agora,
mas não percebe que ele já está longe conversando com outras pessoas. Completamente devastada, nossa prota grita que não em pensamento, enquanto estica sua mão na direção dele. Em meio às lágrimas, ela pede que ele não a deixe. Gritando em pânico, Penélope lamenta por agora não ter mais nenhum escudo sobrando, pois seus irmãos a abandonaram. E o cálice continua vindo naquela direção. Então, ela se questiona o que deveria fazer. De repente, a atenção de nossa prota é atraída para uma pessoa devido às suas roupas incomuns, fazendo nossa prota se questionar se eles são convidados de uma das nações vizinhas. Enquanto isso, a mulher está colocando algo no chão. É um bichinho com um corpo estranho e cores diferentes, mas que ainda assim é muito fofo. Ele anda dando pequenos pulinhos e encantando a todos por onde quer que passe. Alguém pergunta de onde ele veio, e outra pessoa responde achar que é um animal raro de um dos países que recentemente se tornou parte do Império. Até mesmo nossa prota está pensando em como ele é fofo, mas de repente, surge uma notificação avisando que o episódio principal é ela se tornar a rainha da competição de caça, e para isso, sua primeira missão é salvar as pessoas do perigo, perguntando se ela deseja continuar. Nossa prota se pergunta como assim, enquanto pensa que enquanto estava jogando com a Penélope, nunca conseguiu chegar até ali, sempre morreu antes. Então, ela não sabia que haveria uma missão. Ela precisa evitar qualquer tarefa para não cair em uma situação de morte. Mas então surge outra mensagem, avisando que por ser uma missão principal do sistema, será automaticamente aceita em 5 segundos, deixando nossa prota perplexa. A contagem regressiva começa. Nossa prota desesperada aperta em não, tentando rejeitar a missão. Quando a mensagem some, olhos vermelhos a encaram, dizendo que faz um longo tempo que eles não se veem. O Calisto agora se encontra apoiado na mesa em frente a Penélope. Penélope está chocada, sem conseguir se mover. Ela apenas consegue gritar internamente. Ela se questiona como é possível ele ter. Ela só tira os olhos dele por um momento. Penélope o cumprimenta, e ele logo diz que é difícil encontrá-la. Ele ouviu dizer que ela estava queimando de febre por causa de uma alergia a metal. Então pergunta se agora ela está bem. Colocando a mão no pescoço no local onde ele a cortou anteriormente, ela se pergunta imensamente se ele estivesse no lugar dela, se ele estaria bem. Mas ela apenas agradece pela preocupação, dizendo estar bem melhor agora. Calisto diz que esperou por vários dias, mas não teve nenhuma notícia dela. Então, ele diz que se ela tivesse dito a ele para visitá-la, ele teria largado tudo e ido lhe ver correndo. Desesperada, Penélope grita o quê? Mas logo em seguida recupera a compostura, dizendo que como poderia usar falar para o príncipe herdeiro uma figura tão importante e ocupada e vê-la. Ela está realmente bem. Com um sorriso provocador, ele diz que isso é uma decepção, além de ser irritante, já que eles serão um casal no futuro. Então, ele acredita que isso é o mínimo que ele pode fazer por ela. Confusa, Penélope pergunta quem com quem. Calisto responde que eles dois, ele e ela. Sem entender nada, ela se questiona sobre o que ele está falando. Calisto puxa uma cadeira e se senta perto de Penélope, fazendo ela ficar completamente em pânico. Ainda com um sorriso provocador no rosto, ele pergunta se ela esqueceu da promessa que fez com ele. Confusa, Penélope gagueja um quê? O príncipe diz que tem certeza que ela prometeu que no próximo encontro deles, ela iria lhe dizer detalhadamente o porquê e quando começou a gostar dele. Ele pergunta se ela já tem a resposta para ele pronta. Penélope fica em choque. Calisto pede que ela lhe diga agora. A pontuação dele está em apenas 3%. Então se ela responder errado, ele vai lhe decapitar com a faca mais próxima. Ela tenta falar alguma coisa, mas ele interrompe, falando para ela não ficar envergonhada e sentir-se à vontade para lhe falar, porque não tem nenhum rato por perto escutando a conversa deles. É como se eles estivessem isolados por uma bolha, já que ninguém quer se aproximar da chimpanzé louca do duque e do lixo da família imperial. Então, ele pede que ela lhe diga logo. Penélope tenta pensar em algo para dizer, mas sua mente está vazia. Ela pensa que não importava o quanto ela estivesse com medo de morrer, ela não deveria ter dito essa estupidez. A única coisa boa sobre ele é o seu magnífico cabelo, pois nem com mágica alguém conseguiria um igual. Não importa o quanto ela pense sobre isso, ela não consegue encontrar outro motivo. Calisto chama a atenção dela. Ela então resolve jogar tudo para o alto, já que é óbvio que ele está sem paciência para esperar ela pensar. Ela então diz sentir muito, mas diz não estar mais apaixonada por ele. Ele fica confuso com a declaração, perguntando o quê. Penélope diz que percebeu que desistir de um amor impossível é uma cortesia que se deve fazer pela outra pessoa. Assim, eles não sofrerão pelo inevitável. Então, se levantando, ela grita lamentando por ter incomodado com seus sentimentos unilaterais, falando que irá encontrar alguém mais realista para a situação dela. O coração dela batendo a 1000. Ela então grita sentir muito. Todos começam a murmurar. Penélope diz em pensamento que gritou de propósito,
se perguntando se todo mundo ouviu. Ela pensa que é natural se apaixonar e depois mudar de ideia, porque era um amor impossível. Por mais selvagem que seja o príncipe herdeiro, ele não vai matá-la em frente a tantos nobres após ela se desculpar. O príncipe sorri como se tivesse entendido tudo. Então, ele pergunta se ela arrumou outro. Penélope fica confusa, mas desembainhando a espada, Calisto pergunta quem é o bastardo para quem ela confessou seu amor. Penélope, em choque, se pergunta o que há de errado com aquele jogo. Calisto diz não ser uma pessoa muito paciente, falando que é melhor ela o responder logo. Ela então responde que não está saindo com ninguém ainda. A pontuação dele sobe para 4%. Ele questiona se o amor que a princesa diz que sentia por ele é tão fraco e fácil. Penélope responde que sim rapidamente, sem nem pensar 2 vezes. Ela diz que se apaixona muito rápido. Calisto diz que ela fez soar como se tivesse homem melhor do que ele no Império. Ela pensa que isso é um fato, e que qualquer um é melhor do que ele, mas ela não pode falar isso. Levando a espada para perto do rosto e um pouco frustrado, Calisto diz que isso não é certo. Ele estava tão ansioso por esse dia que ficou a noite toda acordado pensando nisso, dizendo que ela partiu seu coração. Ele sorri aproximando a espada do pescoço, como uma espécie de ameaça. Penélope pergunta se ele é realmente louco, mas então Derek chega ao socorro de Penélope, questionando o que o príncipe está fazendo. Pelo ponto de vista da Penélope, Derek parece um anjo, que brilha, seu salvador. Penélope corre para se esconder atrás do Derek, que é seu escudo somente nesse cenário, perguntando em pensamento por que ele não foi mais cedo. Calisto olha para Derek de cima a baixo, e então com um sorriso irônico, indaga se não é o pequeno duque. Sem muita paciência, Derek diz ter perguntado o que ele estava fazendo. Calisto responde que estava tendo uma conversa íntima com a irmã dele. Derek questiona se segurando a espada. Calisto pergunta se é aquilo, dizendo que não é nada. Eles estão perto da floresta, então há muitos insetos por ali. Será se ele quer matar os insetos com uma espada? Haja habilidade. Então Derek pergunta se por acaso Penélope fez algo que desrespeitasse ele. Calisto fica pensativo, enquanto indaga se desrespeitoso. Ele continua a pensar, mas por fim diz que sim. Com seu habitual sorriso provocador, ele diz que ela acabou de cometer um grande desrespeito. Ela o enganou. Penélope sai em pânico ao ver a pontuação do Derek brilhar, enquanto ele questiona se ela o enganou. Ele então olha para trás, para Penélope, com desaprovação. Sua pontuação agora é 25%. Ela não consegue falar nada, então apenas pede em pensamento que ele espere 1 minuto, pois ela não sabe do que Calisto está falando. Derek volta a falar com Calisto, dizendo não ter certeza do que aconteceu. Mas a irmã dele não está com a mente completamente sã desde que melhorou da febre. Ele não sabe que tipo de insulto ela cometeu, mas ele espera que Calisto possa ser generoso com ela e... Mas o príncipe interrompe, dizendo que a princesa não manteve sua promessa. Brincou e enganou a mente dele sem hesitar. Confuso, Derek pergunta o que ele quer dizer com isso. Calisto pergunta se ele não soube. Derek gagueja algumas palavras. Calisto diz ainda se lembrar das palavras que a princesa sussurrou para ele no labirinto. Mas Penélope interrompe, gritando aflita pelo príncipe, enquanto se pergunta em pensamento como ele pode dizer esse tipo de coisa. Ela o pragueja em pensamento, enquanto pensa que precisa levar ele para um lugar isolado e acertá-lo com a besta. Penélope então diz achar ter cometido um pequeno deslize agora há pouco, pedindo que Calisto acompanhe por um momento para eles irem a um lugar menos barulhento. Mas Penélope é interrompida por um grito. Todos se viram na direção do som. Desesperada, Penélope pergunta o que foi isso. Vemos então que é o animal que aquela pessoa encapuzada acabou de soltar. No entanto, aquela coisinha fofa ficou gigante, sendo comparada a um enorme pato. As pessoas começam a gritar aflitas que são monstros. Alguém se pergunta como, já que todos foram inspecionados. O animal começa a atacar as pessoas que fogem desesperadas. Uma mulher cai e Derek corre. Ele então agarra a mulher, salvando de ser golpeada pelo monstro. As pessoas continuam se questionando como algo assim pode acontecer e pedindo para chamarem os guardas. Penélope ouve alguém gritar que o príncipe dele está bem ali. Ela olha na direção do grito, para ver as pessoas encapuzadas formando um círculo e segurando esferas brilhantes. Uma das pessoas grita que é para matar ele em nome da deusa. Então o animal gigante se aproxima, ficando de frente para Penélope e o Calisto. Penélope sai em pânico, enquanto questiona o que está acontecendo ali. Calisto comenta com nossa prota que parece que para o irmão dela, a segurança daquela desconhecida é mais importante do que a da sua própria irmã. Sorrindo de forma provocadora, ele diz que se ele fosse o Derek, nunca teria deixado ela sozinha com um lunático que quase tentou a matar, mesmo em uma situação caótica como essa. Touché, só disse verdades. Penélope fica sem reação, mas Calisto diz que estava brincando, pedindo para ela relaxar.
Ele diz que não vai usar ela como isca para sair daquela situação, só porque a conversa deles de antes não foi agradável. Pasma, Penélope se questiona se ele está fazendo piada em uma hora dessas. Correndo em direção ao monstro, Calisto diz que parece que ele terá que colher o que plantou. A espada de Calisto atravessa o monstro, dissipando ele. A espada do príncipe fica pegajosa, e ele diz que isso é estranho. As pessoas no salão indagam sobre por que os guardas ainda não chegaram quando eles têm uma emergência ali. Alguém comenta que agora que a outra pessoa disse, realmente. Uma pessoa diz que é como se eles não soubessem sobre o que está acontecendo ali no banquete. A pessoa encapuzada de antes grita que se o Calisto achou que acabou, ele está enganado. Ele não vai sair vivo dali hoje. Calisto comenta com um sorriso irônico que são os remanescentes do novo reino de Leila. Então pede que eles não digam que vieram disfarçados de xamãs de Cetina. Ele diz que não deve ter sido fácil eles entrarem ali, perguntando quem os ajudou. A pessoa grita para ele se calar, pois um homem mau como ele nunca deverá se tornar imperador. De forma provocadora, Calisto pergunta por quê. A pessoa grita que ele é sem vergonha, dizendo que o sangue que ele derramou trazendo a guerra encharca toda a terra. Então, indaga se ele não tem medo dos céus, o xingando. Calisto comenta não achar que eles, que usam a vida humana como comida ou experimento, possam dizer algo sobre isso. As palavras do príncipe acertam a pessoa em cheio. Ele continua dizendo que recentemente ele se sequestrado e abusado de crianças que possuem o menor traço mágico sequer. A pessoa desesperada começa a gritar que isso é tudo ordem da grande deusa Leila. Somente quando toda essa escória que luta contra a deusa desaparecer, o verdadeiro imperador, Penélope não termina de ouvir. Ela lembra que isso é exatamente o que Vinté havia lhe dito antes. Ela se pergunta se o novo reino de Leila era o grupo ao qual Vinté se referiu antes. Calisto continua provocando a pessoa. Ele diz que se é assim, então o que ela acha daqueles que agradecem ao Império por destruir seus homens? Irritada, a pessoa pergunta como ousam humanos tão insignificantes da Terra julgar o reino sagrado deles. Calisto então dá aquela conversa por encerrada. Com expressão sádica no rosto, Calisto disse que todos eles vão ser mortos pelas mãos dele, igual o monstro que eles trouxeram com eles hoje. Chocada com tudo o que está vendo, Penélope pensa que a aura dele a faz sentir calafrios. Ele faz jus ao nome de herói do Império. O que ele disse não são palavras vazias. Ele vai realmente matar. Ela pensou que ele fosse louco, mas talvez ele seja ainda mais lunático e cruel do que ela imaginava. A pessoa então sorri com arrogância, dizendo que é ele quem vai morrer hoje. Alguém grita pedindo para o Calisto olhar para trás. Ele olha, e então vemos que o monstro está se levantando e se dividindo. Agora, tem 2 monstros ao invés de um. A pessoa grita, perguntando o que ele acha disso. Ela diz que essa é a força divina que foi dada a ele. Não importa o quanto ele corte eles, vai ser perda de tempo, já que eles vão se multiplicar. As pessoas entram em pânico, dizendo nunca terem visto tal coisa em suas vidas. Calisto apenas observa a criatura à sua frente. Alguém grita para todos saírem do salão, mas outra pessoa diz que não dá, pois tem algo invisível bloqueando, dizendo que com certeza eles usaram algum truque estranho. As pessoas continuam a gritar, enquanto nossa prota permanece imóvel. Ela está chocada ao ver que Vinté está ali, completamente imóvel, encarando aflita a cena que se desenrola diante dos seus olhos. Reynard e Derek estão lutando contra os monstros. Reynard, irritado, questiona por que aquelas coisas continuam se multiplicando. Derek não diz nada. Vinté está no banquete. Penélope pergunta como ele passou na inspeção sendo um mago, e por que ele está imóvel. Então ela percebe que ele deve estar ponderando se deve ou não retirar o bastão, se ele deve arriscar ser descoberto, usando a magia para salvar as pessoas ou não. Neste mundo, os magos são oprimidos. Se sua identidade for revelada, sua vida estará em risco. Por mais que ele seja uma boa pessoa, será se vale a pena correr todo esse risco para salvar os outros? Vinté pensa nas crianças. Então, hesitante, decide pegar seu bastão. Desesperada, Penélope grita para ele esperar, mas alguém grita o nome da nossa prota, pois há um monstro bem atrás dela. Penélope olha para trás completamente em pânico. Vinté finalmente percebe nossa prota ali. Reynard grita pedindo para sua irmã correr. Derek fica atordoado, e Calisto fica tenso. Aparece a mesma notificação que apareceu anteriormente. Então avisa que será aceita automaticamente em 5 segundos, fazendo ela pensar que realmente não tem escolha. A contagem regressiva começa. O bicho se aproximando dela. Quando a contagem chega em 3, Penélope aperta em sim. Ela então pega a besta e a aponta. Então, dispara contra o monstro, e então ele desaparece.
As pessoas incrédulas começam a contar que a princesa do Calicarte, o monstro, sem conseguir terminar nenhuma frase. Penélope também está confusa, pois seu corpo se moveu sozinho. Ela tinha até mesmo se esquecido que tinha encarregado a besta mais cedo. As pessoas do reino de Leila também estão confusas, se questionando o que aconteceu. Alguém então grita que tem outro monstro. Penélope continua atirando, seu corpo se movendo sem o seu controle. A pessoa encapuzada grita para matar nossa prota primeiro. Todas as criaturas então vêm para cima da Penélope de uma só vez. Penélope rapidamente reabastece a munição da besta e volta a atirar. As criaturas vão sumindo uma a uma. Nossa prota já está exausta, ofegante e suada. Suas mãos tremem devido ao peso da besta. Todos a encaram surpresos. Penélope se questiona se aquilo é uma missão, pois para ela está parecendo mais uma tortura. Ela não segurou a besta do jeito certo nem quando estava praticando em casa. Então agora ela está exausta. Rindo de nervoso, ela pensa que vai ser a super estrela chimpanzé arqueira desse ano também. Mas então, as pessoas começam a aplaudir, enquanto gritam coisas como que a princesa Ekashi salvou, ou então, o que teria acontecido com eles sem ela, agradecendo, dizendo que ela é a heroína deles. Penélope triunfou. Ela está pasma, mas então surge a notificação do sistema avisando que ela completou a missão, e que recebeu mais 5% de interesse com todos os alvos, e mais 50 pontos de reputação, totalizando 80 pontos agora. Penélope pragueja, dizendo que preferia pontos de interesse do que de reputação. O corpo dela está exausto de tanto se mover por causa do sistema, mas ela achou a recompensa bem generosa. Nossa prota então olha para o Calisto. Ele encara Penélope claramente confuso. Sua pontuação agora é 9%. Penélope pensa que pelo menos o interesse do príncipe, que é o mais perigoso, subiu bastante, e ela está um pouco mais afastada da morte agora. Reynold, o único que correu na direção dela o mais rápido que pôde, agora está com 27%. Derek com 30% e Winter com 20%. Se a heroína do modo normal fizesse isso, os olhos deles iam virar corações, e eles viriam correndo na direção dela. Bem, ela não precisa mais deles, pois agora a pontuação do Eclipse está em 60%. Então ela já tem um homem dela que vai ajudar a sair dali. O guarda avisa que era um monstro muito vulnerável a ataques mágicos. Portanto, é uma espécie raramente usada para combate. Parece que eles trouxeram uma variedade infinita de objetos para a criação de monstros especializados em combate físico. Eles estavam pretendendo atacar durante a competição. Calisto comenta que eles devem ter pensado que ninguém teria uma arma mágica por causa da verificação de entrada, e porque era um banquete entre nobres. Quem imaginaria que eles seriam dizimados por uma besta que apenas possui magia de advertência? Então ele questiona os guardas por que eles chegaram tarde. O guarda informa que houve um feitiço poderoso bloqueando o salão de banquetes. Eles correram para trazer os mágicos da corte, mas era um feitiço muito forte, então ele diz sentir muito. Calisto diz que isso é claro, já que foi tudo planejado por aquelas coisas, se referindo às pessoas encapuzadas, agora amarradas. Calisto então ordena que eles sejam levados para a masmorra. A pessoa grita que não é para o Calisto pensar que esse é o fim, falando que Deus está vendo a crueldade dele e o xingando. Ele continua mesmo no Calisto, dizendo que iriam cortar os membros do Calisto e recuperar o reino deles. Calisto não pede aos guardas que esperem, pedindo para revelarem os rostos daquelas pessoas. Calisto cerra os olhos enquanto Penélope fica espantada. São crianças completamente acabadas, sem vida em seus olhos e parecendo bem maltratadas. O guarda informa que eles encontraram algo nos ouvidos delas, dizendo ser um amplificador de poder. Penélope questiona se é um amplificador mágico, e que então aquelas crianças são magas. Mas assim que o dispositivo foi removido, as crianças apenas sucumbiram. Calisto diz não crer que elas sejam seguidoras do Novo Mundo, mas elas estão envolvidas no crime também, pedindo que os levem junto com os outros. O guarda concorda. Mas então Winter pede que eles esperem. Calisto pergunta qual é o problema ao Marquês Verdande. Ele pede ao príncipe que deixe aquelas crianças sob sua responsabilidade. Calisto indaga-se com ele, questionando por quê. Winter explica que isso é claro que aquelas crianças não estão com seu estado mental são. Elas devem ter sido sequestradas e submetidas a uma lavagem cerebral por um longo tempo por causa do seu poder mágico. Calisto indaga o que tem isso. Winter diz poder curar as crianças, perguntando se ele não ajudou de forma semelhante no caso do sequestro do Visconde Hale há pouco tempo. Então, em vez de matar vítimas inocentes, seria mais lucrativo recuperar suas memórias e identificar o restante das pessoas envolvidas. Calisto argumenta que o que aconteceu ali foi muito diferente do que aconteceu com Hale. Eles atacaram dentro dos terrenos reais, então, independente do motivo, os envolvidos merecem ser executados imediatamente. Winter argumenta que eles não tiveram intenção,
Então é muito duro tratar eles igual aos verdadeiros culpados, pedindo que, por favor, ele dê um pouco de misericórdia. Calisto não escuta e pede que levem eles. Mas Penélope intervém, dizendo concordar com o Marquês Verdante. Penélope sabe que o comportamento do Winter é calmo e composto a maior parte do tempo, mas ela pode dizer o quão desesperado ele está agora. Ele até mesmo ameaçou a princesa do Cal para poder manter a salvo as crianças que ele resgatou. Ela não sabe por que ele precisa ir tão longe por eles, mas ela ao menos sabe que... Determinada, Penélope pede a Calisto que ele deixe os meninos com o Marquês para tratamento. Confuso, Calisto pergunta o quê, sua pontuação brilhando. Penélope responde que está claro que eles sofreram abusos, então ela acha que uma execução seria demais. As pessoas ao redor reparam nas feridas e cicatrizes das crianças. Alguém comenta que aquilo é horrível, perguntando como eles podem tratar crianças assim. Calisto indaga desde quando a princesa começou a se interessar pelos assuntos do Estado. Penélope diz que já que atirou e matou os monstros, isso poderia dar sua opinião nisso. Se curvando, ela diz que são apenas crianças, pedindo para ele mostrar um pouco de misericórdia. Penélope pensa que não está realmente tentando ajudar o Winter, e com certeza não está fazendo isso por ser uma boa pessoa. É só que o fato deles terem sido manipulados, tratados como lixo e eventualmente serem mortos é um pouco difícil de apenas olhar, ainda mais quando ela lembra tanto da sua própria vida. Calisto finalmente é convencido, então ordena que os guardas algemem eles e os levem para a carruagem do Marquês. Aparece uma notificação no sistema avisando que sua fama aumentou em mais 10 pontos. Com um sorriso sarcástico, Calisto diz não saber que a princesa tinha tanta compaixão. Ele diz que iria dar uma recompensa separada, mas agora não será mais necessário. Enquanto Calisto se afasta, Penélope o chama de bastardo desagradável em pensamento. Ela diz não precisar de nada que vem dele. A pontuação dele agora está em 10%. Penélope se pergunta se esse episódio terminou em segurança. Felizmente, não houve feridos e ela até ganhou alguns pontos inesperados. Seria perfeito se pudessem cancelar a competição de casa devido a esse distúrbio. Ela então pragueja a missão principal, dizendo que nunca mais fará isso de novo. Se for necessário uma segunda vez, ela irá morrer. Ela não tem condição física para isso. O corpo todo dela dói. Vemos então que Derek a observa, mas alguém o chama. Olhando para trás, ele vê que a menina que salvou antes. Com um largo sorriso e as bochechas coradas, ela diz que queria agradecê-lo por lhe salvar daquele monstro mais cedo, dizendo estar grata de verdade. Suas amigas atrás dela estão igualmente impressionadas com o jovem duque. Uma até diz ser a primeira vez que o vê de perto. Derek diz estar tudo bem, e um cavalheiro vem avisar ele de que o príncipe herdeiro pediu a cooperação dele no interrogatório dos criminosos, pedindo que ele lhe acompanhe. A menina faz uma saudação, enquanto agradece novamente, igual a um certo alguém. Derek olha para trás, encarando novamente antes de partir. Penélope espera que Emily esteja bem. Ela ordenou que a Emily fizesse um favor para ela, então ela deve ter saído do salão de banquete. Ela pensa que vai ter que ir, mas seus pensamentos são quebrados por alguém a chamando. Ela olha para trás e vê que é o Winter. Ele a saúda, dizendo estar feliz que eles puderam se encontrar de novo. Ele formalmente lhe cumprimenta, se apresentando como Winter Verdante e dizendo que sinceramente agradece. Realmente, essa é a primeira vez que ela encontra Winter como Marquês desde o Jardim do Labirinto. Quando ela encontrou ele no seu escritório, falou de maneira informal e tudo mais, mas seria um pouco estranho conversar com ele desse jeito ali. Penélope diz que não estava tentando ajudá-lo, então não há necessidade de ele agradecer. O Marquês responde que mesmo assim, ela salvou a todos, incluindo ele, enquanto se arriscava bastante. Penélope percebe que seu corpo está tremendo devido a todo o esforço que ela fez. Segurando sua mão atrás do corpo para esconder, ela diz que qualquer um teria feito o mesmo, pedindo que ele não se preocupe com isso. Ele nega, dizendo que ninguém poderia ter sido tão valente quanto ela. Winter diz que era um monstro fácil de se vencer com magia, mas mesmo assim... Penélope se questiona se ele está se sentindo culpado por ter escondido sua identidade como mago e não ter sido capaz de fazer nada, se perguntando por quê. Se perguntando qual é o problema de ser egoísta para o seu próprio bem. Penélope diz que se não fosse pela sua besta, ela teria sido perseguida por aqueles monstros sem poder fazer nada. Já o Marquês conseguiu ficar na frente do príncipe e se manter firme para proteger aquelas crianças. Ela não conseguiria fazer isso. Apesar de ter matado os monstros, lidar com o príncipe lhe causa mais medo. Cada um fez o melhor que pôde, e isso é o bastante. Winter fica surpreso com as palavras da menina, então sua pontuação aumenta para 24%. Penélope se questiona sobre o que está fazendo, pois não há nada de bom em continuar a cruzar o caminho desse cara.
ele será o primeiro a lhe trair. Mesmo assim, Winter foi o único a lhe agradecer por salvar sua vida. Então ela o agradece pelo elogio. Enquanto se vira, ela diz que se ele lhe der licença, mas antes que ela pudesse terminar a frase, ele segura seu pulso chamando. Ela olha para trás, pensando em como suas mãos estão quentes. Mas parando para pensar, as mãos dele também estavam quentes quando ela a encontrou pela primeira vez. Winter diz que o presente que ela enviou junto com o lenço foi muito bem recebido. Então, se ela não se importar, ele gostaria de lhe agradecer mais uma vez pela ajuda de hoje. Mas alguém o interrompe gritando o nome de nossa prota. É Reynold, que, irritado, pergunta o que Winter está fazendo com a irmã dele. Penélope sente um déjà vu ao ver essa situação. Há muitos protagonistas ali. Todos os tipos de eventos podem acontecer. Então, ela não duvida que apareça outra missão surpresa. Penélope pede ao Marquês que a solte. Reynold repete o que Penélope disse, dizendo que ela pediu para ele a soltar. O Marquês fica em silêncio. Reynold bravo avança, enquanto pergunta se ele não vai soltá-la. Então Winter finalmente a solta. E Penélope rapidamente se esconde atrás do Reynold, que é supostamente seu segundo escudo. Irritado, Reynold começa a dar um sermão em Winter, dizendo que se por acaso ele está tentando fazer algo com uma criança inocente que não sabe de nada, ele deveria pensar primeiro na própria idade. Penélope fica em choque. Ela pergunta se ele está louco, dizendo que não é nada disso. Reynold manda ela ficar quieta, dizendo que ela não sabe quão assustador um homem pode ser, deixando nossa prota furiosa. Então, ela diz que vai ser assim para os dois a deixarem em paz, dizendo que vai embora sozinha, enquanto se vira para sair. Reynold, desesperado, olha para ela chamando, mas depois olha bravo para Winter, dizendo que de qualquer forma, ele não tem nenhuma chance. Então fala para ele não se aproximar mais dela. Reynold então diz para eles irem, falando que ela é muito temperamental. Em pensamento, ela questiona quem ele acha que é para dizer isso. Enquanto eles se afastam, Winter diz que irá esperar pela resposta da nossa prota. Penélope olha para trás. Reynold diz que de jeito nenhum ela vai respondê-lo, pedindo para ele parar. Mas Penélope diz que está tudo bem. Com um sorriso no rosto, ela diz ao Winter que já disse ao mensageiro que não quer nada em troca. A pontuação dele começa a brilhar. Penélope pensa que isso também aconteceu antes. Quanto mais firme ela o rejeitava, mais o interesse dele aumentava. O Duque e Emily recepcionam Penélope preocupados. Emily pergunta se ela está bem. Seu pai pergunta se ela não se machucou. Penélope responde estar bem e diz que não está ferida. Reynold comenta que seu pai só está assim porque não viu Penélope usando a besta. Penélope pergunta se seu pai e Emily estão bem. Seu pai responde que, felizmente, ele foi ao acampamento cumprimentar alguns nobres e assim pôde evitar todo o ataque. Emily diz estar bem graças ao pedido que a Penélope fez. Então ela pede que Penélope lhe entregue a besta e Penélope agradece. Ela diz que isso é um alívio e pergunta como está seu irmão mais velho. É dito que o Derek foi interrogar os criminosos com o príncipe herdeiro. O Duque diz estar muito feliz que a nossa prota esteja bem. Ele ficou muito surpreso. Penélope diz lamentar ter o preocupado, mas é que tudo aconteceu em um piscar de olhos. Revoltado, o Duque grita como ele se atreveria a tentar matá-la. Então pede que ela nunca mais se coloque em perigo de novo. Ele a instrui a se esconder até os guardas chegarem. Uma jovem senhorita enfrenta uma situação dessa sem medo. Ele achou que iria desmaiar quando ouviu dos nobres que saíram primeiro o que ela fez com os monstros. Penélope diz ter feito um bom trabalho. Ela aprendeu muito com o instrutor que o Duque lhe designou. Assim, ela conseguiu salvar essas pessoas. Mas em pensamento, ela diz saber que foi tudo graças ao sistema. Mas isso não importa, já que hoje ela foi heroína. Então ela pede em pensamento que ele diga que ela fez um bom trabalho. Mas bem, não é como se ela tivesse alguma expectativa. Mesmo ela tendo visto com os próprios olhos, a maioria com certeza não consegue acreditar que aquela chimpanzé arqueira foi quem salvou todos e não um simples caso de sorte. A opinião das pessoas não muda tão facilmente. Mas no final foi um pouco de sorte também. Ou melhor, foi tudo o sistema. Mas seu pai coloca a mão em seu ombro, falando que sim, e que ele está orgulhoso que ela seja sua filha. Penélope fica espantada, mas logo em seguida ela fica com uma expressão triste em seu rosto. Então ela pede licença ao seu pai, dizendo que irá entrar primeiro. Seu pai concorda, dizendo para ela descansar. Emily pede que ela lhe siga. Reynold também diz já estar indo, desejando uma boa noite ao seu pai, e o Duque também o libera. Os dois estão andando, mas agoniada, Penélope se vira para trás e pergunta o que foi e por que ele está seguindo. Desesperado, Reynold começa a gritar quem,
Ia questionar se ele está seguindo, dizendo que sua cabana é por ali também. Sem paciência e frustrada, ela se questiona por que tinha que ser logo ao lado da sua tenda. Ela pergunta se é mesmo, então diz boa noite. Mas ele levanta a mão pedindo que ela espere. Sem paciência, ela pergunta o que é agora. Ele começa a gaguejar, sem formar nenhuma frase. Penélope então diz estar cansada, pedindo que se ele tem algo para dizer, é para falar rápido. Ele continua sem dizer nada. Então Penélope diz que se ele não tem nada para falar, ela vai embora. Nervoso, ele grita com os olhos fechados, enquanto aponta para ela que ela tem um pequeno corte ali. Penélope questiona se é um corte, ao que ele diz que bem ali, apertando um local machucado no pescoço dela, fazendo ela perceber e dizer ai. Reno pergunta se dói muito. Ela diz estar tudo bem e que não está doendo tanto assim. Ela pensa que não estava doendo muito, e se fosse um corte grande, ela teria sentido dor antes. Parece que ela se arranhou em algum lugar sem perceber enquanto lidava com os monstros. Reno fica encarando em silêncio. Depois começa a procurar alguma coisa enquanto pede que ela espere um pouco. Penélope pergunta o que é aquilo, ao que Reno responde que é remédio. Ela pergunta se ele carrega isso sempre com ele. Ele responde que foi na clínica e trouxe o remédio consigo. Preocupada, ela pergunta se por acaso ele se machucou durante a confusão. Irritado, ele pergunta se ela acha mesmo que ele precisa disso. Ela fica confusa. Reno diz que foi por causa dela, a chamando de idiota. Surpresa, ela pergunta o quê e se por ela. Ele pede para ela deixar para lá. Então começa a tirar as luvas. Ele mela os dedos com o remédio e vai indo com eles na direção da Penélope, que leva um susto. Reno pede que ela fique parada, pois irá sujar o seu cabelo se ela se mover. Ele começa a passar suavemente o remédio sobre a ferida. Irritado, ele pergunta se aquele bastardo percebeu que ela se feriu ali. Confusa, Penélope pergunta que bastardo. Reno responde que aquele bastardo velho de antes. Penélope percebe que ele está se referindo ao Vinté, então questiona se ele é velho. Mas então, ela se lembra que na descrição do jogo, era dito que ele tinha 26 anos, então ele provavelmente é o mais velho entre os protagonistas. Brava, Penélope pergunta que atitude rude é essa com o Marquês, dizendo que mais cedo ele também foi inconveniente. Reno diz que desrespeitoso o quê, questionando o que ela estava fazendo lá e por que não atirou naquele cara. Penélope responde que ele não é esse tipo de pessoa. Reno pergunta se existe um cara que não seja esse tipo de pessoa no mundo, dizendo que todos os homens são iguais, enquanto puxa o cabelo dela, fazendo Penélope gritar de dor. Irritada, Penélope pergunta se ele quer morrer. Então, a provocando, ele pergunta se ela quer brigar com ele. Dando um risinho, ele pede que ela diga à empregada dela para enrolar um curativo nessa área. Surpresa, Penélope pensa que quem iria imaginar um comportamento desse vindo desse idiota. Quando ela estava prestes a ser atacada, ele foi o único a ir até ela. Até pouco tempo, eles brigavam como duas lagostas, então ela não esperava isso dele. Ela o agradece com um sorriso, deixando o Reno em choque. Corado, ele diz que não precisa de nenhum agradecimento vindo dela. Penélope pensa que essa frase lhe parece bem familiar. Ele diz que então está indo embora, sua pontuação piscando. Penélope pensa que ele está fazendo isso novamente. Ele é insuportável às vezes, mas ela tem que admitir que ele ajudou dessa vez. A pontuação dele chega a 31%. Penélope pensa que acabou de passar o interesse inicial do modo normal. Ela nunca pensou que aquele Reno que começou no negativo pudesse chegar nesse nível. Emily pergunta a Penélope se ela tem certeza que não se importa de sair vestida daquele jeito. Penélope pergunta por que se importaria. Emily ainda não parece segura. Penélope diz que eles estão em competição de caça. Então mesmo que ela não participe, precisa se vestir de acordo. Emily então indaga por que ela está levando a besta de novo, sendo que ela havia dito que estava se sentindo cansada por causa do ocorrido de ontem. Penélope responde que ouviu que tem uma área separada para mulheres e crianças poderem caçar o seu próprio animal. Então, ela vai para lá depois. Emily questiona se ela irá caçar, ao que nossa prota responde que é chato só ficar sentada na festa do chá. É mostrado o que aconteceu minutos atrás durante o café da manhã. Desesperada, Penélope pergunta o quê? Alguém informa que o tribunal decidiu não cancelar a competição e continuar com o que foi planejado. Penélope questiona por quê, perguntando sobre o acidente de ontem. Derek diz que não é como se alguém tivesse morrido, e com a presença de comunidades de outros países, qual seria o prestígio do Império se cancelasse a competição? Penélope diz em pensamento, de forma sarcástica, que quem liga se uma criatura mágica tentou matar todo mundo pisoteado. O prestígio do Império é mais importante que isso. O Duque informa que isso foi bom, já que eles iriam ser ridicularizados pelos países menores se recusassem por algo tão pequeno. Falando para o Derek que ele fez um ótimo trabalho no interrogatório. Frustrada,
Penélope pragueja a competição. Seu pai informa que a Condessa Doroteia enviou uma empregada essa manhã bem cedo. Surpresa, Penélope pergunta se é a Condessa. Seu pai fala que ela quer que a nossa prota participe da festa do chá dela, que será realizadora de cerimônia de abertura. Então, ele diz que ela poderia aproveitar essa oportunidade e conquistar uma nova posição dentro da sociedade. O Duque pede que ela se vista bem e participe da festa do chá, que ela se esforce para se dar bem com os outros e fazer amigos, pois nunca se sabe o que pode acontecer. Talvez algum desses jovens rapazes que estavam presentes ontem se impressionaram com a bravura que ela mostrou e resolvam lhe presentear com suas caças, e assim ela pode acabar se tornando a rainha da competição esse ano. Penélope diz a rainha da competição. Apesar de não haver muitos detalhes do modo normal, de acordo com os empregados, a competição de caça do Império de Oca é aberta para todos, homens, mulheres e até mesmo crianças. No último dia, eles contabilizam a quantidade e variedade de presas para poder determinar quem é o vencedor. Mas existe uma regra em comum. Não é necessário que a presa tenha sido caçada pela pessoa que a possui. Muitos costumam dizer que para poder impressionar uma mulher e ganhar seu coração, os homens tentam caçar o máximo de presas possíveis para assim poder oferecer sua amada. Penélope sabe que isso é uma espécie de cortejo, mas ela se pergunta se isso não é muito extremo para um simples jogo de namoro. Mas pensando bem, a rainha da caça foi escolhida assim no ano passado. Derek então diz ao seu pai que já chega. Se eles forem agir todos arrogantes e imprudentes por causa dessa vaga expectativa dela se tornar rainha da competição, devido à performance do dia anterior, isso vai piorar o rumor que circulava antes. Derek encara Penélope dizendo que não são poucas as pessoas que ainda se lembram do que aconteceu no ano passado. Penélope se questiona em pensamento se falsas expectativas, se perguntando quem disse que ela quer ser a rainha ou algo assim. Ela o chama de cretino, enquanto pensa que tinha cogitado em dar o broche a ele. Mas agora ele não irá ganhar mais nada. Foi isso que aconteceu de manhã. Terá a festa do chá. Nossa prota pensa que deve ser desconfortável usar um vestido longo no meio da floresta. E a roupa que ela está usando está bonita também. Ela também está usando uma jaqueta nova, então ela acha que não terá problemas. Ela começa a sair, avisando a Emily que voltará logo. Além disso, ela disse que Claes queria ganhar o prêmio. Então, se ela não levar ao menos um coelho para casa, ela irá ficar envergonhada. Ela pensa que ele riu dela, então pede que ele espere, pois a mestra dele irá calar sua boca. Perguntam a Penélope se ela já está pronta e por que demorou tanto. O Duque diz que era para ela se vestir bem, indagando por que ela não vestiu algo mais bonito. Penélope diz que, como alguém disse, ela não tem que criar falsas expectativas. E já que ela está ali, ela gostaria de ver alguns animais na área de caça para mulheres e crianças. Derek fica sem reação diante da indireta, enquanto seu pai tosse, falando para ele que ele podia ter usado palavras melhores. O Duque sussurra para Penélope se ela se lembra do que ele lhe disse antes, dizendo perguntar apenas por precaução. Penélope pergunta o quê? Ele não diz para ela que se ela quiser atirar em alguém, é para levar o indivíduo até um lugar deserto. Penélope enfim entende, enquanto seu pai nervoso a segura pelo colarinho perguntando se ela entendeu. Ela diz que é claro, com um sorriso no rosto. Jovens senhoritas murmurando. Penélope está aflita. Disseram que essa é uma competição em que qualquer pessoa pode participar, independente do sexo. Então por que ela é a única mulher que está vestindo uma roupa de caça? Ela está se sentindo completamente deslocada, como um ponto fora da curva. Angustiada, Penélope pensa que deveria ter ouvido a Emily. Na verdade, nem existe roupa de caça para mulheres nesse mundo. Ela que mandou fazer. Então no que ela estava pensando? Mas tentando pensar positivo, ela diz que ao menos essa roupa é bem confortável para se mover. Alguém então avisa que a competição começará em breve, falando para aqueles que estiverem prontos para se reunirem no centro. O Duque está na primeira fila. Isso deve ser algum tipo de regra com respeito à hierarquia. Os seus filhos ainda não estão prontos, e aquele ao lado dele é... Penélope fica surpresa ao perceber que é o Vinter. É possível ver os meninos comentando que é o Marquês ali, e que ele não participou no ano passado, mas parece que vai participar esse ano. Alguém diz que ele está usando um arco, dizendo que ele é muito bonito. Vinter cumprimenta o Duque, falando que eles não se veem há muito tempo. O Duque finalmente parece perceber Vinter, o cumprimentando com o Marquês Verdande, e dizendo há quanto tempo. Ele questiona se essa não é a primeira competição de Vinter em anos, pedindo para ele vir mais vezes, ou ele vai acabar esquecendo do rosto dele. Vinter ri, enquanto diz que caçar não é uma de suas habilidades. O Duque sorri calorosamente em resposta. Então questiona se por acaso ele ganhou muitos presentes das senhoritas. O Marquês responde que aparentemente ele esteve tanto tempo longe que não esperavam ali hoje, então ele ainda não recebeu nenhum. O Duque então diz que ele é igual aos seus filhos. Na verdade, ele rejeitou todos os presentes oferecidos. O Duque continua a dizer que eles deveriam se casar e começar uma família logo.
Winter herdou o marquesado cedo, mas uma pessoa muito competente. Quando ele pensa no pai do Winter, que era um grande amigo dele, ele não se sente confortável olhando para o assento vazio ao lado de Winter. Winter apenas escuta tudo em silêncio. Então, ele diz que o Duque deve ter recebido alguns presentes durante essa competição. O Duque fica confuso. Então Winter explica que pode ver o amuleto que ele está usando em seu peito. Ele acredita que foi feito por um grande artesão. Todo bobo, o Duque pergunta se ele acha, dizendo que seus filhos nem perceberam e que ele tem um bom olho. Com um sorriso radiante, Winter diz que tem certeza que eles se separaram, já que combinou muito com o Duque. O Duque sorri, enquanto diz que sua filha mais nova tem um bom gosto. Winter vacila. Então pergunta se isso é um presente da princesa. O Duque, ainda todo bobo, se gaba, dizendo que mesmo que ele não precise disso, ele foi forçado a usar o amuleto, questionando quem dentro do Império de Yoka tocaria nele. Então continua dizendo que esse amuleto foi caro, porque tem um feitiço de teletransporte, perguntando se ele sabia disso. Winter apenas escuta tudo isso sério e em silêncio. Mas depois ele coloca um sorriso no rosto, enquanto diz que a princesa realmente tem bom gosto, e que esse presente que ela lhe deu tem um grande significado. Empolgado, o Duque pergunta se ele também acha, ao que Winter concorda. Então o Duque repara em algo. Ele diz que as abotoaduras do Winter também são bonitas, perguntando que pedra preciosa é aquela e dizendo que a cor combina com os olhos dele. Winter pergunta se é sério. Então diz que também ganhou de presente, e que fica feliz que ele tenha gostado delas. O Duque diz que ele não recebeu nada das senhoritas ali. Então pergunta se por acaso ele já tem uma parceira. Winter fica sem reação. O Duque continua a perguntar de que família ela é, pedindo que ele seja homem e lhe fale logo, pois agora é a hora dele agir como o pai de Winter faria. Winter diz todo sem graça que eles não têm esse tipo de relacionamento. O Duque pergunta se eles não têm esse tipo de relação. Então diz que vendo ele usar isso até mesmo ali, não parece que eles tenham uma relação normal também. Então ele pede a Winter uma dica de quem é. O Duque nem imagina que está tentando descobrir que é a sua própria filha. Winter olha na direção de Penélope. Então ele diz que ela é uma mulher que não sorri muito. O Duque fica surpreso com a resposta. Winter continua dizendo que toda vez que eles se encontram, ela mantém distância e diz não. Ele pensa que pode ser porque ela não teve uma boa impressão do segundo encontro deles. Sem nem mesmo hesitar, ela friamente disse adeus. Foi a mesma coisa na noite passada com o Marquês. Porém, não tem como ela saber que ele é o homem por trás da máscara de coelho. Nunca. Nenhuma vez ela sorriu para ele por cortesia igual aos outros. A princesa do Cal, que lidera os piores rumores, é mais fria, aguçada e bonita do que os boatos diziam. Winter disse que algumas vezes pensa que o sorriso dela seria algo muito precioso para ele. A pontuação dele então sobe para 32%. Penélope fica surpresa ao ver que aumentou 6% só porque eles fizeram contato visual. Ela pensa que isso não aconteceu nem no modo normal, e nunca que esse maldito jogo seria tão generoso no modo difícil. Penélope ouve seu pai dizer que eles vão superar isso logo. Ela se pergunta do que eles estão falando, já que ela não consegue ouvir por eles estarem muito longe. Ela pensa que isso é estranho, mas de repente, uma das meninas comenta que o jovem Duque Eckhart e seu irmão mais novo estão ali. Uma menina pergunta como eles conseguem ser tão maravilhosos, e outra diz que eles estavam muito bonitos no banquete do dia anterior. Alguém pergunta se ela der ao Derek um lenço bordado, se ele irá aceitar. Outra pessoa diz ter preparado um bracelete de guardião para o Reynolds. Penélope pensa que ser protagonista é realmente se destacar como protagonista. Mas depois que elas souberem do temperamento de cão que eles têm, será se elas ainda vão ficar de gracinha para cima deles? Mas ela acha que é hora de entregar os presentes. Inicialmente, nossa prota tinha no total 3 amuletos que ela comprou na loja de armas. Um está com o Duque, e o outro com a Emily. E esse era um extra para alguma situação. Se ela não tivesse passado a competição de caça, daria ele para o Iclais. E se ela participasse, poderia manter ele para usar com ela mesma. Mas ela pensou que também seria bom se ela desse ele para um dos protagonistas. Então ela se questiona para quem deveria dar isso. O Derek já estava fora por causa dos comentários idiotas dessa manhã. Ela ia dar para o Reynolds, já que ficou tocada pelo gesto dele no dia anterior. Porém, olhando para os pontos de afinidade, ela está pensando seriamente em dar ao Winter. Mas ela está tentando não se envolver mais com o Winter. Ou será que ela deve arriscar e usar ele como seguro de vida de novo? Ou evitar ouvir dias sem parar o Reynolds reclamando sarcasticamente disso? De repente, alguém pega a caixa da mão de Penélope enquanto pergunta se aquilo é o seu presente. Surpresa com o súbito movimento, Penélope olha para trás, só para se deparar com Calisto. Ele abre a caixa e, surpreso, diz que aquilo é um amuleto. Em choque, Penélope diz em pensamento que nem tinha considerado por ele na lista. Olhando para a cor do amuleto, Calisto diz que ela deve ter preparado isso pensando na cor dos seus cabelos. Ela se questiona sobre o que ele está dizendo. Penélope tenta pegar de volta, pedindo que ele lhe devolva, mas ele desvia a mão. Penélope começa a pular tentando alcançar, mas sem êxito, pois Calisto continua a desviar. Então Penélope começa a xingar ele em pensamento.
Caliço comenta com um sorriso que ela está saltando feito criança. Irritada, Penélope questiona sobre o que ele pensa que está fazendo. Caliço diz com confiança que aquilo é dele, então pergunta por que ela não para de ser tímida e admite logo. Em pensamento, ela diz que aquilo não é dele. Ela queria dizer essas palavras bem alto, mas esses 10% são produto de um trabalho muito árduo, então não é seguro ela dar a louca. Penélope então pede desculpas, mas diz que não é um presente para ele. Caliço não questiona para que bastardo infeliz ela ia dar aquilo. Confusa, ela pergunta o quê? Ao que Caliço pede que ela lhe diga quem é o infeliz bastardo, pois ele vai entregar para ela, sua mão indo para a espada. Aflita, Penélope se questiona sobre quem ele vai matar. Penélope então diz que iria dar para o seu segundo irmão, enquanto pede desculpas a ele em pensamento por o ter colocado na reta. Mas pensa que pelo menos a desculpa da família vai funcionar. Caliço pergunta se é sério, mas logo em seguida diz achar que o irmão dela não irá ligar para o presente. Então vemos rindo de todo convencido falando para seu pai o olhar, perguntando quem disse que ele não era popular, por estar rodeado de meninas lhe entregando presentes. Penélope então diz achar que o príncipe com certeza tem várias outras moças querendo presentear. Mas ele disse que gostou daquele ali. Caliço então arranca o que estava no seu peito, o joga fora e coloca o de Penélope no lugar. Então diz com um sorriso provocador, para eles dizerem que é um símbolo de afeto de alguém que costumava gostar profundamente dele. Penélope questiona se é afeto, enquanto fala já ter dito que esse era um presente para seu irmão. Caliço olha bravo. Então diz que ela pode considerar isso um tributo para o príncipe herdeiro, já que ela é uma das pessoas daquele império. Penélope fica sem reação, mas depois diz para ele ficar com o amuleto então, pois fica bonito nele. A pontuação dele começa a brilhar, então sobe para 12%. Sorrindo, ele pergunta se ela acha. Bem, ela não acha que seja uma coisa ruim, afinal, ele também é um protagonista. É anunciado então o início da competição. Caliço então sobe no cavalo, e antes de partir, diz que em troca daquele presente, ele irá capturar pessoalmente uma presa digna da princesa. Surpresa, Penélope pergunta o quê. Não disse não tem porquê, mas Caliço interrompe, dizendo que ela fica esperando ansiosa. Aflita, Penélope pensa que ficaria mais que agradecida se não tivesse mais que ver a cara dele. O príncipe cumprimenta o duque, dizendo boa tarde, e o duque responde perguntando como o príncipe herdeiro está. Não sei quanto a vocês, mas estou começando a achar que todos os protagonistas estão tentando se aproximar do possível futuro sogro. O príncipe casualmente comenta que o duque deve ter recebido o mesmo presente que ele da princesa. Confuso, o duque pergunta o quê. O príncipe continua falando que, pensando bem, ele não chegou a perguntar que feitiço tem o amuleto que está com ele, questionando o duque sobre o feitiço que tem no amuleto dele. Penélope pede em pensamento que ele calhe a boca, o chamando de psicopata idiota. Seu pai e seus irmãos rapidamente se viram para a direção da Penélope. Os três são completamente chocados, e a pontuação dos seus irmãos diminui um ponto de cada. Penélope sente como se tivesse perdido ponto de afeição com o duque também, apesar de não ter medidor como os outros. Caliço olha para trás e assina para nossa prota, fazendo ela pensar que deveria dar o dedo e esfregar o amuleto na cara dele. Na festa do chá, as garotas comentam entre risadinhas que não sabiam que a princesa iria à festa do chá da Condessa Doroteia, e que isso é um presente inesperado. A Condessa Doroteia estava com medo dela não ir, e está feliz que ela tenha aceitado o convite. Penélope agradece a Condessa pelo convite, dizendo que graças a ela pode ter uma tarde agradável. A Condessa diz que a princesa diz palavras tão gentis, então pede que sirva um chá à princesa. Penélope pensa que realmente não queria ir, mas já havia recebido o convite. Além disso, pela manhã, parece que o duque estava ansioso para que ela participasse. Penélope pensa que é estranho, já que é a primeira vez dela em uma reunião social como aquela. Mas ali não há homens tentando matar, então não deve haver problema. Alguém lhe serve o chá, enquanto a Condessa comenta que esse é um precioso chá que o marido dela trouxe de sua viagem para a Cetina, pedindo que ela prove um pouco. Penélope agradece. Com as xícaras nas mãos, Penélope comenta que tem um cheiro incrível. A Condessa pergunta se é verdade. Ele diz que fica feliz que ela gostou. E diz que tem certeza que todas concordam com ela, perguntando se não é. As mulheres sussurram entre si. Alguém diz que é claro, e que ela é uma princesa. Deve saber o quão especial são aquelas folhas de chá. Ela se questiona sobre o que é aquilo, enquanto pensa que a atmosfera parece estranha. Ela não pode dizer exatamente o que, mas de alguma forma... Mas o pensamento de nossa prota são quebrados com a aparição repetida de uma pessoa, que diz ter escutado que a princesa fez um ótimo trabalho na noite do banquete, e que foi uma tremenda performance. Penélope disse que não diria que foi algo tremendo. É uma criança, que, empolgada, diz que nossa prota é realmente incrível, e que todos sabem falar sobre ela sem parar. A Ana comenta que foi dormir cedo ontem à noite, mas assim que soube de tudo hoje de manhã, ficou muito chateada por ter perdido isso. Descobrimos que o nome da criança é Ares, quando alguém comenta não acreditar que ela não tenha visto, e dizendo que significa que ela não viu aquela visão rara, e que vai se arrepender para sempre. Outra pessoa comenta que foi espetacular ver como a princesa manuseou a besta e atirando os monstros até eles derreterem.
Triste, a criança pergunta se é mesmo, enquanto diz que deve ter sido tão legal. Alguém questiona quando a princesa desenvolveu habilidades tão notáveis. Nossa prótese está atordoada diante de todos esses comentários. Mas então, ela diz que se ela praticar bastante como um bom mestre, as habilidades dela começarão a melhorar rapidamente. A menina empolgada diz que isso é tão legal. De repente, alguém diz que queria saber em quem ela planeja tirar para ter praticado tanto. Penélope planeja direcionar a pessoa que falou aquilo, se perguntando se o que ela acabou de ouvir foi sarcasmo. A condessa pergunta a mulher de cabelo azul se ela viu o desempenho da princesa no dia anterior. A mulher concorda. A condessa pergunta se é sério e o que a senhorita Keline achou, pedindo que ela lhe diga mais sobre aquilo. Nossa próxima questiona-se Keline, enquanto Ben já tem escutado aquele nome antes. Keline disse que na verdade ela ficou aliviada no momento que a princesa castiçou a besta, pois a princesa sabia muito bem o que estava fazendo. Penélope diz que isso é incrível, se lembrando que o Derek disse sobre ela ter tentado matar a condessa Keline na última festa do chá, percebendo que essa é aquela condessa Keline. Se nota para levar em consideração que a Emily e as outras empregadas disseram, Penélope enlouqueceu, e como resultado, os homens se paralisaram com a condessa Keline, e ela foi a rainha da última competição de caça. Fazendo nossa próxima está que está ferrada. Alguém comenta que agora que se lembra, a senhorita Keline tem elogiado a princesa por suas habilidades com a besta desde o ano passado. Keline concorda, dizendo que a Penélope apontou a besta para ela e disse que ele mostraria um truque e pegar um mosquito que estava voando perto dela. Surpresa, a condessa Dorothea pergunta se então aquele boato era verdade. Sorrindo de forma debochada, Keline questiona sobre o boato, dizendo que a princesa apenas foi gentil o suficiente para pegar mosquitos. Pedindo para ela não se enganar, ela continua dizendo que a princesa nunca apontou a besta para ela com intenções tolas ou indignas. Irritada, Penélope pensa que isso é demais, se questionando por que ela não a xinga diretamente. Pelo jeito, ela gosta de ficar dando indiretas toda orgulhosa de si mesma. Deve ser por isso que a Penélope tentou matá-la no ano passado. Keline disse de forma maliciosa, seu coração está pesado ao ouvir palavras ruins sobre a Penélope, por causa do acidente do ano passado. E por isso, ela ficou aliviada. Provocando Penélope, ela disse que ontem nossa prova estava tirando em monstros grandes do tamanho de casas, não em pequenos mosquitos. Então, ela não teve que se preocupar em acertar pessoas por engano, igual foi com ela. Mas se ela tivesse ficado assustada e tirado com os olhos fechados, teria sido realmente perigoso. A condessa Dorothea tenta abafar um sorriso. Alguém comenta que a senhorita Keline tem razão, pois ela aprendeu a mexer um pouco com o arco quando era criança. Por isso, na próxima vez, ela vai tentar acertar alvos grandes igual a princesa fez. Outra pessoa diz que essa é uma ótima ideia, enquanto alguém comenta que, pensando bem, a roupa da princesa fica ótima nela. Alice fica confusa, sem entender nada, enquanto Penélope está parada em silêncio, só pensando que sabia que estava estranho. Apesar de elas não terem planejado isso, o tópico principal daquela conversa já foi decidido. É por isso que enviaram o convite para a nossa prota participar da festa hoje de manhã bem cedo. Ela pensa que isso é irritante, mas ela acha que consegue aguentar. Mas o que ela pode fazer em relação ao passado da Penélope? Se o Duque souber que ela voltou a perder a calma, será uma questão de vida ou morte. Depois de ver o Duque toda animada naquela manhã, ela vai apenas acompanhar a conversa. Então, com uma expressão séria, ela agradece o elogio. Keline encara a Penélope com desdém. Então comenta que parece que a princesa vai caçar hoje, ao ver que ela está com a besta. Penélope concorda. Tentando provocar mais uma vez a Penélope, Keline comenta que isso é ótimo, dizendo que é uma pena que a senhorita Ares não tenha visto o desempenho dela ontem. Anton diz que não queria perder isso, mas já que ela está com sua arma, pede que, por favor, ela lhes mostre como ela maneja a besta. Keline diz que ela está vestida para a ocasião e que parece bom para ela. Tu diz que, na verdade, recentemente ela recebeu um grande urso de pelúcia no seu aniversário, e ela o trouxe ali para mostrar para todos ali na festa hoje. E ela acha que seria perfeito se a Penélope usasse ele como alvo. Alice pede desculpas, gaguejando de forma nervosa. Penélope pensa que o palco já foi montado. Tu diz que, por enquanto, ela verá até onde elas vão. Colocando o filho na cadeira, pergunta a Penélope se ela acha que aquela distância é suficiente. Penélope fica séria, enquanto ouve a Keline provocando mais uma vez, dizendo que eles vão colocar em um dos cantos, então terá menos risco de acertar alguém como no ano passado. Perguntando a todos se não é mesmo. Alguém diz que a senhorita Keline está certa. Seria um grande problema fazer tudo isso por nada, se uma flecha cega ficasse para o lado errado, comentando que isso seria perigoso demais. Keline pede a Penélope que lhes mostre sua habilidade com um sorriso provocador. Enlouqueça como no ano passado. É isso que ela quer dizer. Não é difícil mostrar alguma habilidade com a besta, como elas querem. Mas amanhã, a maior notícia naquele lugar seria o show ridículo da princesa e sua besta, dado durante a peça do chá. Mas se ela enlouquecer como no ano passado e tentar atirar em todos, seria muito melhor para Keline, pois assim ela poderia eliminar completamente a princesa que ela odeia nos eventos sociais. De todo jeito, nenhuma das duas opções é ruim para Keline.
então ela pode escolher os dois. Ela pergunta se ela não acha que o uso de pelúcia está muito fácil. Confusa, Kaylin pergunta por quê. Penelope responde que infelizmente o tamanho do alvo não é o suficiente para ela mostrar suas habilidades. A Condessa fica surpresa e pergunta quão grande ela precisa que seja o alvo para mostrar suas habilidades. E se ela precisa que ele seja do tamanho do monstro que ela matou no dia anterior. Então se pergunta o que deveriam fazer, já que ela não acha que possa encontrar algo desse tamanho. Alguém comenta que é isso mesmo, e que isso é uma pena. Se levantando da cadeira com a besta em suas mãos, Penelope diz séria que acha que seria mais justo se ela acertar as moscas que estão voando ao redor das bocas delas. E que isso vai ser divertido. Arrasou. Não só falou que precisa de um alvo menor, como ainda disse que ela só fala em merda. Kaylin fica em choque, sem reação ao ver a besta sendo apontada para ela. Ela pergunta o que elas acham, enquanto a expressão de todos é apenas de choque, desespero e espanto. As pessoas nervosas perguntam gaguejando se tão de repente. Eles nunca teriam achado que ela fosse tão extrema. Uma mulher brava pergunta o que a princesa Cat está fazendo, e indaga como ela pode apontar uma arma para uma pessoa de novo. Com a expressão fria no rosto, Penelope indaga desde quando ela se importa que ela seja uma Ecarte. Se minutos atrás elas não paravam de falar o nome dela para cima e para baixo, sem se pôr nos seus devidos lugares. A mulher fica sem encontrar palavras, então Kaylin pede que a princesa se acalme. Séria, ela diz que se a Penelope continuar fazendo isso, elas não terão escolha a não ser chamar os guardas como da última vez. Então pergunta se não seria ruim para a princesa se isso acontecesse. Penelope pensa que ela deve estar falando dos guardas que estão ali perto, que ela mesma preparou, já que ela sabia que a Penelope podia perder a cabeça igual ao ano passado por causa dessas provocações. Kaylin continua dizendo que sabe que foi benevolente ano passado, mas isso não acontecerá novamente. Então se ela fosse a Penelope, soltaria aquela besta. Penelope abaixa sua arma, pede que então ela chame os guardas, deixando Kaylin confusa. Com um sorriso provocador, Penelope indaga se será mais rápido chamar os guardas ali ou ela atirar nas pessoas que estão bem na frente dela. Kaylin fica completamente em pânico diante das palavras da moça prota. Ajeitando a arma, Penelope diz que vai dar um tempo para ela, falando para ela correr. Então começa a contagem regressiva. 3. Kaylin, nervosa, pede que ela espere um momento, pedindo que ela escute. 2. As mulheres ali presentes perguntam a Feliz se ela está falando sério. Desesperada, em completo pânico, Kaylin pede que alguém, por favor... E então Penelope aperta o gatilho. Kaylin fecha os olhos, só esperando o impacto. Então Penelope diz bang com um sorriso. Ela diz que está brincando. Enquanto levanta a besta, pergunta por que ela está tão assustada, dizendo que nem havia carregado a besta. Ares fica completamente chocada. Kaylin ainda está assustada, sem reação alguma. Penelope pede que ela se relaxe seus rostos, pois elas estão a fazendo se sentir como uma vilã que veio arruinar a festa do chá. Ela foi ali porque recebeu um convite. Pergunta à Condessa se não é verdade. Assustada, a Condessa gagueja que é claro. Alguém pede que todos sorriam, pois a princesa fez aquela brincadeira para fazê-los rir. Então todos começam a forçar risadas. Penelope então se vira, dizendo que vai caçar de verdade agora, então irá primeiro. Olhando para as mulheres, ela diz que infelizmente ela não acha que vai ser capaz de mostrar suas habilidades, já que sua besta não usa flechas, mas sim esferas mágicas. No caso de alguns deles se perguntarem que tipo de magia é, a besta dela tem esferas mágicas que transformam em idiotas aqueles que forem acertados por elas. Ela diz isso exagerando, com um sorriso maldoso no rosto. Graças a alguém, ela não pôde caçar por um ano, e por isso estava muito ansiosa. Ela estava tão ansiosa que sua família até fez essas esferas para ela poder participar da competição. As pessoas começam a murmurar. Ela continua dizendo que é claro que isso foi feito para acertar pequenos animais. Uma vez que ela acerte, o bichinho não vai morrer por isso. Kaylin está completamente espantada sem dizer uma só palavra. Dando uma última olhada para trás, Penelope disse perguntar se a magia funcionaria nas pessoas, dizendo estar curiosa. A expressão no rosto de Kaylin é de completo medo. Olhando para a expressão no rosto dela, Penelope pensa que tem talento para ser uma vilã. A magia só apaga as memórias de antes de ser atingido. Então tornar a pessoa um idiota é uma mentira. Ela supõe que será uma ameaça para Kaylin ter cuidado com o que diz. Aparece a notificação do sistema informando que a reputação dela diminuiu 10 pontos. A Arya chama a princesa, fazendo Penelope olhar para trás. Envergonhada, ela disse que não sabia, já que é a primeira vez que a convidam. Então ninguém lhe contou o que aconteceu no ano passado. Penelope sorri calorosamente para a criança, dizendo que está tudo bem. Penelope pergunta a alguém onde ela tem que ir para chegar na zona de caça dos animais pequenos. A pessoa responde que ela pode ir direto por aquele caminho, informando que as cordas azuis estão amarradas às árvores em todos os lugares. Isso é um sinal que indica as áreas onde existem animais pequenos,
pedindo para ela seguir as cordas. Depois de um tempo andando, Penélope se questiona se a área de animais pequenos é uma floresta tão grande. Eles disseram que esse era o lugar que crianças podiam pegar suas presas. Mas o que ela está vendo ali é só uma floresta normal. Irritada, ela pensa que aqueles babacas disseram que havia um território de caça para animais pequenos. Mas não tem cerca. Aquilo é apenas um título. Ela pergunta se eles soltaram animais grandes de um lado e pequenos do outro para dividir os territórios. Eles claramente assumiram que mulheres e crianças não iriam participar da caça. Penélope se questiona porque tudo naquele jogo é sempre tão estranho. Mas pelo menos o caminho é fácil de encontrar. Ela então continua a seguir as marcações nas árvores. Ela diz que vai dizer que foi dar um passeio, já que ela está ali e até agora não viu nenhum animal. Mas de repente, uma coisa lhe chama a atenção. São coelhinhos. E surpresa, ela pergunta se aquilo é sério e se ela achou coelhos. Ela pensa que eles são muito fofos e que eles a lembram do coelho falante que o Ventela enviou. Na verdade, ela nunca viu um animal de perto, além de cachorros e gatos em sua vida. Isso porque ela nunca foi ao zoológico antes. Então, essa é a primeira vez que ela está vendo um coelho pessoalmente. Ela fica triste ao perceber que ele foi embora. Mas ela diz que não pode ficar vagando por ali. Já que ela encontrou coelhos fofos, ela tem certeza de que há vários outros animais para caçar. Ela pede que o Iclais espere por ela. Mas ela acaba errando tirar um esquilo, uma galinha. Todos os animais que ela tenta tirar acabam fugindo. Depois de uma hora procurando e perdendo todos os animais, Penélope já está toda bagunçada, cheia de galhos e folhas na cabeça. Mas de repente, algo chama sua atenção, e ela pensa que aquilo é muita sorte. É um lobinho. Penélope pensa que ele é perfeito para o Iclais, e que até a cor do pelo é perfeita. Ela se questiona se é uma espécie rara, já que é a primeira vez que ela vê um desses. Mas o que ela não percebe é que está entrando na área amarela. Ela fica feliz que ele tenha parado para beber água e que agora é só ela ficar em silêncio. Ela repete que precisa ir com cuidado. O lobo levanta a cabeça. Ela atira, mas novamente erra. Ela pensa que estava tão perto, mas ela acha que ainda consegue pegar. É só seguir ele. Então ela começa a correr atrás do animal. Mas de repente, ela ouve um rugido feroz atrás dela, ficando completamente assustada. Um enorme e assustador urso cheio de flechas sai de dentro da floresta, indo na direção da nossa prota. Ela se questiona por que aquele animal está naquela área. Mas então, ela vê a corda amarela amarrada em uma árvore atrás do urso. Penélope se lembra que a pessoa havia lhe informado anteriormente que as fitas azuis indicam os territórios de animais pequenos, falando para ela seguir esses, mas as fitas douradas indicam os melhores territórios para a caça, ou seja, de animais grandes. Então, se ela achar uma fita dourada, ela deve deixar o local imediatamente. Penélope percebe que deve ter entrado no território dos animais grandes sem perceber. O urso se aproximando dela salivando. Aparece uma notificação do sistema, informando que acaba de surgir uma missão inesperada. Avisa que um urso raivoso marrom gigante apareceu e pergunta se ela gostaria de caçá-lo e aumentar as chances de se tornar rainha. Avisa ainda que ela terá apenas 30 segundos para isso, e que como recompensa, ela irá ganhar a pele e a vesícula do urso, fama e mais 5% de interesse. Penélope pensa que esse jogo é insano. O urso vem para cima de Penélope para lhe atacar. Penélope se questiona por que aquilo está acontecendo com ela, e por que ela iria caçar um urso em um jogo de namoro. Já que é assim, ela pensa que não tem escolha e aperta em sim. Aparece uma notificação do sistema informando que ela tem que atirar nos alvos vermelhos com sua arma, e que ela tem apenas 30 segundos. Penélope se questiona se é um mini-jogo, e pensa que agora nem tem um sistema de mira automática. Ela pensa que consegue fazer isso, então prepara sua arma. Pelo menos o jogo parece alguma consciência. Já que o urso está ferido, a velocidade dele ao se aproximar é até que pequena. Se ela tirar no alvo do jeito que praticou, ela tira e acerta o corpo dele. Ela pensa que deve ter acabado agora, mas o tempo continua passando. Ainda restam 21 segundos. Desesperada, Penélope percebe que tem que acertar todos os 3 alvos. A fera então urra furiosamente, avançando mais rápido do que antes. Ela se questiona se o urso esqueceu seus ferimentos por causa do feitiço das balas. Ela pensa que isso é perigoso e continua a atirar. Restam agora 10 segundos. Ficando mais nervosa, Penélope se questiona sobre o que acontece se ela falhar. Ela precisa acertar todos os 3 alvos para ter sucesso na missão. Então, se ela falhar, esse maldito urso continuará vivo depois da contagem ter terminado. Agora restam apenas 5 segundos. Se ela não conseguir atingi-lo, irá morrer. Então ela aperta o gatilho. Mas tudo continua em silêncio. Penélope fica surpresa ao perceber que acabaram as balas mágicas. Ela não tem tempo de pegar munição extra, pois o urso já está pulando para cima dela, a centímetros de distância. Ela sabe que tem que desviar, mas seu corpo não se mexe.
De repente, alguém fala para ela se abaixar e corta o urso com a espada. O urso urra de dor com sucessivos golpes, até que ele finalmente cai. Suando e com o coração acelerado, Penélope questiona que diabos ele está fazendo ali. Descendo do cavalo, ele diz que disseram que ela é a cadela louca do Duque, mas parece que ela não é uma louca qualquer. É o Calisto, que indaga se ela realmente tentou derrubar aquele urso sozinha. Aparece uma notificação do sistema, informando que como o tempo acabou, Calisto apareceu e matou o urso gigante, e que por isso, a missão falhou. Olhando a notificação, Penélope se pergunta se aquele contador indicava quanto tempo faltava para um dos protagonistas aparecer. Calisto pergunta para onde ela está olhando com aquela cara de estúpida. Então, com um sorriso provocador, ele pergunta se por acaso ela se apaixonou por ele. Rapidamente, Penélope responde que não é nada daquilo. Calisto diz que até a salvou, dizendo ter ficado triste agora. Mas Penélope diz que ele não parece nem um pouco chateada. Ele está provocando de novo, mas estranhamente, está acalmando os nervos dela. Ela realmente tinha pensado que iria morrer nas garras daquele urso. Mas pensando bem, este é um jogo de simulação de encontros. Mesmo que seja no modo difícil, ela provavelmente não morreria por causa de um mini-jogo idiota como esse. Penélope então agradece ao príncipe por ter lhe salvado a vida, dizendo que ela poderia ter se machucado seriamente. Calisto diz não acreditar que ela saiu pensando que conseguiria caçar esse tipo de fera sozinha. Batendo palmas, ele diz que ela é realmente corajosa. Mas não importa o quão doida a princesa seja, ela não seria capaz de pegar um urso daquele tamanho sozinha. Chateada, Penélope pergunta no pensamento se ele acha que ela queria caçá-lo sozinha, dizendo que o sistema fez elas fazer isso. Ela então diz que sabe disso. Calisto pergunta se ela sabia. Então, sendo irônico, diz achar que não deveria ter atrapalhado a derrubada da presa da princesa. Penélope grita que não foi isso que ela quis dizer. Então, suspirando, ela diz ter ficado assustada quando viu o urso aparecer. Inicialmente, ela estava perseguindo uma raposa, mas ela se perdeu. Ela pensa que acabou perdendo a raposa que estava perseguindo e encontrou o número 1 da lista daqueles que ela deveria evitar ver na competição. Tudo isso apenas para que ela pudesse aumentar a preferência dela com Iclais. Mas de qualquer forma, ela agradece sinceramente por ele ter a resgatado. Calisto pede que ela espere, dizendo para ela levar aquilo com ela. Penélope pergunta o quê? E Calisto esfaqueia o urso. Ele começa a rasgar o animal, deixando Penélope assustada, pensando que ele é um lunático maldito. Então, ele estende a cabeça do urso para ela, falando para ela pegar. Assustada, Penélope pergunta se isso é um pedido estranho e inexplicável para um duelo ou algo do tipo nesse jogo. Tipo como jogar uma luva na cara de alguém. Então, ela pede desculpas, dizendo que não trouxe nenhuma espada com ela. O príncipe fica confuso, mas logo em seguida, diz que foi por isso que ele cortou para ela. Eu simplesmente morri de rir nessa parte. Ele diz que já que ela não pode arrastar o corpo por causa do peso, pede que ela pegue aquilo e mostre para os servos dela, e que ela os mande levar de volta para ela. Penélope pergunta se ele está lhe dando uma tarefa, então diz que não queria ter que fazer isso, e então se pode recusar. Calisto pergunta que bobagem é essa que ela está dizendo, dizendo que só dessa forma ela vai conseguir provar que pegou um urso ela mesma. Penélope fica confusa, então questiona por que ele está dando isso para ela, dizendo que foi o príncipe quem capturou ele. O príncipe fala que foi ela que deixou o urso totalmente esgotado. Ele só fez o urso parar de respirar. Por isso é mais que justo dizer que foi a princesa quem o capturou. Penélope se pergunta como aquele bastardo pode falar uma coisa daquela de um jeito tão normal. Ela diz que está tudo bem, o agradecendo por sua generosidade, mas dizendo que realmente não precisa daquilo. Além disso, ela não considera que seja sua própria caça. Calisto pede que ela pense que esse é um presente para retribuir o que ela lhe deu hoje mais cedo. Ela pensa ser uma recompensa. Então se lembra do que Calisto havia lhe dito mais cedo sobre caçar uma presa adequada para ela em troca do presente. Ela então diz que está tudo bem, mas Calisto começa a balançar o urso na frente da Penélope, enquanto diz que aquilo é mais valioso que uma raposa, pedindo que ela não seja estúpida e teimosa e pegue logo aquilo. Ela grita que não é estúpida nem teimosa, e que se ele lhe der licença, pede que ele tenha cuidado da sua caçada. Assustada, ela continua gritando que ele está sujando suas roupas com sangue. Calisto diz que, como caçadora, ela deveria se orgulhar de ter sangue em sua roupa. Mas então, ele pergunta se talvez ela tenha medo de sangue, dizendo que isso é surpreendente. Penélope grita que não precisa desse tipo de orgulho. Em pensamento, ela diz que odeia sangue e cadáveres. Pode não parecer, mas ela está com o coração fraco. Ela então se esconde atrás de uma árvore enquanto pede que ele pare com aquilo.
Quando o príncipe começa a rir, Penélope espia por trás da árvore. A pontuação dele sobe para 15%. Olhando para ele segurando no urso com os olhos abertos, e ele com olhos vermelhos sorridentes, Penélope só consegue pensar que ele é como um demônio recém-liberado do inferno. Penélope pergunta se ele acha aquilo engraçado. Sorrindo de forma provocadora, Calisto diz que é claro, pois ele acabou de ver a cadela doida do Duque Eckhart correr de medo com o rabo entre as pernas, e isso foi muito engraçado. Penélope pergunta se ele tem mesmo que ficar brincando com aquela carcaça de animal morto. Calisto diz que não acha que ela devia dizer isso, já que ela tirou no urso várias vezes com sua besta tentando matá-lo. De repente, começa a chuviscar. Calisto comenta que é uma chuva passageira. Penélope começa a ir embora, enquanto se despede do príncipe, dizendo agradecer novamente por lhe salvar, desejando-lhe sorte. O príncipe questiona para onde ela está indo, dizendo que a chuva está prestes a cair. Penélope diz que então deve sair deste território antes que chova. Calisto comenta que acha que ela esqueceu que eles estão no meio da floresta cheia de predadores. Penélope pergunta por que isso importa. Se os protagonistas do jogo tiverem algum tipo de consciência, não haverá mais essas missões idiotas. Pensando nisso, ela encontrou o príncipe herdeiro, mas o nome dele não estava escrito na recompensa. Por isso, ela nunca esperou que ele viesse salvar. Então pode haver outra missão como essa antes dela sair completamente da floresta. Isso significa que, a não ser que a recompensa especifique, há a possibilidade de ela encontrar outros protagonistas além do príncipe herdeiro. Pensando nisso, ela começa a colocar munição na besta. Calisto pergunta o que ela está fazendo, ao que Penélope responde que está recarregando a besta. Ele pergunta por quê, e ela diz que, como ele mesmo disse, ela poderia encontrar outra fera no caminho de volta. Calisto diz que ela não pode lidar com animais grandes com aquela arma inofensiva, perguntando se essa última experiência não foi o suficiente. Penélope agradece pela preocupação dele, mas diz saber se cuidar, enquanto pensa que ele é o mais perigoso daquela floresta de qualquer forma. Sério, ele diz que ela está tão confiante só porque pegou alguns demônios ontem. Ele completa dizendo que a besta dela é uma arma que só é usada para pegar pequenos animais, e no caso dela, assustar alguns humanos. Não serve para matar. Ele ainda diz que realmente pode ver uma pessoa virando comida de um animal selvagem, estando ainda viva. Então se questiona se deveria acompanhar a princesa para poder assistir isso. Penélope se questiona sobre como ele sabe sobre a besta dela. Então ela pergunta diretamente a ele sobre como ele sabia. Confuso, ele pergunta o quê? E ela diz que o efeito das esferas mágicas dela é fazer o alvo desmaiar. O príncipe diz que é a intuição dele, ou então eles nunca permitiriam que ela trouxesse aquilo para o palácio. Como não foi projetado para matar, ele pensou que provavelmente fosse algo nesse sentido. Penélope pensa que ele é realmente inteligente. A chuva aumenta. Olhando para o céu, Penélope pensa que já está chovendo forte, então vai ser difícil sair da floresta nesse ritmo, se questionando por que ela é tão azarada. Ela odeia a chuva. Ela absolutamente odeia isso. O príncipe se aproxima dela, então joga sua capa sobre a cabeça dela, surpreendendo. Ele diz para ela vestir aquilo e ir ali. Calisto coloca a cabeça do urso sobre o cavalo. Sobe, então estende a mão para Penélope pedindo para ela subir. Ele diz que se ela sair andando, vai se tornar presa de algum animal. Aquela capa tem feitiço à prova d'água e antifrio. Então é para ela usar aquilo e eles voltarem juntos. Penélope fica sem reação. Então pergunta como ele vai ficar se der a capa para ela. Ele indaga de forma irônica se o rato está se preocupando com o gato. Então diz que se ela não gosta, pode ir caminhando só com a besta dela. Ela responde que não, enquanto pergunta se a língua dele vai cair se ele responder direito. Ela estende a mão para ele enquanto agradece. De repente, uma flecha corta o ar e atinge o príncipe, que cai bem diante dos olhos de Penélope. Desesperada, Penélope grita por ele. Ela se questiona sobre por que ele caiu tão de repente do cavalo. Ela pensa que isso é apenas um jogo. Então por quê? Ela o chama novamente. E ele diz que ela é barulhenta. Calisto então se senta e coloca a mão sobre a flecha, enquanto pede que ela não faça um escândalo, pois ele ainda não está morto. Penélope fica aliviada ao perceber que os protagonistas não podem morrer. Mas a imagem do Calisto sendo acertado pela flecha foi tão vívida que ela realmente achou que ele ia morrer. Ela não quer ver ninguém morrer na sua frente, não importa quem seja. Calisto ri diante da preocupação da menina. Então ele puxa a flecha enquanto diz que o presente que ela lhe deu realmente é um amuleto de proteção. Penélope questiona sobre o que ele está fazendo. Então Penélope fica surpresa ao perceber que a flecha atingiu o amuleto. Calisto comenta que o feitiço defensivo funcionou.
o amuleto perdeu a cor de antes e escureceu. Penélope questiona se ele usou o amuleto desse tempo todo, pois ela achou que ele tinha jogado fora. Calice pergunta se jogado fora, dizendo que se você recebe um presente de uma pessoa que tinha sentimentos por você, é óbvio que você deve usá-lo. Penélope questiona por que isso é horrível vindo dele, mas Calice percebe alguma coisa. Então empurra Penélope, a salvando de ser atingida por uma flecha. Ele começa a cavalgar, tentando fugir de tudo aquilo. Adagas são disparadas na direção deles. Irritado, Calice aperta as rédeas e acelera. Penélope olha para trás e vê um grupo de pessoas perseguindo o príncipe herdeiro ao longe. Com a espada, Calice se livra das adagas. Ele pragueja aqueles malditos, então diz à princesa que é perigoso, pedindo para ela não se mover. Penélope percebe que Calice está tenso, mas ela também está muito nervosa. Ela pensa que assim que as nuvens começaram a escurecer, ela deveria ter se afastado dele sem olhar para trás. Por causa do galope dos cavalos e da chuva sem fim, ela não consegue nem pensar direito. Não importa que o protagonista não possa morrer, ele ainda pode ficar à beira da morte. Além disso, aquilo não era uma missão. Mas no mesmo instante que ela pensa isso, aparece uma notificação no sistema avisando que essa é a segunda missão da missão principal, onde ela tem que salvar o príncipe. E para isso, ela precisa matar 20 assassinos. A recompensa será a marca do assassino, mais 10% de interesse com Calisto e fama. Então pergunta se ela quer aceitar. Confusa, Penélope pergunta o quê, dizendo que ela não quer ser a rainha. Além disso, 20 assassinos é muita coisa, mas a favorabilidade que ela vai ganhar é de 10%. É avisada que aquilo é a missão principal, e que será aceitada automaticamente em 5 segundos. E a contagem regressiva começa. 5. 4. Calice pede que ela não se mexa. 3. Penélope pensa que no modo normal, você pode aumentar 10% apenas com umas palavras, mas no modo difícil, isso é raridade. 2. Penélope pensa que essa missão deve fazer parte das missões básicas. Se esse é o caso, então ela deve cumpri-la. 0. Penélope então pega a besta, dizendo que acha que pode ajudá-la enquanto pensa que agora aquele jogo vai ajudá-la. Surpreso, Calice pergunta o quê? Ao que Penélope responde que ele sabe o que a besta dela pode fazer, então ela vai disparar em todos que se aproximarem deles. Por isso, é para ele a cobrir. Ele questiona sobre o que ela pensa que está fazendo. A missão principal começa. Penélope vira para trás, se apoiando no ombro do príncipe, e aponta sua arma para os perseguidores. Ela acerta alguns homens. Seu corpo está se movendo por conta própria. Nem o movimento do cavalo, nem a floresta densa consegue atrapalhar seus movimentos. Em pouco tempo, Penélope já matou 6 pessoas. Um dos homens que está em cima das árvores reclama dessa garota. Automaticamente, as mãos de Penélope apontam a besta para cima, atirando as pessoas em cima das árvores e as derrubando. Penélope pragueja o sistema, dizendo que enquanto ela puder atirar, para ele não importa se ela pode se ferir. Ela se questiona se ele quer se livrar dos assassinos ou dela. De repente, Calice parece notar algo, então ele puxa a princesa, e é atingido por uma adaga no lugar dela. Enfurecida, Penélope volta a apontar a besta, totalizando agora 12 alvos atingidos. Penélope pergunta se ele está bem, enquanto pensa que não pode olhar para trás, para o ferimento dele, com o corpo que balança constantemente. Calice questiona e se não estiver tudo bem. Então pede que ela não se preocupe, pois ele está usando uma armadura leve, então não levou um tiro profundo. Ela agradece. Com seu sorriso provocador, Calice questiona se isso não é suficiente para a princesa se apaixonar por ele. Penélope pensa que isso é uma besteira, mas diz não ser o único. Ao que Calice comenta que isso é uma pena. Então Calice pergunta quantos ficaram para trás. Penélope olha para a informação do sistema, informando que ela já matou 16. Então ela responde que faltam 4 deles. Mas ela tira mais um, e fala que agora ela acha que só sobraram 3, perguntando por quê. Calice informa que eles estão em um beco sem saída. Ele diz que vai ser difícil para eles usarem os arcos de perto, então ele acha que é melhor eles descerem e ele cuidar do resto. Eles deslizam do cavalo, e Calice informa que é perigoso, falando para ela ficar atrás dele. Determinada, Penélope diz para ele não se preocupar, pois ela irá cuidar dela mesma, então é para ele se concentrar nele mesmo. Calice responde com um sorriso que aqueles caras estão atrás dele, então ele está sempre seguro, deixando Penélope sem palavras. Enquanto ela pensa que a missão se chama Proteger o Príncipe Herdeiro. Então, mesmo ela achando que deveria deixá-lo sozinho, ela não consegue. Agora restam apenas 3 alvos. No entanto, ninguém é avistado. De repente, 2 homens saem da floresta já os atacando. Penélope grita pelo príncipe, que facilmente consegue evitar os ataques com a espada.
Vendo o príncipe lutar com eles, Penélope se questiona se só tem 2 deles, se perguntando onde está o outro. Quando de repente, surge alguém atrás dela, falando para ela morrer, assustando Penélope. Com a besta apontada e o homem vindo em sua direção, Penélope se questiona se ele veio atrás dela ao invés de ir atrás do príncipe herdeiro. Ela atira nele, mas pensa que já é muito tarde, pois ele está muito perto. Ele deveria ter sido derrubado por uma das esferas que ela atirou, mas a distância era muito curta. Ela não podia evitar a espada afiada que estava cortando o ar, pois o sistema só funciona para atirar com a besta, independente se ela está viva ou não. Mas de repente, o príncipe a puxa e entra na frente dela, sendo esfaqueado em seu lugar. O corpo de Penélope apenas continua a apontar a besta. Ela atira, e então o homem finalmente cai. Ela finalizou todos os alvos. Aparece a notificação do sistema informando que ela completou a missão e ganhou todas as recompensas. Mas eles já caíram no penhasco. Penélope abre os olhos. Ela vê uma fogueira à sua frente. Ela se questiona onde está, mas logo em seguida percebe que está usando apenas roupas íntimas, se cobrindo com a capa completamente em pânico. Ela se questiona sobre por que está usando apenas as roupas de baixo e o que está acontecendo. Alguém surge atrás dela, perguntando se ela já está acordada. Olhando para trás, ela vê Calisto usando apenas roupas íntimas também, enquanto carrega lenha. Tapando os olhos, Penélope grita perguntando o que ele está fazendo. Jogando a lenha no chão, Calisto pergunta o quê? Ainda nervosa, Penélope questiona sobre por que ele está andando pelado por aí. Ele pergunta se deveria vestir roupas molhadas, dizendo que não é algo que ele gostaria de fazer. Sorrindo de forma provocadora, ele diz que além disso, ele não é o único pelado ali. Espiando por entre os dedos e completamente indignada, Penélope questiona se ele tirou as roupas dela. Ele comenta que graças a isso já viu tudo o que tinha para ver. Penélope pergunta se ele poderia parar de falar coisas tão obscenas. Se sentando, Calisto pergunta se ela não é muito cruel, e como ela poderia dizer isso para alguém que a salvou depois de carregá-la nas costas. Penélope questiona sobre por que ele tocou no corpo de uma senhorita sem permissão. Calisto pergunta se então deveria ter deixado ela morrer com um resfriado, algo que Penélope prontamente responde que sim, deixando Calisto confuso. Ela diz que ele deveria ter lhe deixado com a roupa como um cavalheiro faria, ou até acordado. Mas Calisto responde que não havia nada para ver, deixando Penélope revoltada. Ela grita indignada, perguntando a ele como não tinha nada para ver. Sorrindo, Calisto a provoca perguntando se então tem muito para ver. Então, ele diz que na verdade, a caverna está tão escura que ele não pode ver nada, perguntando se deve conferir agora. Penélope então diz que ele é muito desprezível, ainda envergonhada. Ele comenta que não acha que isso deve vir de alguém que fica espiando por entre as mãos fechadas, indagando por que ela não olha sem as mãos na cara. Penélope pensa que só está olhando no caso dele fazer algo estúpido com ela, enquanto ela cobre seus olhos, pois sua intenção é pura. Ela pensa que é melhor apenas o ignorar, pois ele é o príncipe herdeiro lunático. Há um aumento de 2% na favorabilidade dele. Mas de repente, ela nota que na verdade sua pontuação agora está em 25%. Ela então se lembra da missão. Penélope então começa a fazer perguntas para o Calisto para tentar se orientar. Ela pergunta o que aconteceu com eles, dizendo que eles caíram no penhasco, esperando ele completar o resto. Calisto diz que havia uma cachoeira debaixo do penhasco. Eles conseguiram sobreviver porque caíram no rio. Quando ele estava carregando ela, ele descobriu aquela caverna nas proximidades. A chuva parece que parou antes deles perceberem, mas fora da entrada da caverna estava escuro e não dava para ver nada. Penélope pergunta se eles estão em uma área perigosa. Ela está preocupada que pode haver uma besta ou uma cobra, e ela usou todas as suas esferas para eliminar todos os assassinos. Como se estivesse lendo os pensamentos da menina, Calisto comenta que ali não é uma caverna que serve de abrigo aos animais. Enquanto ela dormia, ele explorou o local, e estava estranhamente vazio. Penélope pergunta se ele sabe onde eles estão. Calisto responde que não. Ele diz que apesar de ele sempre manter a competição de caça na parte norte da floresta, ele não conhece aquele lugar. Agora deve estar um caos, já que o príncipe herdeiro e Penélope Carter desapareceram ao mesmo tempo. A floresta provavelmente deve estar cheia de guardas à procura deles. Penélope então percebe os ferimentos no corpo do Calisto, então pergunta se ele está bem. Sorrindo de forma irônica, Calisto pergunta se ela está perguntando isso agora, e diz que ela poderia ter perguntado antes. Então ele diz de forma sarcástica que o cuidado dela traz lágrimas aos seus olhos. Em primeiro lugar, o objetivo era nunca morrer.
Penélope quase foi arrastada e assassinada por causa dele. Mas ela não pode negar que ele se machucou por causa dela. Penélope então pergunta se ele está muito machucado, pedindo para ver. Calisto diz estar bem. Parece ruim, mas a ferida não é profunda. É só sangue. Penélope comenta que gostaria que eles pudessem voltar para tratar as feridas. Calisto pergunta se ela está preocupada então, ao que Penélope responde prontamente que é claro. Então ela diz determinada que não é para ele morrer na frente dela, surpreendendo Calisto. Ela pensa que se ele quiser morrer, é para ir para longe e morrer, só não pode morrer na frente dela. Calisto continua encarando surpreso, fazendo Penélope pensar que falou algo que soou estranho. Ela estava apenas preocupada consigo mesma. Virando o rosto envergonhada, Penélope diz saber que está tarde, mas ela o agradece por lhe salvar. Em pensamento, ela diz que de qualquer modo, ela admite isso. Independente da maldita missão, Carlos se machucou por sua causa. Ele não descartou depois deles caírem do penhasco e a trouxe até ali. Ela se questiona se isso significa que ela está fora da zona de perigo sempre que o vê agora. Quando eles estão juntos, as memórias dela são nítidas. Ela olha para ele e vê que sua pontuação agora está em 27%. Ele sorri para ela, mas dessa vez não é seu habitual sorriso provocador. Ele diz que se ela está tão agradecida, deveria se apaixonar por ele de novo. Irritada, Penélope diz que ele está dizendo coisas sem sentido novamente. Calisto pergunta se esse não é o momento ideal para ela gostar dele. Ela diz que já disse para ele que aquilo não era verdade. Ela pergunta por que ele está tão obcecado com os motivos dela. Ele até mandou uma carta sobre isso. Calisto comenta que só estava se perguntando por que naquele dia a princesa foi até ele e se confessou do nada. Ele estava apenas curioso sobre isso. Penélope pensa que não pode dizer que tentou morrer uma vez para ver se tinha um botão de reiniciar. Olhando para o nada com expressão triste, Calisto diz que está esperando semanas para ouvir sobre isso. E de repente, ela mudou de ideia e disse que o odiava, perguntando a ela se ela também não se sentiria angustiada. Penélope pensa que não queria ficar pensando naquele dia terrível, mas ela diz que não quis dizer que o odeia. Calisto pergunta se isso quer dizer que então ela gosta dele. Ela grita que não é isso. Então pergunta a ele por que ele não perguntou por que os sentimentos dela mudaram em primeiro lugar. Calisto diz que esse é um tópico perfeito para conversar em uma sala de tortura por difamar a família imperial. Penélope chama de psicopata em pensamento. Para baixo, Penélope se pergunta como as coisas ficaram assim. Calisto não pergunta por que ela o odeia, deixando Penélope confusa. Ele então muda a pergunta para por que ela de repente mudou de ideia. Penélope diz que ele diz que era um insulto à família imperial. Calisto diz que vai deixá-la se safar dessa vez, pedindo que ela apenas lhe diga. Penélope fica surpresa, se pergunta se ele realmente não sabe. Ela se pergunta sobre qual é a razão dele ser tão lunático. Ele lhe diz para dizer suas últimas palavras com uma espada enfiada em sua garganta. Penélope não diz que ele tentou a matar. Claramente confuso, Calisto pergunta quando que ele fez isso. Em choque, Penélope pergunta em pensamento de forma irônica quando que ele fez isso. Penélope diz que foi no dia da comemoração do aniversário do segundo príncipe. No labirinto, ele apontou a espada para o pescoço dela, fazendo ela se lembrar na hora sobre o que ela está falando. Penélope continua dizendo que isso fez ela ter todos os tipos de pesadelos. Ela sofreu por vários dias com bandagens ao redor do pescoço. Desviando o olhar, Calisto diz que na verdade nunca teve a intenção de a matar, fazendo Penélope ficar irritada ao pensar que o labirinto era onde ela mais morria no jogo. Ele diz que não estava no seu normal naquele dia. Ele estava tão irritado que quem quer que tivesse aparecido na frente dele teria sido ameaçado com a espada. Então pergunta se ele não manteve a princesa viva quando ela disse que gostava dele. Penélope diz de forma sarcástica que está chorando de tanta emoção. Calisto pergunta se ela está sendo sarcástica. Então ela responde que de jeito nenhum, ainda sendo sarcástica. Ele pede que ela lhe diga por que se apaixonou por ele. Virando o rosto, Penélope diz que já lhe disse naquele dia. Ele é bonito, valente e bom com armas. Calisto comenta que esperava que ela fosse um pouquinho mais sincera. Ele pergunta se por acaso ela acha que ele é cego, dizendo que ela sempre faz essa mesma cara quando vê. Penélope questiona que cara, ao que ele responde que é cara de quem chupou limão e não gostou. Penélope pensa que alguém tem prestado muita atenção desde o banquete. Calisto pede que ela seja honesta, então pergunta se ela temia por sua vida caso não se confessasse. Penélope pensa que quem a dera fosse isso. O jogo em si é uma ameaça. Ela se pergunta sobre o que ele quer que ela responda. Ele só fica falando coisas sem sentido.
Ela então diz que a cor do cabelo dele é linda, deixando Calixto surpreso. Ela diz que quando viu pela primeira vez, no banquete de comemoração pelo retorno de sua alteza, o cabelo dele brilhava com a luz dos candelabros, e era como um pó de ouro flutuando ao redor dele. Ela realmente pensou que ele pertencia à família real. Ela pensa que era muito melhor que na tela do jogo. Foi elegante e avassalador. Ela continua dizendo que os olhos dele são como 2 rubis brilhantes, e também aquela roupa cara dele era como um tesouro. Esse final o atingiu em cheio, e ele questionou se foi por isso que ela se apaixonou por ele. Ela diz que pessoas ricas são as melhores. Normalmente, ela gosta muito de ouro e joias. Em pensamento, ela diz que só disse a primeira coisa que viu, pois nunca esteve apaixonada por ele. Ele diz que ela é mesmo mulher estranha, bem esquisita. A pontuação dele sobe para 29%. Penélope pensa que ele é mais esquisito ainda. Ele a chamou assim, mas está mais amável do que antes. Ela lhe diz que lhe disse tudo o que tinha para dizer, pedindo que ele não lhe faça mais perguntas. Ela espera que ele tenha engolido tudo isso. Ele diz que é melhor eles irem dormir, já que eles têm que sair daquele bosque logo que o sol nascer. Ela concorda, desejando-lhe boa noite. Se deitando e virando para o outro lado, ela pensa que enfim está livre. Ela está tão cansada, se perguntando sobre quantas coisas aconteceram desde manhã. Penélope está dormindo. A imagem do urso lhe vem à sua mente. Ela começa a suar frio. Depois, ela sonhou com o ataque dos assassinos, fazendo ela acordar assustada. Calixto pergunta se ela não consegue dormir. Vendo ele acordado, Penélope pergunta se ele dormiu. Ele responde que se os dois dormissem, provavelmente eles acabariam mortos. Ou seja, ele está de guarda. Ele pergunta se ela teve um pesadelo, ao que ela responde que só está um pouco dolorida. Mas na verdade, ela teve sim um pesadelo. O corpo dela está tremendo. Ela se pergunta se seu pesadelo foi assim tão ruim. O corpo frágil dela ficou embaixo da chuva e caiu em um rio. Não tem como ela estar bem. Mas ela não acha que seja só pelo frio. Calixto pergunta se ela está com frio. Assustada, Penélope diz que é claro que não. Calixto diz que ela dificulta muitas coisas, enquanto se aproxima dela. Gritando, Penélope pergunta por que ele está indo ali. Ele pede para ela chegar para lá. Assustada, Penélope pergunta por quê, pedindo para ele esperar. Então, ela pensa que ele acabou de lhe empurrar. Penélope se vê deitada sobre ele. Ela se pergunta sobre o que está acontecendo ali. Sua mão está sobre o peitoral dele. Penélope pede desculpas, tentando sair, mas ao ver que não consegue, pergunta o que ele está fazendo, pedindo que ele lhe solte. Calixto pergunta se ela não podia ser um pouco mais educada com o príncipe herdeiro. Então ele pede que ela pare de se esforçar e fique quieta, pois ele não está fazendo isso porque gosta dela. Ela pede que ele lhe solte, perguntando que assédio é esse. Ele diz que não sabe que porcaria passa pela cabeça dela, mas pede que ela esqueça. Ele diz que quando se sai em um campo de batalha com clima frio, manter a temperatura corporal entre os companheiros é o que há de mais importante. As pessoas só aguentam 1 ou 2 horas no frio extremo. Ela fica observando em silêncio. Ela pensa que mesmo se for um jogo de amor, não pode ser tão ruim. Penélope se pergunta se isso não seria possível apenas para a verdadeira princesa no modo normal. Não faz sentido que a cadela cebosa dos Ecartes e o príncipe herdeiro tenham um relacionamento. Mas ela se pergunta o que há com essa insatisfação. Ela então diz que isso não é um campo de batalha. Ele pede que então ela espere passar 1 hora para morrer de hipotermia. Então ele pergunta se ela ainda está com frio, questionando por que ela está tremendo igual um cachorro. Penélope repete tremendo como um cachorro em pensamento, pensando que afinal é o príncipe herdeiro. Ela então diz que não é só porque está com frio. Ele pergunta então o quê? Penélope diz que é que... mas sem completar a frase. O príncipe repete o que ela disse em tom de pergunta, a incentivando a continuar. Ela então diz que quando fecha os olhos, as cenas do que aconteceu antes ficam passando em sua cabeça. Ela sempre foi lerda para esse tipo de coisa. Suas emoções, as coisas que sente, as consequências disso. E é por isso que o que aconteceu momentos atrás foi como uma sequela. O urso com suas grandes garras, Calixto caindo na frente dela e os assassinos que o seguiam incansavelmente. O impacto de todas essas situações. Está tão perto da morte. Ele pergunta de quando ela está falando,
Então se lembra e pergunta se foi quando eles caíram do penhasco e ela desmaiou, ou quando ela quase virou preso de urso por andar por aí sem tomar cuidado. Penélope concorda meio sem jeito. Ela comenta para baixo que quando pensa nessas coisas, ela treme como um cachorro, assim como uma certa pessoa disse. Ela se pergunta por que ele não responde. Então, apoiando a cabeça nele, ela diz que ele foi o primeiro a lhe abraçar sem consentimento. Então ela tem certeza de que ele não se importa de fazer o papel de travesseiro. Khaleesi começa a falar que quando ele era jovem, fazendo Penélope olhar para ele. Ele diz que acha que deveria ter uns 9 ou 10 anos. Nessa floresta, ele encontrou com um urso do mesmo tamanho com que a princesa se deparou. Penélope questiona se é um urso, ao que Khaleesi concorda. Ela se pergunta por que ele está falando disso de repente. Ele conta que houve uma vez em que o aniversário do segundo príncipe e a competição de caça se juntaram. Essa foi a primeira vez que ele viu o irmão. Desde pequeno, ele pensou que poderia machucar um recém-nascido, já que a imperatriz o envolvia para que ele não pudesse ver nenhum fio de cabelo do irmão por anos. Todos os nobres se reuniram pela competição, mas era apenas nominal. Presentes para o segundo príncipe foram se acumulando através da competição. Khaleesi foi o único que compareceu ao evento de mãos vazias. Ele queria dar um presente grandioso ao seu único irmão. Então, apesar da oposição do pai dele, ele secretamente pegou um arco e entrou no campo de caça. Ele pensou em capturar um animal como um coelho e dar ao seu irmão como presente, assim como Penélope. Penélope se pergunta se ele está com uma cara de desânimo ou é só a impressão dela. Ela pensa que é meio estranho pensar que houve um tempo tão inocente e triste para um cara como esse. De qualquer maneira, ela estava ocupada morrendo no modo difícil. Então, não tem muitas informações dos objetivos. Não seria ruim pegar qualquer coisa que possa usar para sobreviver no futuro. Ele continua dizendo que foi até bom ele sair assim. Ele encontrou uma presa que o agradava, mas era tão rápida que a flecha não atingiu. Enquanto seguia a presa, acidentalmente entrou na parte mais profunda da floresta e se deparou com um urso. Penélope pensa que isso é parecido com o que aconteceu com ela hoje. Khaleesi diz que, diferente da princesa, ele sequer pode disparar uma flecha no urso que corria atrás dele. Ele estava muito assustado. Só conseguia se esquivar quando o urso balançava suas garras. Penélope diz que naquela época ele era apenas uma criança. Ela pensa que até ela, que é uma adulta, continua tremendo de choque por ter se encontrado com um urso. Mas ela não consegue nem imaginar o medo que uma criança de 10 anos deve ter sentido. Khaleesi diz que a idade não importa para aqueles que sucederão ao trono. O imperador deve ser perfeito. No entanto, ele nem sequer pode esquivar completamente das garras do urso. Se ele tivesse demorado mais um pouco, o braço dele teria sido arrancado como um pedaço de carne. Então ele teve sorte. Fazendo uma expressão de nojo, Penélope diz que ele não precisa descrever em detalhes. Ele continua dizendo, de qualquer modo, enquanto ele corria do urso que o perseguia, de repente uma flecha voou na direção oposta. Penélope pergunta se os guardas chegaram. Khaleesi diz também ter pensado que fosse isso no início. Ele mal estava lidando com o urso e se deparou com assassinos de preto disparando flechas nele. Aflita, Penélope grita se assassinos. Khaleesi diz que eles estavam muito ocupados tentando matar um menino de 10 anos. Penélope então percebe que isso é algo que já aconteceu com ele várias vezes. Ela não se surpreende, já que ele estava muito calmo quando foi atacado de repente no campo de caça. Desde sua infância até hoje, teve incontáveis ameaças. A infância do tirano, que não estava detalhada no jogo, é pior do que ela pensava. Penélope questiona sobre quem mandou os assassinos. Khaleesi diz que a investigação foi encerrada, mas não foi identificado o responsável de ter contratado os assassinos. Apesar de não estar claro, com certeza foi a imperatriz ou algum forasteiro. Naquela época, o segundo príncipe era só um pobre menino que nem sabia ler direito. Penélope pensa que Khaleesi está lhe contando isso com uma voz fria. Então ela percebe que para ele, o segundo príncipe não é irmão nem nada. Então ela questiona se ele pode falar isso para ela. Khaleesi questiona sobre por que ela pergunta, dizendo que não é como se ela fosse se aproximar do segundo príncipe. E mesmo se fosse, ele não acha que essa história seria útil. Isso incomoda Penélope, mas não tem o que refutar. Já que a infância dele era assim, a personalidade dele estava destinada a ser quebrada. Ela então pede que ele continue. Ele diz que sem saber que estavam ali para lhe matar, ele correu na direção dos assassinos, mas de repente, ele foi atingido por uma flecha e caiu no chão. Penélope pergunta se no peito.
ao que ele concorda, dizendo que, por sorte, ele não morreu graças à relíquia de sua mãe, que ele sempre usava no pescoço. Ele não está com a relíquia agora, pois desde esse momento, ele não pode mais usá-la. Então, ele a mantém guardada. Khaleesi então pergunta se depois disso, se ela consegue parar de olhar apenas para a aparência externa agora. Penélope pigarreia. Então, para mudar de assunto, ela pergunta sobre o que aconteceu com o urso que o perseguia. Ele diz que, graças à sua queda, o urso passou por ele e correu para os assassinos. Foi uma batalha sangrenta. O urso era surpreendentemente inteligente. Foi capaz de lutar contra uma dúzia de humanos armados. Penélope pergunta sobre quem ganhou. Khaleesi diz que todos acabaram mortos. Penélope questiona se todos eles. Khaleesi explica que os assassinos eram maiores em número, mas alguns tinham armas de curto alcance. Ele supõe que era para minimizar rastros. Por outro lado, o urso os matou e venceu, mas o veneno das flechas se espalhou e ele acabou morrendo. Khaleesi pergunta o que ela acha que ele fez depois de sobreviver. Penélope fica pensativa. Ela se pergunta o que ele quer dizer com isso. Se fosse ela, teria escapado enquanto o urso e os assassinos estavam ocupados lutando. Ele então diz que começou a cortar a cabeça do urso e orgulhosamente venceu a competição de caça, deixando Penélope surpresa. Khaleesi ainda diz que depois da cerimônia de premiação, ele colocou a cabeça do urso na pilha de presentes de aniversário do segundo príncipe. O sangue do urso, que ainda não tinha esfriado, escorreu até o chão. Foi espetacular ver aquilo. Penélope pensa sobre o que deve ter passado na cabeça dele para ser capaz de fazer algo assim naquele momento. Com um sorriso no rosto, ele pergunta se a princesa não é muito corajosa, dizendo que, diferente dele, que é um oportunista, ela estava enfrentando o urso diretamente. Ela se pergunta se ele está rindo dela, mas chega à conclusão de que não é isso. Talvez ele apenas esteja zombando de si mesmo naquele tempo, e não dela. Ele comenta que a habilidade dela com a besta é melhor do que ele pensava. Até os caçadores mais experientes não seriam capazes de se manterem calmos com o encontro repentino de um urso. Se ela tivesse dado as costas e tentado correr do urso, acabaria tendo os membros presos e dilacerados mais cedo ou mais tarde. Ele pede que ela se livre desses pensamentos inúteis e orgulhe-se de sua intuição e de suas habilidades para enfrentar o urso. Definitivamente, talvez seja porque ele é alguém que já teve experiência. Apesar de sua forma de falar ser abrupta e grosseira, seu coração se acalmou. Então, ela agradece pelo elogio. Penélope não pode acreditar que a pessoa que lhe disse isso seja a pessoa mais perigosa. Ela diz que o príncipe foi muito corajoso mesmo com tão pouca idade, e que isso é impressionante. Khaleesi pergunta se isso é tudo, deixando Penélope confusa, perguntando sobre o quê. Khaleesi diz a opinião dela sobre a história. Ela diz que sim, aquilo é tudo, enquanto se pergunta o que mais ela deveria dizer. É uma pena, mas que criança de 10 anos pensa em cortar a cabeça de um urso? Ela se pergunta se por acaso ele quer escutar que passou por muitas coisas desde então. Khaleesi pergunta se a princesa não tem emoções, deixando Penélope confusa. Com a cara fechada, Khaleesi pergunta então por que ela é tão má. Irritada, Penélope pergunta o que ele disse, enquanto se pergunta se ele está em posição de poder dizer isso. Bravo, Khaleesi diz que quando contou sobre os soldados que tremiam no campo de batalha, normalmente começam a derramar lágrimas e a escorrer o nariz. Ele pergunta se por acaso ela não sente pena da sua pobre infância. Ela pensa que não sente pena nenhuma, pois não há ninguém que seja mais digno de pena que ela naquele jogo horrível. Penélope diz que, de qualquer maneira, ele ainda está vivo, e para que seja uma história triste, alguém tem que morrer. Ela pensa que ele nunca entenderá o quanto ela está sofrendo para evitar aquele final triste. Khaleesi diz que é como os rumores dizem. Ela é fria e não tem sentimentos. Penélope pede que ele olhe quem está dizendo isso, ao que ele só concorda sem paciência. A pontuação dele sobe para 34%, enquanto ele diz que quando está com a princesa, não tem tempo para ficar entediado. Penélope pensa que subiu mais 5%, e que agora ele ultrapassou a porcentagem base do modo normal. Khaleesi comenta que ela parou de tremer. Ele então a solta. Indo embora, diz que agora é para ela realmente dormir. Penélope percebe que não está tremendo mais. Enquanto isso, na competição de caça, alguém chama pelo Duque, que, ansioso, levanta a cadeira perguntando se eles já voltaram. É o Derek, que nega com a cabeça. O Duque questiona se ainda não. Derek diz que o Reynolds levou os cães de caça de volta ao bosque, então logo eles terão notícias. O Duque pergunta sobre a última pessoa que a viu. Derek informa que encontrou um cavalheiro e diz como chegar ao campo de caça de animais pequenos. O Duque pergunta se ela foi até lá,
mas Derek apenas fica em silêncio. Irritado, o Duque bate na mesa, perguntando o que está acontecendo. Ele grita que se ela realmente foi a esse campo de caça, os guardas deveriam tê-la encontrado há muito tempo. Ele pergunta o que uma menina como ela, que ainda não chegou à idade adulta, iria fazer sozinha em um bosque onde não há nada. Ele então pergunta se tem alguma notícia do príncipe herdeiro. Derek diz que mesmo depois que a assembleia acabou, ele ainda não voltou. Por isso, o Palácio Imperial mandou um grupo de busca. Ele pediu a eles que lhe dissessem quando encontrasse algo. Agora só resta esperar. Pensativo, o Duque diz não conseguir acreditar que o príncipe herdeiro também tenha desaparecido. Ele se pergunta e se aquele bastardo voltou a apontar a espada contra Penélope e a levou a algum lugar. Derek chama a atenção de seu pai, dizendo que tem muitos ouvidos por ali. O Duque questiona se o Reynolds disse mais alguma coisa a ele. Derek diz que o Reynolds disse que viu algo estranho quando foi procurar mais cedo. Na área marcada em dourado, onde as feras foram liberadas, estava o corpo decapitado de um urso. O Duque questiona se o corpo de um urso, ao que Derek confirma, mas acrescenta que estranhamente a cabeça decapitada do urso estava jogada longe do corpo. Além disso, ele diz que várias partes do corpo do urso estavam sem pelo e a carne estava exposta, no formato de esferas. Surpreso, o Duque pergunta o que ele disse. Então diz que isso não é possível, comentando que o urso pode ter ferido alguém. Derek diz que Reynolds afirmou para ele que não há sinal de que isso tenha acontecido. O Duque questiona sobre o que fizeram com o cadáver do urso então. Derek diz que os criados do Marquês Ellen chegaram primeiro e estão se encarregando do urso. Eles não tiveram outra opção a não ser retornar depois de verificar o corpo. O Duque questiona se o Marquês Ellen, perguntando se ele está dizendo que o Marquês Ellen foi quem caçou o urso. Derek diz que é provável que não. Para o mau gosto de Sua Alteza, as feras da competição foram preparadas para 7 pessoas maldosas. Além disso, se ele mesmo capturou, devia ter trazido a cabeça cortada, mas só trouxe 2 costas. O Duque diz que não há como um velho homem que sequer pode disparar uma flecha caçar um urso. Colocando a mão na cabeça frustrado, o Duque diz não ter ideia do que está acontecendo ali. Ele se pergunta por que a Penélope entrou no bosque, dizendo que não deveria ter tentado abestar ela de novo. Derek pergunta sério a seu pai que magia ele gravou na besta que deu a Penélope. Ele pergunta que tipo de magia tinha para que acontecesse o disparo no urso e se era só magia de raio, deixando o Duque aflito. O Duque então diz que era magia para perder a memória de antes de ser golpeado, dizendo que foi gravado adicionalmente, e deixando Derek em choque. Ele questiona por que o Duque deu a ela algo como isso, ao que o Duque responde que para o caso de haver alguém em quem ela quisesse disparar, pois ela só teria que levar a pessoa a um lugar isolado e disparar. Derek questiona se seu pai deu para ela algo tão perigoso, mesmo conhecendo sua personalidade. Derek pergunta se ela saísse livremente por aí disparando as pessoas desenfreadamente, como no ano passado, o que ele faria se tanta gente perdesse a memória porque foi golpeado pela besta. Irritado, o Duque pede que o Derek não se precipite. Ele diz que foi apenas por precaução, pois ela já aprendeu a lição. Mas Derek o interrompe, dizendo que ele deu uma mina de diamantes ao Conde Kelly para consertar os erros do ano passado. Então Derek pergunta se para que ela não vá para a prisão este ano, se ele planeja dar todas as minas restantes aos demais nobres. Irritado, o Duque chama seu filho pelo nome completo e o manda parar. Ele diz que é verdade que foi uma grande perda para a família Cart, mas eles continuam atacando a Penélope até o fim e não estavam dispostos a calar suas bocas, então não havia escolha. Penélope é uma menina que oficialmente entrou no registro familiar deles, então como ele poderia ficar quieto e assistir uma menina sendo aprisionada por um problema que causou sem saber? O Duque questiona se ele não tem percebido que a Penélope tem ficado desanimada por pequenas coisas que aconteceram em casa esses dias. Ele pensou na besta como algo que valia a pena dar, por isso foi dado. Irritado, Derek grita-se por apenas esse motivo, mas o Duque interrompe, dizendo que o Derek parecia angustiado depois do incidente sobre a senhora Dona e sobre o campo de treinamento. Ele diz que o incidente daquele escravo estrangulando o cavalheiro foi porque ele estava falando mal da Penélope na frente dos outros cavalheiros, perguntando se ele sabia disso. Derek sabia disso. Ele ficou sabendo mais tarde. No dia, ele foi direto ao campo de treinamento depois de ouvir do mordomo que ela foi praticar com a besta. Ele queria contar a ela a notícia de que ele havia castigado aquele que se atreveu a insultar a princesa. Mas no momento em que ele a viu grudada junto ao escravo, ele perdeu a razão, ficou louco. E no final, não pôde dizer a ela o que ele queria. O Duque diz que ela preferia permanecer detida do que ir à competição depois de ter sido insultada. Então pergunta o que ele faria e se ele a repreenderia. Ele diz que a reconfortou dando a ela uma besta, dizendo que eles não podem deixar ela trancada para sempre em casa. Derek diz
que Mark e o grupo dele foram castigados imediatamente e demitidos. Se ela tivesse contado ou para ele ou para o Duque, ou até mesmo para o mordomo, esse assunto teria sido resolvido muito mais facilmente. Mas a pessoa que faz com que cada situação fique ainda pior não é ninguém mais do que... O Duque o corta, pedindo para ele não odiar tanto a Penélope, deixando Derek surpreso, se perguntando se odiá-la. O Duque diz ser culpa dele que a Penélope tenha ficado assim. Ele a trouxe consigo para satisfazer sua ganância, e não pôde cuidar dela apropriadamente. O Duque diz que agora mesmo parece que ela se acalmou e está amadurecendo, pedindo para ele por favor cuidar bem dela, dizendo que ela é a única irmã mais nova do Derek, fazendo Derek apertar o punho com força, enquanto diz que apenas Yvonne é sua irmã mais nova. O Duque diz que é para ele começar a desapegar da Yvonne. Derek foi chocado com as palavras do pai, se perguntando como ele pode dizer isso, ainda mais ele, que não é ninguém menos do que o pai de ambos, da Yvonne e dele. O Duque diz que a perda da Yvonne foi um acidente inevitável. Ele nunca deixou de a procurar, mas nunca encontrou uma única testemunha, perguntando se já não é o momento de aceitar, que ela já não está mais naquele mundo. Derek grita pelo seu pai, sem acreditar nas palavras dele, mas o Duque apenas continua dizendo que já passaram 6 anos desde que a Penélope chegou ao ducado. É verdade que ele a trouxe em um curto período de tempo, sem ter perguntado a opinião deles, por isso não podia interferir no que acontecia dentro da casa. Mas ele se pergunta por quanto tempo ele vai descontar a culpa que sente sobre a Yvonne provocando aquela criança. Cabisbaixo, Derek diz nunca ter pensado na Penélope dessa forma. Ele pensa talvez Reynolds, mas ele preferia apenas ignorar. Ele nunca pensou em descontar sua raiva de forma tão infantil. O único motivo pelo qual ele não suportava era seu mau comportamento que o irritava. Não tem algo que ele odeie nela atualmente, já que ela vem se comportando mais como gente. Mas a partir de algum dia, ela começou a chamá-lo de jovem mestre. Ela continua agindo da mesma forma na frente dos outros, mas quando eles estão sozinhos, ela desenha uma linha entre eles com esse título. Toda vez que ela o chamava de irmão, ele ficava tão irritado que lhe dava desgosto. Agora, só de olhar para ele, o rosto dela congela. Derek parece receber algo, então ele dizer que é o contrário, e que na verdade ela o odeia. Mas ele é interrompido por Reynolds, que entra na tenda gritando por seu pai. Ele está suado e ofegante, e diz que há uma testemunha que viu a Penélope. Desesperado, o Duque se levanta perguntando quem é. Reynolds responde que é o Barão Tuller. O Duque pergunta se o Barão Tuller, dizendo que ele é aquele que estava tagarelando sobre estar comprometido com a filha do Conde Kelly no começo daquele ano. Derek pergunta se o parente insignificante do Marquês Ellen, e onde ele viu a Penélope. Reynolds responde que no bosque. Parece que ele perdeu a consciência depois do tiro da besta da Penélope. O Duque e o Derek ficam surpresos diante da informação. Reynolds continua dizendo que no momento em que o encontraram, ele estava babando como idiota, falando a deusa da caça com seu cabelo rosa esvoaçante. E isso não é tudo. Há vários nobres que foram encontrados inconscientes e que ainda não despertaram. Derek pensa que já sabia. Enquanto isso na caverna, Penélope está despertando. Ela se pergunta se está de madrugada e começa a vestir sua roupa, quando de repente algo chama a atenção dela. Ela percebe que o vento está vindo de dentro da caverna. Ela vai até o príncipe para lhe acordar, mas percebe que o corpo dele está muito gelado. Penélope se pergunta se ele está morto, então coloca o ouvido no peito dele. E ao ouvir que o seu coração ainda está batendo, ela percebe que ele ainda está vivo. Ela se pergunta se ele está assim porque ele deu a capa e dormiu nua a noite toda. Além disso, dispararam nele ontem. Ele não acorda nem com ela sacudindo. Então ela resolve dar um tapa na cara dele, enquanto pede que ele se levante. Sem obter resposta, ela apenas continua batendo nele, aproveitando para bater nele enquanto ele está desacordado, certeza. Finalmente, ele começa a abrir os olhos. Penélope rapidamente pergunta se ele está bem e se está doendo em algum lugar. Calista chama de princesa, e Penélope diz estar ali. Então ele pergunta se ela não acabou de dar um tapa na cara dele. Penélope se faz de sonsa e pergunta como poderia, dizendo que não se atreveria. Ele diz que isso é estranho, pois ele certamente sentiu como se tivesse levado uma pancada na cara. Penélope diz que acha que ele sonhou, pedindo para ele vestir as roupas primeiro. Ela diz que agora não é hora de falar tranquilamente sobre os sonhos dele, pois o vento está começando a soprar dentro da caverna. Calista questiona se o vento, algo que Penélope confirma, dizendo que porque o outro lado da caverna é aberto, então ela não acha que seja uma caverna tão pequena. Do nada, Calista diz leste, deixando Penélope confusa. Ela pergunta sobre o que ele está falando, ao que ele responde que parece sentir mana dentro da caverna. Parece haver alguém ali. Penélope então pergunta
quem poderia ser. Calisto disse que nas proximidades do Palácio Imperial, ninguém pode usar magia, exceto um mago que foi atribuído por meio de um juramento. Se ele é um inimigo, eles têm que se livrar dele antes de saírem dali. Então surge uma missão oculta, perguntando se ela deseja explorar a caverna. Penelope pergunta aflita se aquilo não é perigoso. Calisto diz que vendo que a mana é pouca, parece que não são muitos. Ele diz que vai matá-los rápido, mas estão sentindo dor, deixando Penelope preocupada. Ela pergunta se está doendo e pede para ele se sentar novamente. Ele diz estar um pouco tonto. Penelope questiona se o machucado dele piorou, pois ele está muito pálido. Com um sorriso no rosto, Calisto comenta que viu ela dando um tapa em sua cara. Então, quando ele morrer, ela estará pronta para dançar. Penelope pergunta se ele sabia. Ao que Calisto diz que, se fosse no palácio, ela teria sido levada para a masmorra como uma assassina da família imperial. Desesperada, Penelope pergunta o que ele quer dizer, dizendo que uma decisão inevitável para despertar ele. Mudando de assunto, ele pede que ela fique ali, pois ele irá voltar logo. Mas Penelope pede que ele espere, pois ela irá com ele, apertando em sim. O desejo de ficar sozinha é como uma lareira. Se ela ficar sozinha em um lugar como aquele, ela não sabe o que pode acontecer. Ela então vai pegar a besta, mas algo chama a atenção dela. Ela vê a adaga que havia sido cravada nas costas do Calisto no chão. A adaga brilha, como se pedisse para ser pega. Então ela percebe que é a recompensa da missão do episódio principal. Ela pega a adaga, que deve ser a evidência do assassino. Calisto pega uma das linhas da fogueira para usar de tocha. Então, eles adentram na caverna. Penelope está atrás de Calisto. Supondo que realmente tem algo ali, ela se pergunta sobre por que concordou em ajudar na busca. Ela só espera que não tenha nada a ver com favorabilidade. Calisto pede que ela olhe para a frente. Ele pergunta se ela pode ver a luz que brilha fracamente no final. Ele diz que, vendo que o poder mágico é ainda mais forte, parece que está ali. A tocha se apaga. Calisto diz que a parede é áspera, pedindo para Penelope tomar cuidado. Ela concorda e pede para que continue. Ela só quer terminar aquela missão rapidamente e voltar. O príncipe chama por ela e pergunta se o boato sobre a caçula da família Cart é verdadeiro. Penelope pergunta do que ele está falando. Ele diz que quando ela está em uma situação como aquela, ela tem que gritar e pular nos braços dele. Ela diz em pensamento para ele continuar sonhando. Mas para ele, ela diz que infelizmente não pode fazer isso, pois o caminho é estreito. Mas ela brinca dizendo que da próxima vez que estiver perto da morte, não vai se esquecer de abraçá-lo. Ela se pergunta sobre o que ele quer dizer com pular nos braços dele, pois assim que ela deixar aquela floresta, não irá mais ficar sozinha com ele. Calisto diz que estará esperando por isso, com um sorriso no rosto. Ele então ajuda a descer. Um vento forte os atinge. Há um espaço vazio dentro da passagem estreita. Penelope fica surpresa ao conseguir ver o que tem ali. Enquanto Calisto apenas encara sério o esqueleto enterrado, segurando 2 pergaminhos. Um círculo mágico é então ativado debaixo do esqueleto. Calisto diz que é magia. Surpresa, Penelope questiona se tem magia naquilo. Calisto diz que parece que havia um rato esquilo e inquieto no Palácio Imperial, que usava magia sem permissão, embora aquele cadáver já tenha sido deixado para trás há muito tempo. Aqueles restos parecem muito antigos a olho nu. O interior da caverna é úmido, então normalmente aqueles restos já teriam derretido e não poderiam manter sua forma. Além disso, em um lugar onde o vento sopra tão forte que até mesmo uma pessoa normal tropeça, não é possível acreditar que ele está naquela posição. Penelope questiona sobre por que está faltando na parte inferior da cintura. Analisando o cadáver, ela comenta que às vezes há múmias que são encontradas em pé, mas isso é possível quando a pele e os músculos da parte inferior do corpo são preservados. Aquele esqueleto não pode ser considerado como uma múmia, mas ela questiona se é assim porque os restos dissolvidos na água ficaram impregnados de pedra criadas às fendas nas rochas. Calisto diz que a forma é mantida devido à mana restante. Penelope questiona como assim, mas Calisto apenas a provoca dizendo com um sorriso que ela já deve ter visto restos de corpos e crânios várias vezes, vendo que isso não a surpreende. Só então Penelope percebe que se empolgou com seu curso e falou coisas sem perceber. Calisto diz que parece que ele usou seu corpo como um sacrifício para ativar seu feitiço mágico, mas ele parece ter morrido sem ser capaz de resistir aos danos em seu corpo durante o combate, enquanto tentava lançar o feitiço. Penelope questiona se então o corpo dele se partiu enquanto ele ainda estava vivo. Calisto supõe que foi necessária uma grande vitalidade. Deve ter sido com o propósito de manter a magia mesmo após a morte. Ele diz que não sabia que magos usavam um truque tão terrível. Ele não sabe o tipo de magia que foi usada, mas foi uma sorte para o Palácio Imperial que aquele bastardo tenha saído do caminho. Ele estava tentando praticar magia nas profundezas da floresta do Palácio Imperial. Se ele tivesse conseguido, não sabe o que poderia ter acontecido. Penelope diz entender.
Calício diz não conseguir acreditar que aquele mago foi tão bem preservado apenas com a mana deixada naqueles ossos antigos, comentando que ele deve ter sido um cara com uma boa saúde a vida toda. Mas então, ele levanta sua espada, enquanto diz que vai ser perigoso e pede que a Penélope fique atrás dele por um momento. Ele então enfia a espada no círculo mágico, quebrando ele. Penélope pergunta se Calício já terminou. Calício confirma, dizendo que foi completamente destruído e que não causará mais problemas no futuro. Então ele diz que agora eles vão ver que tipo de magia ele estava tentando fazer. Ele levanta sua espada para acertar o esqueleto, fazendo Penélope correr desesperada até ele. Aflita, ela grita perguntando o que ele vai fazer agora. Calício responde que vai cortar um osso do braço dele, fazendo Penélope perguntar por quê. Calício diz que se eles derem uma olhada naquele pergaminho, saberão o que ele tentou fazer no Palácio Imperial. Ela diz que não se deve estragar os restos para retirar o pergaminho, fazendo Calício perguntar se então a princesa vai tocar o cadáver para retirá-lo, ao que prontamente Penélope responde que sim, deixando Calício confuso. Ela diz que tira para ele, enquanto pensa que queria fazer uma escavação de ossos pelo menos uma vez. Atacou o senso de arqueóloga novamente. Ela não pode ver uma relíquia tão única sendo destroçada por uma lâmina. Aquele é um mundo conveniente para ter sido preservado sem produtos químicos. Ela pede para ele recuar um pouco e guardar a espada. Calício concorda, guardando a espada. Juntando as mãos como se fosse rezar, Penélope pede desculpas por tirar a mão dele em pensamento. Calício pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que está velando os restos por educação e que reza pelo bem-estar dos falecidos e para que não haja problemas ao retirar suas partes, enquanto pensa que naquele mundo acontece todo tipo de coisa. Calício diz que ela está fazendo todo tipo de coisa inútil e que nunca pensou que ela acreditasse nesse tipo de bobagem. A pessoa morreu enquanto segurava o pergaminho. A parte onde eles se tocam apodreceu e se decompôs bastante. Penélope queria ter um pincel para poder tirar o pergaminho, mas ela acha que não pode encontrar algo assim em uma caverna isolada como aquela. Então, ela corta parte do seu cabelo, fazendo o príncipe gritar por ela desesperado. Ele segura a mão dela, aparando, enquanto pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que está cortando um pouco do seu cabelo, sem entender a reação do homem. Ele questiona por que ela está cortando o cabelo com um punhal, ao que ela responde que vai fazer um pincel. Calício indaga sem um pincel. Penélope encara brava, então expulsa, falando para ele deixar com ela, e que ela diz para ele esperar, então não é para ele incomodar, pois ela estará ocupada. Calício para baixo, comenta que ela está dizendo que ele, o príncipe herdeiro, é um estorvo, falando que ela é uma insensata. Mas mesmo assim, Calício se afastou. É fundamental eliminar os materiais estranhos que se encontram no terreno. O cabelo dela é suave demais para fazer um pincel, mas é melhor do que nada. Então, ela começa a limpar o pergaminho com seu cabelo. Em pouco tempo, ela limpou o que estava visível. Ela se pergunta sobre o que deveria fazer. Devido à umidade na caverna do corpo, os ossos do papel parecem ter grudado. Se ela tirar a força, há uma grande possibilidade que o papel rasgue. Então, primeiro, ela terá que eliminar a umidade. Ela se lembra da tocha que o Calício tinha antes. Ela começa a esfregar a tocha apagada em uma rocha. Começa então a aula de arqueologia. O patrimônio cultural feito de papel é muito frágil e deve ser manejado com cuidado. Originalmente, devem ser conservados e secos depois de serem transladados a uma sala limpa. Mas agora, ela tem que usar qualquer coisa. Ela então começa a passar as cinzas no pergaminho. Calício pergunta o que ela está fazendo. Então ela explica que está aplicando carvão para eliminar a umidade e assim levantar o osso facilmente. Calício diz que não sabe por que ela se incomoda tanto com detalhes, mandando ela apenas cortar o osso. Penélope responde que essa é a única forma de manter os restos e o pergaminho a salvos. Teria sido melhor se ela tivesse ferramentas como pinças ou fórceps, ou pelo menos luvas de borracha. Calício pergunta se ela estudou arqueologia, fazendo Penélope lembrar do seu passado, mas ela responde que simplesmente leu alguns livros em casa. Calício diz que ela é bem singular, pois só escolhe fazer o que os outros nobres não fazem. Ela agradece pelo elogio meio irritada, mas então diz que agora que está tudo preparado, ele só precisa esperar que o carvão absorva a umidade. Penélope olha para suas mãos que agora estão pretas. Percebendo isso, Calício lhe entrega um lenço, pedindo para ela limpar as mãos. Penélope agradece enquanto pega o lenço. Ela pergunta se ele carrega um lenço com ele. Calício pergunta o que ela pensa dele. Ela responde em pensamento que ele é um bastardo louco. Calício informa com um sorriso que ganhou de uma jovem de alguma família nobre antes de participar da competição. Penélope fica em choque. Agora o lenço já está manchado. Calício, fazendo drama, diz que por culpa da princesa, ele não poderá mais usar aquele lenço. Ele diz que sem querer ignorou a sinceridade de uma senhorita, perguntando se ela não acha. Ela joga o lenço de volta para ele, falando para ele lavar e usar de novo. Calício suspira.
dizendo que ela nem sequer diz com palavras vazias que vai lhe dar um novo de presente. As jogadas dele para ganhar o presente dela. Enquanto tira a jaqueta, Penélope agradece por emprestar o lenço. Calisto questiona sobre por que ela trata as pessoas tão mal. Enquanto em pensamento, Penélope só consegue pensar que ele é o pior. Ela usa a jaqueta para puxar o pergaminho, pois o pergaminho podia ser delicado se ela tivesse retirado com as mãos sem nenhum tipo de proteção. Está um pouco rígido, mas ela agradece por ter usado carvão. Então, ela finalmente consegue removê-lo. Calisto pergunta se ela já terminou, ao que ela concorda. Então ele diz que ela parece bastante interessada, falando que ela pode dar uma olhada. Penélope está se sentindo orgulhosa por ter tirado o pergaminho de forma segura. Ela não consegue nem respirar de tanto medo deles rasgarem. Há um pergaminho envolto em fio vermelho e o outro em fio azul. O papel está em melhores condições do que ela esperava. Não tem manchas de mofo ou insetos, fazendo Penélope se questionar se ficou tão bem conservado devido a algum tipo de magia. Toda feliz, Penélope pensa que o interior da parte apodrecida poderia estar intacto, já que ela o tirou de forma segura. Ela irá levá-las para um lugar seguro. Mas Calisto interrompe seus pensamentos ao pegar bruscamente o papel de sua mão, enquanto pergunta o que ela está fazendo e se ela não vai abrir. Calisto abre o pergaminho, enquanto Penélope, desesperada, pede que ele espere. Ela grita que não é para tratar as relíquias com tanta ignorância. Mas então, surge uma notificação do sistema a informando de que ela cumpriu a missão e ganhou como recompensa um mapa mágico antigo, fazendo Penélope questionar se já completou a missão. Calisto comenta que aquilo é um mapa daquele bosque. Penélope pergunta se é. Então Calisto pede que ela veja algo. Penélope fica surpresa ao ver que o mapa se move e se amplia como se fosse um tablet. Calisto comenta que a pessoa atrás daquilo parece ter tentado gravar um portal mágico que leva àquele lugar, enquanto pega outro pergaminho. Penélope questiona se um portal mágico naquele lugar do Palácio Imperial. Calisto diz que ela vai ver aonde ele estava tentando ir se olhar o outro pergaminho. Abrindo outro pergaminho, é possível ver o mapa de outro lugar. Surpreso, Calisto comenta que aquilo é Balta. É um mapa do antigo país mago. Penélope questiona se Balta, ao que Calisto confirma, dizendo que são as atuais Ilhas Arkina. É possível que ela não os conheça, já que a maior parte da história de Balta foi apagada. Penélope diz entender, mas na verdade, ela está fingindo saber, pois ela nem mesmo sabe onde fica Arkina. Calisto pergunta se ela sabe que os magos são rejeitados. Balta é o início da opressão dos magos. Nos velhos tempos, antes que a magia fosse comercializada como atualmente, alguns magos se apoderaram do mundo, estabelecendo um país chamado Balta. Depois de uma batalha violenta, os antigos que saíram vitoriosos eliminaram Balta do mapa e começaram a repudiar os magos. Até agora, isso não era mais do que um conto de fadas. É a primeira vez que Calisto ouve sobre tais dados históricos. Penélope questiona se então aquele esqueleto também esteve nessa guerra. Calisto diz que talvez ele estivesse tentando criar uma passagem direta de Balta para o Palácio Imperial, explicando que devido à distância, existe um limite para viajar sozinho. Se o mago não tivesse morrido enquanto lançava o feitiço, eles poderiam ter se apoderado do Palácio Imperial e se transformado em um estado subordinado de magos. Penélope não consegue acreditar nisso, pois os magos que ela conheceu eram pessoas boas, que estavam longe de querer conquistar o mundo. Mas é por isso que ela gosta de arqueologia. Não há nada que revele mais a história do que seus vestígios. O fato de que a situação dos humanos pode mudar drasticamente com menores alterações. Calisto comenta que se eles soubessem a língua antiga, eles poderiam usar aquele pergaminho para sair do bosque imediatamente. Concluindo, aquilo é só um mapa antigo. O mapa do bosque poderia ser mais útil para encontrar o caminho. Ele joga o mapa sobre a Penélope, dizendo que aquilo é inútil. Penélope pensa que, no entanto, aqueles pergaminhos são itens de recompensa da missão. Aparece uma notificação do sistema informando que ela só pode usar o mapa 3 vezes, e para isso, ela deve indicar no mapa para onde quer ir e gritar deslocamento, que algo surpreendente acontecerá. Penélope se pergunta o que mais poderia ser surpreendente agora. Ela então informa Calisto que acha que sabe usar o pergaminho. Confuso, Calisto pergunta se ela, ao que Penélope concorda. Ele pergunta se ela sabe como conjurar magia antiga. Penélope se questiona como assim magia antiga, pensando que basta de deslocamento. Ela então pergunta brava a ele sobre por que ele a menospreza assim. Calisto questiona se a princesa não está relacionada com magia de alguma maneira. Penélope começa a se gabar de que lê alguns livros. Ela estudou os princípios universais da magia de deslocamento por precaução. Então isso é básico, é apenas conhecimento. Calisto supõe que enquanto estava na guerra, a lista de conhecimentos básicos deve ter mudado. Mas ele diz que então eles deveriam tentar. Penélope pergunta para onde eles deveriam ir. Calisto diz que é melhor não deixar que ninguém saiba sobre o que aconteceu ali na medida do possível. Então tem que ser um pouco longe da entrada, um lugar um pouco antigo. Então escolhe um lugar cheio de coelhos no mapa. Penélope percebe que é a zona de caça de pequenos animais, o lugar onde começou todo o problema.
Enquanto veste novamente sua jaqueta, Penélope diz que vai tentar, pedindo para ele continuar apontando ali, enquanto Calice continua encarando com um olhar desconfiado. Ela diz em pensamento que ele sairá de lá graças a ela. Ela pensa que tem que dizer deslocamento, mas quando abre sua boca para falar, é dita alguma coisa incompreensível, fazendo Penélope tapar sua boca surpresa. Eles então são teletransportados. Penélope está em choque, se perguntando sobre o que acabou de sair da sua boca, enquanto Calice comenta não acreditar que ela fale o idioma antigo, a pontuação dele brilhando. Ele diz que não sabia que a princesa tinha um conhecimento tão útil, e diz não conseguir acreditar nos rumores que circulam sobre ela, pois estudar os princípios mágicos de deslocamento vale a pena. A pontuação dele sobe para 35%. Penélope se pergunta quão longe o sistema daquele jogo é capaz de chegar. Aparece a notificação do sistema, informando que ela usou o mapa uma de 3 vezes. Calice pede pelo mapa, dizendo que tem que estudar oficialmente o que aconteceu. Penélope concorda, pensa que não voltará a usar aquilo. Penélope diz para eles voltarem agora, mas quando Calice se levantar, sente muita dor e colapsa sobre a Penélope. Aflita, ela pergunta se ele está bem, mas percebe que ele está muito pálido e suando muito. Estava escuro dentro da caverna, e por isso ela não notou, se perguntando desde quando. Então ela se lembra de quando foi o acordar e ele estava muito gelado. Ela pergunta se tem alguma coisa errada com o ferimento dele. Calice diz que ela disse para não morrer na frente dela. Ele supôs que era porque ela não queria lidar com o cadáver. Ela grita falando que agora não é hora para brincadeiras. Calice diz que está bem e que não vai morrer. Penélope diz que ele não está bem, pedindo para ele se apoiar nos ombros dela, pois eles têm que voltar rapidamente. Calice a chama. Ele pede que ela não seja tão cruel como dizem que ela é, pedindo para ela notificar alguém para levá-lo para casa. Penélope, confusa, pergunta o que ele quer dizer. Ele diz que, caso contrário, quando ele acordar, ela vai se arrepender, e então ele desmaia. Com a cabeça no peito dele, ela pensa que ele disse que não ia morrer, se perguntando então por que os batimentos dele são mais fracos do que de manhã. Ela começa a correr, dizendo que vai voltar logo com ajuda e pedindo para ele esperar um pouco. Ela tem que trazer alguém com ela logo. Ela está feliz de ter chegado diretamente na zona de caça dos animais pequenos, pois depois de uma caminhada curta, ela irá encontrar a entrada da floresta. Se ela puder arriscar dizer, com certeza os guardas estarão os procurando. Penélope sai de dentro da floresta, gritando pelos homens que estão ali, dizendo que o príncipe herdeiro, na floresta. Os homens ficam surpresos, enquanto Penélope, sem fôlego, tenta falar onde o príncipe está. Os guardas a prendem pelo braço, gritando que a princesa Ekash chegou. Penélope se pergunta por que eles estão a prendendo como uma criminosa, mas não há tempo para isso. Então, ela começa a gritar que não é hora para isso, pois Sua Alteza, o príncipe herdeiro, mas um dos guardas a corta, falando que por tentativa de assassinato ao nobre, ela será presa imediatamente. Alguém chama o Marquês Ellen, avisando que a princesa Ekash acaba de voltar sozinha do bosque. Ela foi presa e levada imediatamente à prisão. O Marquês se vira bravo, questionando se ela voltou sozinha e perguntando onde está o príncipe. O homem responde que, de acordo com o depoimento da princesa, o príncipe foi encontrado em estado de colapso e levaram ele ao Palácio Imperial. Parece que ele ainda está inconsciente. E segundo informações, ainda não se sabe se é um sintoma causado por veneno. No entanto, foi confirmado que claramente seu corpo apresentava feridas menores. O Marquês diz entender com um sorriso no rosto. Ontem, o Marquês ficou surpreso ao saber que os 20 assassinos foram derrotados. Todos os homens que foram recrutados de famílias colaterais, incluindo os homens do reino de Leila, foram assassinados. O Marquês, surpreso, pergunta como isso aconteceu, pois eles haviam se preparado tanto para aquele dia durante o festival de caça. Ele diz que não pode ter sido só o poder do príncipe herdeiro, perguntando se havia alguma testemunha. O homem informa que o barão Tullet participou dessa operação. Houve um depoimento de sua noiva, Gloria Kelly. Ela disse que ele se tornou um idiota quando foi acertado por uma besta, dizendo que foi a Penélope que o deixou assim. Marquês pergunta se aqueles que recuperaram a consciência não se lembram do momento em que caíram. O homem concorda. Marquês então questiona sobre a limpeza de evidência, se ele a fez de maneira eficiente. O homem pede que ele não se preocupe, pois as armas caídas foram recuperadas ontem na floresta, e o povo de Leila se esconderam bem no palácio da Imperatriz. O Marquês diz com um sorriso que é melhor assim, pensando em quanto esforço ele colocou naquele golpe. Depois de voltar do campo de batalha, aquele desrespeitoso príncipe herdeiro cortou os laços entre a filha dele, a Imperatriz, e as organizações clandestinas. É mais difícil reunir uma equipe de assassinos, então ele é forçado a escolher os membros da elite das famílias poderosas dos aliados do segundo príncipe. O limite era de 5 ou 6 pessoas.
Por sorte, graças ao interesse do povo de Leila, ele pensou que dessa vez teria êxito. O assassinato não teve o final que ele esperava, mas ele teve uma saída mesmo que o céu a colapse. Agora tudo o que resta é pôr a culpa na filha mais nova dos Ecartes. O veneno que prejudicou o príncipe herdeiro veio do distante deserto longínquo. A toxicidade não se propaga imediatamente e se espalha lentamente depois de 1 ou 2 dias. Inclusive, mesmo se o assassinato falhar, ele não está na lista de suspeitos. Afinal, a única testemunha, a princesa, tem o apelido de Cadela Louca de Ecarte. Isso é bastante para incentivar a opinião pública e pôr a culpa nela. Foi uma Ecarte, que é como um espinho no olho, mas tudo correu bem. Ele não dirá que ela tentou apenas assassinar os nobres, mas também planejou assassinar a realeza. Enquanto os olhos estão na princesa, eles irão destruir todas as provas. Assim, mesmo que o príncipe herdeiro recupere a consciência, não há como provar que eles são os principais impulsionadores da tentativa de assassinato. O Marquês então diz com um sorriso diabólico, que é como as pessoas dos novos países dizem. Parece que a deusa Leila os ajudou. Ele então pergunta como está o Tules. O homem responde que ele ainda está um pouco confuso, fazendo o Marquês o chamar de bastardo inútil. Ele diz que o Tules é um idiota desde jovem, mas para a sorte dele, os deuses lhe deram um corpo especial. É por isso que eles parecem um pouco com um humano. É um desperdício dar-lhe purificações de poder sombrio e sopa para muita inteligência. Então ele manda que o homem fique de olho no Tules por enquanto. Enquanto isso, Tules está babando feito um idiota, falando sobre a floresta e a deusa da caça entre risinhos. Aqueline sai gritando desesperado pelo barão. Um homem entra na tenda pedindo que ela se acalme. A menina continua gritando, se é aquilo que seu pai pensa, perguntando o que é tudo aquilo. Ela diz que não pode mostrar sua cara por aí porque está com vergonha. Ela se vira para seu pai revoltada, perguntando por que ele só ficou olhando aquela louca vindo daquele festival de caça. Mas então o Marquês chega perguntando como está a condição do barão. O conde diz que é algo chamado efeito secundário mágico. Sua filha disse que ele foi baleado por uma besta, mas parece que essa tem efeito oposto ao aumento de inteligência e a sopa de magia negra concentrada em um curto período de tempo. Temporariamente, a função cerebral vai piorando. É preciso tempo para poder se recuperar gradualmente. Ele avisa que a princesa Ecarte voltou, fazendo Glória se virar gritando, perguntando onde ela está agora. O homem responde que ela foi presa e acabou de ser enviada para a prisão, falando que Deus está os ajudando. Ele diz que o mais importante é o depoimento dela, perguntando se ela pode fazer isso. Irritada, Glória confirma, dizendo que não era a única na festa do chá. O Marquês diz que ela é muito confiável, mas então o conde chama a atenção dele. Ele sussurra que os Ecartes negarão tudo isso, e se o príncipe recuperar a consciência rapidamente, o homem pede que ele não se preocupe, pois não há provas. Além disso, o príncipe herdeiro já está frágil de mente e de corpo. Se ele o ajudar, poderá ser capaz de eliminar o desagradável Ecarte naquele momento, pedindo para ele imaginar todos os benefícios disso, deixando o conde pensativo. O Marquês ainda pede que o conde acredite, pois essa é uma grande oportunidade. Inclusive, se o príncipe herdeiro abrir os olhos, será difícil ele estar prevenido, pois tudo estará feito antes que ele acorde. Enquanto isso, na torre norte do Palácio Imperial, Penélope está presa. Felizmente, não é um lugar em que os delinquentes fiquem presos, como se imagina. É difícil acreditar que seja uma prisão, exceto pelas barras de ferro, talvez por ser o lugar onde os nobres ficam antes do julgamento. A besta dela foi confiscada, fazendo Penélope se questionar sobre o que está acontecendo, enquanto pensa que Derek deve estar muito louco com tudo isso. Penélope sorri ao pensar que depois de escutar do Derek que era para ela se comportar, pois se ela manchasse a família não acabaria na intenção, é lá que ela está agora. Pegando a adaga, ela pensa que de qualquer forma só há uma coisa certa. A situação em que ela está agora é um dos episódios do jogo. A besta que ela segurava foi confiscada, mas felizmente eles não a revistaram. No final das contas, eles têm medo dos Ecartes. Aquela adaga é a prova do assassino. Ela não sabia até agora, mas o cabo do punhal tem um padrão gravado. Ela não tem certeza, mas deve ser o símbolo de alguma família. Além disso, tem decoração com um fio de seda azul, então provavelmente deve ter sido um presente que outra pessoa deu. Se ela ao menos pudesse descobrir a quem pertence aquele padrão em forma de borboleta, talvez ela pudesse tornar uma heroína que sai impune da terrível experiência de ser incriminada. Mas ela tem que estar preparada por enquanto. Mostrar a existência daquela evidência a outras pessoas não ajudaria nesse momento. De repente, alguém chama pela Penélope, fazendo ela olhar para trás, onde ela vê o Derek. Emocionada,
Penélope indaga se o Derek. Ele está ali porque ela se encontra nessa situação. Provavelmente foi até ali para gritar com ela, mas ainda assim é bom vê-lo. Aparentemente, a favorabilidade continua sendo a mesma, o que é algo bom. Derek diz que ouviu que ela se encontrou com um urso. Ela diz que sim, e ia dizer mais alguma coisa, mas ele interrompe, perguntando se ela está machucada, deixando Penélope emocionada. Ela tem a sensação de que está se afogando. Penélope questiona se sentiu envergonhada sem perceber. Essa situação na qual ela esteve a ponto de morrer em várias ocasiões para em seguida ser presa como uma criminosa fez com que apenas algumas palavras que denotam preocupação fizessem o coração dela se sentir comovido. Penélope então pergunta se ele, seu pai e o Reynolds estão bem. Derek informa que Reynolds saiu às pressas do Palácio Imperial para trazer o mago que fez a besta, porque eles têm que demonstrar o efeito mágico que ela tem. Penélope pede desculpas por deixar as coisas mais complicadas, enquanto pensa que talvez essa seja a oportunidade dela. De todo jeito, até que apareça a verdadeira princesa, os membros de Hecate haviam protegido a Penélope mesmo que ela fosse uma princesa falsa. Embora houvesse um final em que se amontoavam até morrer. Mas se esse é o episódio principal, ela vai entregar a evidência ao Derek, e isso poderia ser uma solução. Desesperada, Penélope diz que aquilo claramente é uma conspiração, e que é uma maneira de resolver aquilo. Ela diz que para ser honesta, mas Derek a interrompe a chamando. Ele diz que há mais de 6 testemunhas que foram acertadas pela besta que ela disparou. Penélope fica confusa com a declaração. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Derek diz que na festa do chá que ela participou no dia do incidente, ela ameaçou as mulheres com a besta, e disse que as deixaria idiotas. Penélope tenta explicar, enquanto as perguntas e o rumor já se espalhou. Derek continua dizendo que a besta dela tinha magia para fazer a vítima perder a consciência, bem como suas memórias. No entanto, o barão Tullet, noivo da condessa Kellen, foi atingido por magia e realmente perdeu a memória. Penélope fica surpresa com isso, se perguntando o que ele quer dizer. Derek explica que ele é parente de Ellen, o pai da rainha. Inclusive, estão procurando a deusa da caça de cabelos rosas. Penélope se pergunta o que está acontecendo, enquanto se questiona se o noivo de Kellen estava entre os assassinos. Penélope não tem ideia de que lado são o Conde Kellen e o barão Tullet. Mas se é assim, então Marquês Ellen é quem atacou o Calisto. Penélope finalmente entende como as coisas aconteceram. Derek diz que é por isso que ele está perguntando por que ela não contou a verdade sobre a besta na festa. Mas logo em seguida, ele muda a pergunta, e agora pede que ela lhe conte o que realmente aconteceu que a irritou e a fez atirar nos nobres. Ele considerará isso de acordo com a situação. Penélope fica chocada com as palavras do irmão, pois ela havia pensado que ele ia lhe pedir para explicar a versão dela da história. Ela realmente pensou que este acontecimento mudaria de forma notória o curso do passado. No entanto, as palavras do Derek a deixaram um pouco chateada, pois parece que ele simplesmente acreditou no que os aristocratas disseram. Ela realmente usou a besta, mas para atirar nos assassinos, não nos nobres. Penélope pergunta a Derek se ele não pode considerar que talvez fez isso em legítima defesa. Derek diz que o Visconde que foi levado por um criado porque havia desmaiado do testemunho. Ele diz que enquanto tentavam capturar o urso, ela apareceu de repente em frente a eles querendo roubar a presa e começou a atirar feito uma maníaca. Ela pergunta o que ele disse. Derek continua dizendo que eles disseram que até o urso enlouqueceu e não tiveram tempo para escapar. Ela pergunta a ele se ele acredita que seja verdade, enquanto pergunta como isso pode ter sentido. Como poderia uma simples jovem aristocrata atacar sozinha tantas pessoas sem ajuda do sistema? Derek diz que não é importante se ele acredita ou não, dizendo que o maior problema é que algumas pessoas dizem que ela está tentando assassinar Sua Alteza e que esse foi o motivo para ela ter tentado eliminar todas as testemunhas ali. Penélope questiona se assassinar e o que ela ganharia assassinando Sua Alteza. Derek diz que eles estão aproveitando essa bagunça para atacar a família Eckhart e que ela é só o começo. É isso que quem espalhou esse boato quer. Na medida em que o tempo vai passando, o foco da conversa está sendo desviado gradualmente. Desesperada, Penélope diz que, em primeiro lugar, o assassino não era ela, e sim esse grupo. O urso era a presa dela. Sua Alteza, que passava por ali, ajudou com as dificuldades e decapitou o urso. Ela pede que ele pense bem, pois como ela poderia derrubar tanta gente sozinha? Derek fica pensativo. Penélope diz que se surpreende que haja alguém que acredite nessas bobagens, mas que a verdade será revelada quando investigar. Mas interrompida por Derek, que diz que a verdade é se ela usou sua besta para atirar naquele urso e naqueles aristocratas.
Penélope fica perplexa com isso. Derek diz que o príncipe, que seria o único para a defender, se encontra em estado de perigo devido ao veneno. Penélope fica confusa e pergunta o quê? E se veneno? Então ela se lembra da reação do Calisto quando estava cortando o cabelo. Ela percebe então que havia veneno no punhal que o Calisto tinha, e que ele sabia. Foi por isso que ele agiu de forma tão estranha. Ela ia perguntar pelo príncipe, mas para ao ver o olhar que o Derek está dando a ela. Agora ela se deu conta. Em primeiro lugar, ele não tem fé alguma nela. Derek diz que se tudo for uma brincadeira, eles podem consertar isso. Em outras palavras, não dá para fazer mais nada. Ela não percebeu isso antes. Pelo contrário, ela estava feliz e agradecida por ele ter vindo à prisão e não ter lhe dado as costas. E ela pensou em lhe entregar a única prova. Penélope diz que não importa o que ela diga, ele não irá acreditar nela. Séria, ela diz que mesmo se o que as pessoas dizem seja verdade ou não, ele nem pensa em confirmar. Derek diz que é melhor terminar aquilo rápido, antes que os rumores se espalhem mais. Assim, ela sairá de lá imediatamente, ao invés de prolongar. Mas Penélope interrompe, dizendo um não determinado. Ela diz supor que seria mais fácil e conveniente enfrentar isso e apenas a incriminar. Derek a chama, mas ela apenas o ignora e continua falando. E pergunta que se por acaso todo mundo não sabe que essa cadela louca é uma menina desgraçada e miserável, incapaz de fazer algo por si mesma. Ela diz que independentemente dos feitos, se ela se torna a pior lixeira e joga um pouco de dinheiro, todos pensam dessa forma. Por isso, ela vai seguir adiante. Derek pede que ela tenha cuidado com sua língua, e que por culpa de alguém, as coisas continuam assim, e ela só fica tagarelando. Ela diz irritada que é ele quem está dizendo bobagens, não ela. Derek fica surpreso, e a pontuação dele desce para 26%. Fechando o punho com força, ela manda ele ir embora, pois ela não tem mais nada para lhe dizer. A pontuação dele desce mais 2 pontos, enquanto chama pela Penélope. Ela pensa que caiu na D por um instante, mas em primeiro lugar, foi ela quem colocou um X nele, então ela não tem arrependimentos, pois ela não tinha expectativa sobre ele. Para baixo, ela diz que irá se encarregar disso para que ele não tenha que lidar com isso. Ela pede que ele deixe como está, pois não importa se ela vai morrer ou ser presa. Ela se vira, enquanto Derek pergunta o que é que... E ao reparar que ela não está prestando atenção, volta a chamá-la. Mesmo se ela tiver passado dos limites, ela não tem intenção de retirar o que disse. Enquanto ela não morrer, não é problema dela se a simpatia dele diminui ou não. Derek encara por um instante, mas logo em seguida se vira e vai embora. Penélope sorri incrédula ao perceber que ele realmente foi embora, abandonando sua irmã mais nova em um lugar como aquele, sem nenhum tipo de arrependimento, assim como costumava ser antes. Quando ela guardou o presente que recebeu dele do joalheiro, pensou que talvez a relação deles estivesse melhorando um pouco. Pois mesmo que a relação romântica entre um homem e uma mulher não seja o objetivo do jogo, não seria ruim se fosse com uma amizade entre irmãos. Isso também ajudaria a chegar ao final sã e salva. Mas tudo foi ilusão dela. Mesmo que ele não ajude, ela pode resolver isso sozinha. No dia seguinte, na sala de conferências do Palácio Imperial, Penélope entra na sala com suas mãos amarradas, mas há determinação em seu olhar. As algemas não estão tão apertadas, e ainda lhe deram um vestido. Para uma criminosa que atacou vários nobres, o tratamento é bem generoso. Eles até trouxeram para a sala de reuniões do Palácio Imperial, onde só podem entrar nobres de alto escalão, sem nem ao menos a revistarem antes. Eles pensam que ela não pode fazer nada sem a besta. Mas não importa se eles a veem como uma criminosa perigosa ou como uma garota idiota, eles vão tratar da mesma forma, o que é muito ridículo. De repente, Penélope olha para o lado. Fica surpresa ao perceber o Brasil na família que coincide com o que está gravado na adaga. Ela pensa que tinha razão. Aquilo vai bem segundo o cenário do episódio principal. O Duque a chama. Do seu lado está o Derek, agora com apenas 22%. Até o Calisto já passou dele muito. Mas Penélope não se importa, já que essa não é uma parte do jogo onde ela morre. Terminar aquele episódio agora é muito mais importante do que ele gostar dela. Momo informa que enquanto o imperador está fora e o príncipe herdeiro não se encontra em condições de comparecer, o ministro da Justiça foi nomeado para presidir o julgamento. Ele pede que levante a mão caso tenha algum problema com isso. Muitas vezes, isso acontecia quando o príncipe herdeiro estava em guerra. Além disso, o ministro da Justiça é alguém honesto e rigoroso, um personagem apto para presidir no julgamento. Por isso,
Penélope não tem nada a perder. Ele a chama, e Penélope prontamente responde. Com uma expressão séria, ele diz que ao longo do concurso de caça, ela foi julgada e acusada por assassinato de um total de 7 nobres. Ele então pergunta se, em honra às pessoas do Império de Ioca, se ela jura enfrentar o julgamento com total sinceridade. Penélope diz jurar sua plena sinceridade. Ele então diz para começarem com as declarações das vítimas, falando que o Visconde pode começar. E assim começa o julgamento. O Visconde começa dizendo que no dia de ontem, 7 pessoas, incluindo Gaboil e ele, se reuniram para adentrar nas profundezas da zona de marcação dourada, para capturar um urso. Infelizmente, eles encontraram um. Depois de uma agitada luta com o urso, eles estavam a ponto de ter êxito na caça. Foi então que a Penélope apareceu de repente e apontou a besta para eles, os ameaçando para que eles lhe entregassem a presa. O Duque fica irritado com a declaração, enquanto Penélope pensa que é uma manipulação. O Visconde continua dizendo que foi uma presa que eles capturaram primeiro, por isso ele tratou de convencê-la a procurar outro urso juntos. Mas ela permaneceu na mesma. Enquanto isso, o Barão Tullett começou a discutir com a senhorita. Nesse momento, a senhorita disparou sem hesitação. Revoltado, o Marquês Ellen bate na mesa, pensando como ela pode ser tão cruel. Vemos então que ele é da família do Brasão. O Visconde diz que, em meio ao pânico do momento, a princesa aproveitou para os atacar. Todos acabaram gravemente feridos e perderam a consciência. Quando ele recuperou a consciência e abriu os olhos, já haviam trazido para o acampamento. E o seu grande amigo, o Barão Tullett. Mas ele não termina a frase, apenas uma expressão de dor. As peças do quebra-cabeça estão se juntando uma por uma. Foi assim que eles a incriminaram como assassina do príncipe herdeiro. Ela irá desfrutar disso até o final, e só irá inverter o jogo quando o julgamento chegar no clímax. Mas de repente, alguém diz ter uma objeção. A pessoa diz que a besta da Penélope não tem finalidade de ser totalmente letal. É unicamente útil e eficiente para casos de animais pequenos, e o tipo de magia que possui é para aturdi-los. Entre seus efeitos, também causa perda de memória a curto prazo. É o Derek, que continua a dizer que ainda assim ele assegura que foi golpeado pela besta da Penélope. Eles perguntam então como ele se lembra tão detalhadamente da situação. O Visconde pergunta se ele está dizendo que é tudo mentira. Derek afirma que sim, dizendo que trouxe com ele o mago que fez a besta. Ele informa que o mago está fora da sala de audiências e que podem chamá-lo e tirar a prova. O Visconde indaga se não seria fácil demais para ele fazer com que o homem fique a favor dele, e como eles poderiam saber se o mago não foi subornado. Derek mostra o papel, dizendo que o mago fez um contrato para fazer a besta, dizendo que ele pode ver. O Visconde apela para a magia de apagar a memória das pessoas, dizendo que há nobres que são testemunhas das palavras que a princesa disse, pedindo ao juiz para ouvir o testemunho dessas pessoas. Nesse momento, Glória entra na sala com seu noivo em uma cadeira de rodas. Glória olha para Penélope como se fosse a matar, fazendo Penélope se questionar sobre quem são os vilões, e se não seriam eles que sempre tentam comprometer a reputação dela. Kelly é a noiva do conde, talvez por isso veio com ele. Ao ver Penélope, o noivo de Kelly fica agitado, chamando pela deusa. As duas mulheres ao redor dele tentam conter. Ele é então amarrado, enquanto a senhorita Kelly começa a falar que na festa do chá, a senhorita Carter ameaçou e apontou com a besta, dizendo que se os atingisse, a memória dele seria apagada. Ela diz que para essa festa foram convidadas várias damas, incluindo a anfitriã, a senhora Doroteia, perguntando a ela se não é. Doroteia concorda, dizendo também ter ouvido. Penélope pensa que, por sorte, Doroteia está nervosa pelas ameaças. O juiz pergunta a Penélope se ela tem alguma objeção ou algo a dizer a respeito. Penélope diz que não, deixando Derek surpreso. As pessoas começam a comentar coisas, como que mesmo depois do que houve ano passado, e que é isso que acontece ao Duque por criar filhos adotivos. Desesperado, Derek diz ao juiz que sua irmã não está bem. Ele diz que faz um dia que ela desapareceu, e há pouco retornou. Então, ela não está capacitada para avaliar o que ocorreu. Penélope interrompe dizendo que ela é uma lunática, e que se os testemunhos tiverem terminado, ela gostaria de fazer uma declaração. O juiz autoriza que ela faça a declaração. Penélope diz que, em primeiro lugar, o testemunho da senhorita Kelly não está correto, e está muito diferente do ocorrido, deixando o Visconde irritado, e fazendo o juiz pedir por silêncio. Penélope continua dizendo que o que aconteceu na festa do chá foi uma brincadeira que ela fez a eles. Ela diz não conseguir crer que acreditaram que era verdade, dizendo sentir muito por isso. A senhorita Kelly grita irritada, perguntando o que aquilo significa, e como ela pode fazer esse tipo de brincadeira e apontar uma arma a uma pessoa.
Penélope pergunta se não foi a senhorita Kelly que pediu a ela para mostrar sua besta em primeiro lugar. Glória gagueja alguma coisa, enquanto Penélope diz que a senhorita Doroteia é quem atestará se foi tudo brincadeira ou não. Falando que no momento, a senhora estava contente com a brincadeira dela e riu com ela, questionando a senhora se não é isso, ou se ela está apenas inventando coisas que não aconteceram. Doroteia fica extremamente assustada e diz que concorda com a princesa, dizendo que ela havia dito que era tudo uma brincadeira. Foi uma festa do chá curta, mas foi o suficiente para avaliar o caráter da senhora Doroteia. Ela escolhe a pessoa que os outros gostam de aborrecer, mas nunca toma iniciativa. Naquele dia, ela apontou para Kelly e se deu conta de que ela só a provocava com palavras vazias. Dessa vez, ela deve ter sido persuadida pela Kelly para lhe dar um golpe, mas ela é o tipo de pessoa que não gosta de ter as coisas sobre os seus ombros. Além disso, ela tem medo da nossa prota, então pressioná-la um pouco parece ter funcionado bem. Glória grita que a princesa atirou nela no ano passado. Penélope diz que fará outra declaração. Ela afirma que o urso que Gaboy afirma ser dele, na realidade era a presa dela desde o começo. O juiz diz que essa é a declaração que contradiz a outra parte, então pede que ela continue falando. Penélope diz que disparou no urso, e quando viu que não podia contra ele, o príncipe herdeiro ajudou e cortou a cabeça do urso. O Visconde diz irritado que tudo que a princesa diz é mentira. Penélope diz que quando eles virem o corpo do urso, saberão se é mentira ou não. Ela questiona se várias pessoas atacaram o urso como afirma Gaboy, se não ficarão evidências nele. O juiz diz que a declaração da princesa é razoável, então pede que verifique imediatamente. Ele pede ao Sir Dennis que verifique os restos do corpo do urso. Sir Dennis concorda. O Visconde diz sem graça que ele está apenas com o pescoço cortado. O Marquês o questiona por que a princesa Carte estava sozinha com o príncipe herdeiro no bosque. Penélope pensa que ele finalmente deu um passo à frente, enquanto o Marquês diz que ele se surpreende que tenham ido caçar juntos, considerando que o príncipe herdeiro e a princesa Carte não são nada próximos. Depois que a Penélope se tornou assassina do príncipe, ela esperava que não fossem ignorar aquele fato. Penélope se encontrou com Calisto graças ao sistema desse maldito jogo, mas óbvio que ninguém vai acreditar que eles se encontraram de repente. Mesmo que ela tenha a prova decisiva para reverter tudo, não adianta nada usá-la nesse momento. Em primeiro lugar, se ela não puder dar uma declaração convincente de como eles se juntaram para caçar o urso, ela apenas dará uma oportunidade para incriminarem ainda mais. Para que não possa estabelecer qualquer dúvida, a única coisa que ela pode fazer é... Penélope diz que ela se encontrou com Sua Alteza Real para ter uma reunião secreta, porque... ela pensa que não foi ela quem decidiu aquilo. Foi algo que o jogo lhe pediu. Então ela continua dizendo que a verdade é que... eles dois... ele e ela... gerando todo um clima de tensão e ansiedade. Ela finaliza o suspense, dizendo que eles têm sentimentos um pelo outro. Todos ficam completamente chocados com a revelação. O Duque, em choque, chama pela sua filha, perguntando o que aquilo significa. O juiz pede que ele faça silêncio. Enquanto isso, a pessoa envolvida está dormindo. Penélope simpatiza com o Duque. Pensar que sua filha mais nova está falando sobre ter sentimentos pelo bastardo que colocou uma espada em sua garganta, ela ficaria louca também. Dela está sem reação. As pessoas começam a comentar sobre o príncipe e a questionar desde quando. O juiz pede para que todos façam silêncio. Então pede que a Penélope continue com a sua declaração. Ela disse faz pouco tempo, desde que ela se encontrou com Sua Majestade. A reunião secreta era para contar a ele uma história que ele não pôde contar antes. Ela disse ter certeza que alguns deles os viram conversando durante o banquete. As pessoas começam a murmurar que agora que ela disse isso, eles creem que seja verdade, e que a princesa gritou ao príncipe que sentia muito. Ela fica feliz por ter falado em voz alta no dia da festa. Penélope diz que se eles entenderam, ela voltará ao tema do julgamento. Ela diz que imediatamente após caçar o urso, Sua Alteza, o príncipe e ela se encontraram com os assassinos que foram enviados para prejudicar o príncipe herdeiro. As pessoas ficam atônitas com a informação sobre os assassinos. Ela continua dizendo que enquanto eles eram perseguidos por um grupo de assassinos, Sua Alteza foi ferido durante um de seus ataques. Após ficar na defensiva, ambos caíram de um penhasco. Com expressão séria, Penélope diz que ela nunca usou a besta para atacar o príncipe herdeiro. Apenas usou no urso e nos assassinos. Então, ela não sabe o que leva as testemunhas a dizer que foram feridos por uma besta. As pessoas voltam a fazer comentários. Ela se questiona sobre como aquilo é possível, e que aquilo contradiz a declaração dada pelo Visconde Gaboy. Aflito, o Visconde grita que aquilo é mentira, dizendo que eles definitivamente se prestaram a ajudar a princesa. O Marquês fica se mordendo de raiva. Ele diz que, no entanto, o que a princesa disse apresenta certas incongruências a respeito das outras declarações.
Penélope questiona o Marquês sobre o que foi. O Marquês diz que ouviu dizer que o príncipe está em coma e que o médico da corte imperial, que o examinou, disse que as lesões aparentes eram menores e havia um alto índice de probabilidade de envenenamento. Penélope pergunta: e daí? O Marquês diz que se for verdade o que a princesa disse sobre serem atacados por um assassino, se ferirem e caírem no penhasco, eles não podiam ter andado até que a equipe de busca os encontrasse. Mas tanto o príncipe quanto a princesa foram encontrados à entrada do bosque no momento em que disse que caíram, dizendo que não bate. O que o Marquês quer dizer é que é como se ela tivesse tentado envenená-lo de propósito. Aquela é uma pergunta razoável. Se não fosse pelo mapa mágico, ela ainda estaria presa à caverna com o cálice inconsciente. O Duque grita chamando pelo Marquês. Ele indaga sobre quem ele acha que está tentando culpar, e se ele quer dizer que sua filha é a culpada. O Marquês diz que está apenas levantando um questionamento válido, e diz que além disso, eles não podem determinar agora que ela agiu por conta própria. O Duque furioso o insulta. Alguém pede que ela lhe esconde sobre por que o príncipe herdeiro perdeu a consciência, e ainda exige a possibilidade de envenenamento mencionada. Penélope alega que os assassinos devem ter usado veneno. A outra pessoa pergunta como pode acreditar nisso. Então Penélope tira a adaga da roupa. Ela pergunta se não seria possível determinar isso examinando a prova que ela roubou de um dos assassinos. O Marquês aflito grita perguntando o que é aquilo. As pessoas começam a questionar se havia uma evidência, e dizer que isso significa que a declaração da princesa de que ela e o príncipe herdeiro foram atacados por um grupo de assassinos é verdade. O Visconde também grita que é tudo mentira. Ela diz ao juiz que o assassino que tentou ferir Sua Alteza está naquela sala. Aparece uma notificação do sistema informando que essa é a terceira missão do episódio principal: descubra quem é o assassino. Se ela aceitar, ganhará 7 pontos com todos os protagonistas. Penélope fica surpresa com a recompensa, por essa ser a maior até agora. Então, ela rapidamente aceita. Aparecem 4 opções para ela escolher quem é o dono da adaga. Ela pensa que deve ser o Marquês Ellen, pois o brasão dele coincide com o do punhal. Mas será que pode ser simples assim? O juiz pede que ela continue. Penélope começa a pensar a respeito. Tem que ter sido uma pessoa estúpida o suficiente para usar um punhal com a gravura do brasão da família em um assassinato, e para colocar um adorno tão característico como o fio de seda. Além disso, a cor desse fio de seda é muito familiar. Ela então escolhe a opção 3, o Tullet. O sistema avisa de que ela está correta e pede que ela revele a evidência. Penélope informa que aquele é o punhal com o qual a assassina apunhalou o príncipe herdeiro, e ela apresenta aquilo como evidência. As pessoas começam a indagar sobre como ela conseguiu aquela adaga. Penélope informa que no cabo daquele punhal tem gravado o escudo do Marquês Ellen, deixando a todos surpresos. O Marquês fica em pânico, chamando o Tullet de idiota. Penélope ainda diz que se tentar identificar o proprietário daquele adorno, poderá saber quem foram todos os envolvidos por trás da tentativa de assassinato do príncipe herdeiro. Dorothea fica em choque ao perceber que aquele é o adorno que a senhorita Kelly fez há um tempo. Kelly e Ellen ficam em completo choque, enquanto Penélope encara tudo com um olhar frio. Alguém diz que isso é uma vergonha, enquanto outra pessoa diz que isso é uma armação, pois depois que a princesa atacou o Tullet, é possível que ela tenha pego a adaga. Nesse momento, alguém entra na sala falando que pode declarar nessa parte. É o Vinter, que pede desculpas pelo atraso, informando que um dos meninos foi ferido durante o treinamento. Penélope fica surpresa ao vê-lo ali, mas se lembra de que ele também é um nobre de alto escalão. Ela só não entende o que ele quer dizer com declarar. Irritado, o Marquês Ellen questiona sobre o que o Marquês Verdande quer dizer. Vinter pergunta ao juiz se ele pode declarar tudo o que viu naquele dia. O juiz o autoriza. Vinter começa a dizer que há 2 dias, antes da princesa aparecer, ele a viu tentando caçar um urso sozinha. O Visconde grita que aquilo é uma armação, pois o Sr. Vinter não foi visto próximo do festival. O juiz lhe informa que se ele interferir no testemunho de novo, irá ordenar que ele seja preso. Então pede que o Vinter continue. Vinter diz que naquele dia, viu a princesa enfrentando corajosamente o urso na área, mas ela deixou de disparar na metade do caminho porque o ferrolho de sua besta não funcionou bem. Penélope fica surpresa ao perceber que aquilo se encaixa perfeitamente com a história dela. Ele realmente deveria estar observando de algum lugar. Vinter diz que estava no ponto de se tornar uma situação perigosa, mas no momento em que ele tentou ajudar a princesa, o príncipe herdeiro apareceu e cortou a cabeça do urso. Depois disso, os dois pareciam estar tendo uma conversa bem séria, por isso ele se retirou. Isso foi tudo que ele pôde ver. As pessoas perguntam se aquilo significa que o testemunho do Visconde é falso e que a declaração da princesa era verdadeira. As pessoas ainda indagam sobre como o barão pôde planejar uma tentativa de assassinato contra a família imperial. Ela percebe
que a maldita busca repentina não se tratava de nenhuma casa do urso em primeiro lugar. Se o cálice não tivesse aparecido, então quem iria aparecer seria o Winter, ou o Derek, ou o Reynolds de forma aleatória. Sendo assim, ainda que a busca tenha tido êxito, não há nenhuma garantia de que o urso teria caído tranquilamente. Aquele jogo é uma loucura completa. Penelope olha para o Derek, se questionando sobre por que ele parece tão descontente e por que a pontuação não muda. Ela pede com o olhar que ele veja que até sem a ajuda dele, ela pode fazer aquilo sozinha. O juiz não bate o martelo, dizendo que irá dar o seu julgamento. Ele informa que é a terceira testemunha presente em relação àquele caso. E esse testemunho é consistente com a declaração da princesa que era suspeita. Além disso, a evidência que a princesa possui é muito clara. Logo, quem deveria ser investigado não é a princesa Eckhart, mas 7 nobres, incluindo o barão Tullet e o visconde Gaboia. E ele crê que o marquês Ellen também. As pessoas começam a fazer objeções, dizendo que o príncipe herdeiro continua inconsciente, que aquele ocorrido é algo importante, que pode prejudicar a família imperial. Mas ainda assim, o juiz dá a ordem de prisão a todos os nobres envolvidos. Penelope completa a missão e ganha as recompensas. O juiz informa que terá que enviar uma mensagem à sua majestade a respeito daquilo, pedindo aos guardas que terminem rápido a detenção dos nobres. O marquês grita que é tudo armação e joga a culpa no Tullet, falando que ele fez tudo sozinho e que ele não tem nada a ver com aquilo. A senhorita Kelly, que também está sendo presa, pergunta desesperada por que ela, dizendo não saber de nada. A condessa Kelly não é de uma família forte o suficiente para resistir a um julgamento nobre. Por isso, não há nada que possa ajudá-la. É por isso que eles tiveram que fazer fila para implorar a família do Marquês Ellen, o pai da imperatriz. Talvez eles quisessem dar um salto à sociedade aristocrática, fazendo bullying com a senhorita Eckhart, que era originalmente o centro do poder. Talvez eles pensassem que ela aguentaria estupidamente como no ano passado. Mas eles não têm ideia de que, na verdade, ela é a vilã daquele jogo. Kelline dá uma última olhada desesperada para Penélope. Então, aposta o fecho atrás dela. Alguém liberta Penélope com magia, fazendo Penélope ficar surpresa ao perceber que era uma ferramenta mágica. Então, embora as algemas não estivessem apertadas, ela nunca poderia se livrar delas a menos que fizesse isso com magia. Penélope se sente cansada depois de tudo que aconteceu no julgamento. Tudo que ela quer agora é descansar um pouco. Mas de repente, alguém a chama. É o Winter, agora com 39%. Penélope pensa que deveria agradecê-lo, pois a intervenção dele não era necessária. Mas de qualquer modo, ele fez com que o veredito saísse mais rápido. Ele foi diferente das outras pessoas que forçavam a admitir a culpa dela. Ela então agradece por sua ajuda, dizendo que por causa da declaração dele, ela pôde se livrar daquela acusação. Com um sorriso, Winter diz que fez o melhor que pôde. Penélope se lembra de quando ela lhe disse anteriormente, depois do ataque no banquete, que cada um fez o melhor que podia. Ele continua dizendo que está feliz de poder devolver o favor por ela lhe ajudar da última vez. Penélope sorri, enquanto diz que o marquês está sempre marcando pontos. Winter fica sem palavras. Penélope abaixa a cabeça para perceber que sorriu sem perceber. Ela precisa parar de pensar assim. Ela diz que nunca disse para ele pagar de volta, mas ela será eternamente grata pela ajuda dele ali. Então, ela se despede dele. Winter pergunta se ela virá quando precisar dele. Ele diz que ela está confiante. Parece que ela se recuperou completamente. Ela percebe de que dia ele está falando. Ela se pergunta o que é aquilo. Ela pensou que ele não queria revelar sua identidade, então ela não sabe o que responder a isso. Penélope responde que não pode crer que haja algo que não possa alcançar agora. Winter dá um sorriso, enquanto diz que sabia. Penélope pensa que aquela foi uma resposta direta. Penélope diz com um sorriso que ela é boa em se lembrar das características das pessoas. Por exemplo, a cor dos olhos que pôde ver através da máscara. Quando diziam coisas parecidas a Yvonne no modo normal, ela pensou que era uma configuração forçada. Mas agora que ela mesma passou por aquilo, isso tem mais sentido, pois os nobres arrogantes não podiam sequer se lembrar de algo assim. Ela diz que se o que ela disse o preocupa, pode apagar as memórias dos meninos. Winter diz que não é assim, pois para ele, ele estica a mão e a toca no pescoço, vendo que parece que ela está machucada todas as vezes que eles se encontram. Ela diz que aquilo, enquanto pensa que foi aí onde Reynolds aplicou o remédio por causa do arranhão. Ela não sentiu nada antes, mas agora dói um pouco. Winter pede que ela não toque. Ele diz que eles deveriam ir ao médico só por precaução, mas então alguém a chama. Ela se vira para trás,
Então vê Derek ali. Ele chama Penélope. Winter o cumprimenta. Derek parece ter ficado um pouco desconfortável com a presença do Marquês, mas o agradece pelo testemunho dele mais cedo. Winter diz só ter feito o que era certo. Derek diz que o Duque foi terminar seu trabalho e estará ausente por um tempo. Ele não sabe o que Winter quer falar com sua irmã, mas eles têm uma reunião familiar a resolver. Questionando se Winter pode deixar lá com ele. Winter diz entender. Então fala para Penélope para eles deixarem a conversa deles para uma outra hora. Mas segurando a mão do Marquês, Penélope diz que não precisa, pois eles vão terminar a conversa deles. Derek fica furioso, então ele pergunta o que a Penélope está fazendo. Com um olhar frio, ela informa que ele disse mais cedo que não tem mais nada a tratar com ele. Derek diz que tem muitos olhos ali, pede para ela soltar aquela mão imediatamente e o seguir agora mesmo. Penélope não sabe por que deveria seguir aquela ordem. Ela realmente não tem mais nada a dizer. Nenhum dano foi causado à família, e tudo o que foi feito já foi resolvido. Penélope então pergunta a ele se alguma vez ele conseguiu distinguir entre os olhos que veem e os que não, dizendo que todos a olhavam e diziam: ela está muito cansada e já perdeu seus sentidos. Então diz que já não importa mais. Derek fica furioso, mas depois de olhar para o Winter, ele pensa duas vezes. Então diz admitir. Ainda com expressão fria, Penélope pergunta o quê? Derek diz que estava errado, mas pede que ela se atente ao comportamento dela dali em diante, pois dada a reputação dela, todos irão julgá-la se vê-la daquela forma. Penélope dá um leve sorriso de escárnio. Ela estava se perguntando o que faltava para ele dizer. Aquilo era só uma desculpa. Ele não acreditou nela até o fim, nem se deu o trabalho de comprovar se o que estava dizendo era o certo. Ele simplesmente assumiu que ela era a culpada. Ela realmente admirava o personagem dele quando jogava o jogo. Um irresponsável e irracional. Mas na verdade, ele é apenas um homem patético. Penélope diz que foi muito simples para ele assumir que ela era culpada pela tentativa de assassinato, pois se afirmar que tudo é culpa dela, seria mais fácil resolver tudo aquilo. Com um olhar frio, ela diz que ele queria dizer a ela que ela foi incriminada pelo mau comportamento dela e que não deveria culpar os outros. Ele chama Penélope. Sua pontuação cai para 27%. Tudo que sobe fácil, cai fácil. Com um sorriso, Penélope pede que ele não se preocupe, pois ela é culpada, e foi por isso que ela lidou com tudo aquilo sozinha. Derek diz que no fim, o acordo dela traria desgraça ao nome dos Ecarts, pois ela não disse nada sobre a reunião secreta dela com o príncipe. Penélope indaga sobre o que ela deveria ter dito então. O príncipe que estava de passagem ajudou a cortar a garganta do urso enquanto ela estava em perigo. No meio tempo, ele acidentalmente encontrou o assassino e eles foram perseguidos juntos. Então ela questiona se deveria ter dito dessa forma e quem acreditaria nisso. Ela pergunta se ele se sentiria melhor se ela fosse um assassino imperial. Derek diz que se ela tivesse dito a ele que havia evidências antes, ele poderia ter resolvido tudo aquilo sem um escândalo que manchou a reputação da família. Com um sorriso triste, ela pergunta quem fez um escândalo tão ridículo. Então indaga se ele deu alguma chance a ela de dizer que havia evidência. Não. Ele não ouviu nada. Nenhuma calúnia, nenhuma solução, nenhuma verdade concreta. Nada. Foi ele quem ignorou. E agora vai a culpar por isso também? Foi ela quem mais queria evitar colocar a voz solteira naquilo tudo. Mas ela se estressou a noite toda. E esse foi o limite dela. Talvez tivesse uma maneira melhor. Se o Derek tivesse prestado a inteligência dele aos Ecarts, o testemunho poderia ter sido muito melhor. Para fazer isso, ela até decidiu entregar a ele o testemunho do assassino. Mas o Derek ignorou tudo isso e fez ela lidar com tudo isso sozinha. Penélope diz que se era tudo o que ele queria falar, ela gostaria de terminar a conversa dela com o Marquês. Eles estavam falando sobre o testemunho do julgamento. Derek diz que, como ela pôde observar, a situação era urgente e as informações que deram a eles eram extremamente limitadas. Tudo apontava aos Ecarts e incriminava como a culpada pela tentativa do assassinato do príncipe herdeiro. E o rumor absurdo sobre ela ter treinado a Bess para assassinatos se espalhou rápido. Tudo aquilo parece uma simples exceção do que ele disse a ela ontem. Derek continua dizendo que para poder tirar ela da prisão imediatamente, ele pensou que seria melhor acabar logo com aquilo. Penélope diz não saber o que ele está tentando dizer, mas ela está bem, já que ela não esperava nada dele mesmo. Derek fica chocado com as palavras da Penélope, e então sua pontuação aumenta para 32%.
Mas então a Penélope sai com o Marquês, deixando Derek para trás.